Nakata um amortecedor tão especial é que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só aguardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. A primeira Copa do Mundo de Clubes está no Disney Plus, pela Cazé TV. Times do mundo todo, centenas de craques e os maiores duelos que a humanidade já viu. Não perca a história do futebol sendo escrita. Assista aos jogos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, com transmissão pela Cazé TV, sem custo adicional no Disney Plus. É isso mesmo, no Disney Plus. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar CIO. CSU pode confiar. A família cresceu e quer um carro maior, ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora. Só no consórcio Volkswagen você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Consulte condições no site consórciovw.com.br. Hora de consórcio, bora conquistar. Mestre, como eu faço pra ficar menos ansiosa e dormir tranquila? A fonte do seu equilíbrio está mais perto do que pensa. Onde, mestre? No meu eu interior? Não, minha discípula. Está na farmácia mais perto da sua casa, com Nervocal. Nervocal tem ativos naturais que combatem a sua ansiedade leve e também a sua insônia, para você dormir tranquilo. Oh, obrigada por dividir sua sabedoria, mestre. Obrigado nada. Para agradecer, traz um Nervocalme para mim também. Nervocalme. Você zen 24 horas. Nervocalme é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Consulte o médico e farmacêutico. Leia a bula. Lá vem a nuvem na direção da sua casa. Manda raio, manda trovão. Ela tá carregada de chuva. E não tá pra brincadeira. Chuva desce. É água que passa por um, passa por dois, passa por todo mundo. Mas não passa pelo telhado da sua casa. Aqui não mesmo. Porque em casa, com telha Eternit e Impermais, a chuva não entra jamais. Proteja sua família, sua casa e exija a tecnologia exclusiva Impermais que repele a água. Eternit, a cobertura do brasileiro. Vem aí, Rádio Bandeirantes Brasília. Jornalismo, esporte e música. No rádio. Mais informação e entretenimento chegando à capital do país. A partir do dia 22. Não, mas pera um pouquinho. Epa! Ô Band de São Paulo, segura! Não. Vocês estão falando aí do quê? Quem? Chelsea e PSG? Ó, é o seguinte, hein? Você sabe que Donald Trump vai estar presente, já confirmou presença. Vocês vão atrás do homem aí? Já pensou que Sada, Soler, vai entrevistar o homem lá? Você vê a segurança que tá no estádio, no entorno do estádio, hein? O homem já taxou 50% essa semana. Os produtos brasileiros. Mandou 25% pro Canadá ontem. Na cartinha também, hein? Vai brincar com o homem. O homem tá assim, rapaz. Ele escolhe Canadá X, Brasil X, não sei o que X. Danado homem, hein? Danado homem. É melhor não mexer. Por isso que nós temos o privilégio de ficar aqui com a Série C, cara. Futebol raiz. Tem Guarani e Ituano. Por isso que estamos nesse momento falando aqui para anunciar que daqui a pouquinho vem o Concentração. Leandro Borges vai narrar 16h30. O Guarani ainda deu 30 de chance pros caras. Pode ficar 30 minutos na TV, vai? Nós vamos começar 30 minutos depois. Para não dar problema, vocês vão reclamar depois. Certo? Então eu volto já. Agora, 15h06. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Futebol! Seja noite ou seja dia,
Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Agora em definitivo, meus amigos da Bandeirantes Campinas e nesse mundão afora pela internet. E agora 15 horas 8 minutos, concentração no ar da Bandeirantes, Série C, 16h30, Guarani Ituano. Ontem Itabaiana 0, Confiança 0, São Bernardo 2, Ponte 0, Tombense 1, ABC 2, Floresta 2, Ipiranga 1. Derrota do Ipiranga, Ponte se mantém na segunda colocação. Em Caxias tem 24, pode disparar. Ponte 22, Ipiranga 20, Londrina 20, pode encostar. Quinto São Bernardo 19, em sexto Floresta 19, em sétimo Náutico 16, em oitavo CSA com 16. A briga hoje, hein? Olha a briga aqui no brinco, hein? Em nono Ituano com 16 e em décimo Guarani com 15. Exatamente o décimo Guarani enfrentando o nono Ituano, valendo aí uma grande possibilidade de vitória, de permanecer aí, entrar no G8, tá bom? Os 4 últimos, Botafogo da Paraíba, Confiança, Anápolis e o Retrô. Bom, é o seguinte, quem vai narrar é Leandro Borges, mas antes, porém, contudo, de falarmos de Guarani e Ituano, eu quero convidar o amigo Gleger Zorzinho para dar uma palhinha no jogo da Ponte, hein? Ontem quem narrou foi Roger Williams, o Tigrão comentou, e Breno Beretta nas reportagens. São Bernardo 2, Ponte 0. De cara, hein? Tô pegando teu pé, hein, Zorzinho? De cara, Zorzinho. Gleger Zorzinho, o jogo da Ponte ontem. Alô, Edu Pinheiro, um abraço pra você, um abraço especial pro amigo ligado na Bandeirantes. Olha, Edu, daqui a pouquinho tem bola rolando, né? Aqui na Rádio Bandeirantes, o Guarani vai enfrentar o Ituano, clássico regional, né, Edu? Mas, Edu, eu tô aqui no Concentração, aliás, é um privilégio sempre estar aqui ao teu lado, para falar do jogo de ontem, da Macaca, né, que acabou sendo derrotada pelo São Bernardo, a Ponte perdeu jogando fora de casa, né, coisa que, olha, nesse ano aqui tem sido, né, muito difícil. A Ponte sempre tem bons resultados jogando fora de casa. Até a partida de ontem ela tinha 86% de aproveitamento. E ontem, infelizmente, a Ponte acabou sendo derrotada 2-0. 2 gols, um no primeiro tempo, logo no início, né? E depois no segundo tempo tomou o gol do Echaporã, atacante que teve uma passagem pela Ponte Preta também. Edu, não gostei da performance, não gostei da apresentação. Não gostei, individualmente falando, de alguns jogadores, aliás, jogadores de muita qualidade, jogadores que poderiam ter tido uma melhor performance, não gostei. Você vê o caso do Diogo Silva, né, o goleiro da Ponte, para mim naquele primeiro gol ele poderia ter ficado no gol, ele esboçou uma saída ali, ficou no meio do caminho, e aí tem a bola retornando, né, para o meio da área, e aí a Ponte acaba tomando o primeiro gol. No segundo gol já não teve muita culpa, né? O Echaporã saiu na cara do gol ali, só para empurrar a bola para o fundo da rede. Então, Edu, resultado ruim, resultado que não agradou o torcedor pontepretano. O Alberto Valentim tentou algumas alternativas, fez algumas mudanças, mas que, para mim, ao invés de melhorar, desorganizaram o time pontepretano, ocasionando, sem dúvida nenhuma, uma derrota. E olha, derrota ruim, né? Derrota que traz o time do São Bernardo, encosta um pouco mais, o São Bernardo que era o 8º colocado, né? Chega aí a 19 pontos, dá um passo importante aí o São Bernardo também para se aproximar da Ponte, e vai ter a rodada ainda, né? Alguns times vão jogar e a Ponte pode perder algumas posições na tabela. Espero que possa recuperar na próxima partida, né? Espero que a Ponte possa ter um melhor desempenho, espero que as alternativas possam ser melhores, porque sem dúvida nenhuma, viu, Edu? Apesar do resultado ruim, resultado negativo, ontem, individualmente falando, a Ponte deixou muito a desejar. Edu Pinheiro. Obrigado, Gleger. Ótimo domingo pra você, hein? Bom, agora entrando no assunto Guarani e Ituano, eu peguei uma ficha aqui. Você sabe que eu imprimi há muitos anos isso aqui. Foi o José Ricardo Mariolani, que acho que mandou via e-mail. Ele pegou... do site dele. Eu dei naquela época, um jogo de 91, Guarani 3, Ituano 1. Guarani 3, olha que bonitinho o papel, ó.
91, quem que fez o gol? Aqui o Tiba, 1-0 Guarani. E Reginaldo empatou pro Ituano, Vonei 2-1 Guarani. E, antes o Paulinho fez 2-1 e o Vonei fez 3-1. Esse Vonei jogava bem, rapaz. Sabe quem é o goleiro do Guarani? Carlos Ganso. Aquele Carlos da Ponte e tudo. Zé Teodoro, lateral direito. Zé Teodoro fez também um bom tempo no Guarani, viu? Pereira, zagueiro, veio do Bahia. Foi campeão brasileiro em 88 pelo Bahia. Subiu com o Guarani depois. Aqui em 91, esse ano aqui, 91. 91, Guarani, depois do Paulista, disputou a Série B e subiu. Nas mãos de Pepe. Edson Pezinho, jogava bem. Tiba foi campeão paulista pelo Bragantino. Vonei, da Ferroviária. Carlos Alberto Zanata, que um dia jogou no Vasco, era o treineiro. Sabe quem que está no Ituano? Barbieri, que me deu uma entrevista lindíssima. O Barbieri, naquele Guarani de 86, na final contra o São Paulo, né? Que se estendeu até fevereiro de 87, na reta final, porque o brasileiro 86 até fevereiro 87, e nós estávamos novembro por aí de 86, e teve um jogo no Maracanã. Vasco e Guarani. Barbieri até fez gol, nem ganhou aquele jogo. O Barbieri tinha um contrato assinado com o Flamengo. Ele contou pra gente aqui. Claro, Barbieri, você vai terminar o brasileiro pelo Guarani, mas você vai vir pro Flamengo. Tudo certo, assinado e tal. E Barbieri jogando uma barbaridade. E foi naquele jogo que ele se machucou, cara. Ele se contundiu, não jogou mais o resto do campeonato. O contrato foi desfeito, com casamento marcado e interrompeu tudo. Mas jogava demais Barbieri. Barbieri mora em Paulínia. Eu tenho o prazer de toda segunda-feira cumprimentar o Barbieri. Depois dessa entrevista, a gente troca aí um bom dia, uma boa noite. E aí, então, para não ficar muito maçante, toda segunda-feira cedo, eu tenho a honra de receber aí. Quem acordar primeiro, cumprimenta o outro, né? O amigo Barbieri, pessoa finíssima. E o treneiro do Ituano, José Galineto, que morreu essa semana. Foi essa semana, por favor, meu grande amigo Gabriel Ribeiro, membro da Guarda. Um abraço pra você, viu, Gabriel? Na mesa aí. Ei, Gabrielzinho. Hoje na mesa aqui, muito obrigado. Lucas Pessoa, YouTuberman. E Gilberto Sufira no brinco, hein? Veja pra mim, foi o José Galineto, acho que faleceu. Técnico José Galineto. Ribeirão Preto, foi lateral da Ponte, técnico da Ponte. Teve, não sei, que 9 passagens pelo Botafogo de Ribeirão Preto. Ele faleceu, devo estar confundindo com alguém. Faleceu. Faleceu. É isso, né, Boris? Meu grande amigo. Boa tarde, Boris. Tudo bem, Edu? Grande forte abraço pra você. Tudo bem por aí, Edu? Tudo bem, graças a Deus. Melhor agora com os amigos. Foi o Gali que faleceu, né, o Boris? Grande Maurício Camargo tá por aqui também, mandando um grande abraço pra você. Passou aqui pela cabine. Foi mesmo. José Galineto, que fez história, né, no futebol do interior, principalmente no Botafogo de Ribeirão, né? Uhum. Você sabe que o Gali, ele tinha uma função na Federação Paulista. A Federação, ela tem algumas diretorias regionais, né? Até com o objetivo de não deixar tudo lá em São Paulo, né? Então você tem alguns diretores regionais aqui na região, por exemplo. O prefeito de Americana, o Francisco Sardelli, o Chico Sardelli é um dos diretores, né? Está lá no organograma da Federação Paulista de Futebol no site. E o Gali também fazia parte da diretoria da federação e fez muita história, né, no futebol paulista e também brasileiro acima de tudo. Infelizmente acabou nos deixando esta semana, Edu. E como é que estamos no brinco aí, ouvindo fogos e tal? E aí, Bolinhas? Tranquilo aí, né? Em relação aos últimos jogos, eu percebi uma movimentação ao chegar aqui no Brinco, nas redondezas, nas cercanias, né, do Brinco de Ouro da Princesa, que a movimentação está um pouquinho maior em relação a estas partidas, né? Hoje o tobogã está liberado, tanto a parte superior quanto a inferior. A gente sabe que o torcedor bugrino gosta realmente de acompanhar o jogo do tobogã, um horário legal, 4h30, né? O clima tá gostoso, não tá calor e não tá frio também ao mesmo tempo, então é um clima gostoso e pelo menos há uma expectativa, pelo menos de um bom público, que seja o maior público do Guarani nesse Campeonato Brasileiro da Série C. Os portões já estão abertos, principalmente aqui do tobogã, que eu acabei de passar, né? O acesso ao tobogã aqui na rua de trás do tobogã, acho que é a Avenida Guarani, né? A rua de trás aqui do Brinco.
e, consequentemente, os portões já estão abertos e também a torcida do Ituano. Vejo aqui tem um torcedor com a camisa do Ituano, nem sei se é torcedor, se é o pessoal ali que é do staff, mas também devemos ter a presença da torcida do Galo de Itu. Afinal de contas, o Ituano está no G8 e o Guarani pode até terminar no G8. É um jogo interessante, né? 2 times paulistas que se enfrentam daqui a pouquinho, 4h30 da tarde, aqui no Brinco. Aliás, o gramado tá legal, tá bacana. E tá tudo prontinho aqui com os cones, com as bolas, para que daqui a pouquinho, tanto de um lado quanto do outro, os jogadores entrem no gramado para realizar aquele aquecimento. Eduardo. Liberado, né? Tobogã liberado hoje. Sim, liberado. Hoje tá liberado. E com a camisa R$10. Promoção. Nossa, que promoção. É que eu tô um negócio, R$10, eu lembro da padoca. Você não vai na padoca. Hoje eu tomei um cafezinho cedo, Edu. Cafezinho. E não foi aqui na nossa região. Foi em outra região do estado. R$7,50. Tá bom ou não? Mas... Só o café. Só o café, né? Só o café. Então, agora com a carta do Trump, o café vai pra quanto? Ei, rapaz. 11,20 no mínimo. Mais um pãozinho e tal. Gente, o ingresso do Guarani, você não toma um café com pão na padoca. Não toma. Meu querido Pepe, cadê você? Um abraço, seja bem-vindo. Oi, Pepe! Pedro Oi, Edu, Piscinato. tudo bem com você? Melhor agora com você, meu queridíssimo amigo. Você tá em que lugar do Brinco? Já no gramado ou não? Não, estou aqui na cabine Bandeirantes, tudo bem preparado pelo Gilberto Suf. Estou ao lado de Leandro Bolles. Bem acompanhado, hein? Bem acompanhado. Você que tantas e tantas vezes fez o som pro Bolles. E eu sentia que você, ao lado do Gabriel Ribeiro, monstro sagrado dos botões coloridos da mesa de som da Bandeirantes, eu percebia que pelas transmissões de Leandro Bolles, ele se emocionava, as palavras vinham fáceis à sua mente. O Boris delirava com as narrações aqui dos times de Campinas, graças a você, Pedro Piscinato. E hoje é o Boris que tem o grande prazer de estar ao seu lado. Você tem alguma informação do Guarani, Pepe? Estou realizando um sonho, né, Edu? Fazer um jogo ao lado de Leandro Bolles. Que isso? Edu, as novidades no Guarani são as duas chegadas, né? 2 reforços que foram anunciados nos últimos dias. Tanto o Gabriel Silva, atacante, quanto o Renan Castro, ambos foram anunciados nesses últimos dias, como bem disse, e ambos tiveram os nomes publicados no BID e já ficam à disposição do técnico Marcelo Fernandes. Tá bom, sabe quem que tá pedindo passagem, Pepe? Quem? Você sabe que ele é bravo, hein? O homem é bravo, o CH. O CH tá pedindo passagem. Vamos ver o CH, Pepe? Chama o CH. Atenção, amigo CH, no Concentração. E aí, CH, Guarani Ituano. Bum. Alô, Edu, um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. Domingão, né, Edu? 4h30 da tarde, o Guarani entra em campo, jogando em casa ao lado do seu torcedor, e eu espero, sinceramente, que a torcida compareça, porque o time está melhorando, né? Aos poucos, mas está melhorando. E o confronto contra o Ituano é um confronto pesado. O Guarani é o favorito, joga em casa, eu acho que está num estágio diferente do que está o Ituano, mas não podemos nos esquecer dos valores individuais do time do Ituano. Então o Guarani, alguns equívocos que acabou cometendo nas últimas partidas, não vai poder cometer. Principalmente a liberdade para jogadores do meio e no lado do campo. Há necessidade, e o Ituano é forte pelo lado, de muita marcação. O mais importante de tudo é o Guarani fazer a parte dele. Eu estou falando na história da arrumação do time, na escolha das peças e principalmente no esquema tático. Eu não jogaria com 3 zagueiros, Edu. Eu sei que isso não significa que o time é mais ou menos ofensivo se joga com 3 zagueiros. O Guarani tem 2 alas, Cicinho e Emerson, que eles vão muito bem quando joga o terceiro zagueiro, mas é uma questão pessoal, é uma questão de gosto. Eu acho que quando você tem 3 zagueiros, um dos zagueiros do Guarani não tem a facilidade de levar com qualidade essa posse de bola. Essa transição do meio, e eu estou muito curioso para saber como é que ele vai armar esse time, deve ser Kelvin, Natan, Sarará, né, Diego Torres, Brunão lá na frente, e tem uma vaga, não é?
Não sei se ele coloca de começo o Cauã. O Gabriel está inscrito no BID, pode aparecer como novidade. Não acredito, acho que vai para o banco. E tem o Mirandinha, né? Que todo mundo pede, implora e o treinador não bota para jogar. Deve ter o Marcelo Fernandes as suas explicações. Sei se é semana de treinamento que não está legal, falta de esforço, falta de compreensão tática, principalmente sem a bola, porque ele é atacante e tem atacante, que eu não sei se é o caso do Mirandinha, se só quer saber de atacar. Hoje o futebol é completo, todo mundo tem que participar com e sem a bola. De qualquer maneira, eu acho que não tem muito o que inventar. Outra coisa que eu não faria é o Isaac de começo. Eu prefiro 4 no meio, jogando Sarará, Kelvin, Caio Melo com o Diego Torres, Mirandinha ou Cauã e o Brunão. E com 2 zagueiros, não com 3 zagueiros. Um 4-4-2 básico, simples, porque, tá chegando, já passou da metade do campeonato. Agora é hora de colocar um time base, não precisa repetir todo o jogo, porque isso varia, né? Escalação, escolha, característica de jogo para jogo, mas tem uma espinha dorsal que tem que ser definida. E a dúvida que eu tenho, além desse parceiro do Brunão na frente, é quem será o primeiro volante, porque o Natan foi embora. E até agora o Kelvin fez um pedaço de jogo interessante. Espero que hoje ele esteja atento, porque o time vai precisar muito de um meio-campo leve, rápido e que conduza essa bola para o Brunão, porque senão ele morre de fome, né? Com qualidade lá na frente. Daqui a pouco eu vou voltar, Edu, já com as escalações, essa coisa toda, para debater um pouco mais aqui no Concentração, Edu. Sim, o problema do CH é o Isaac. Ah, se o Isaac for escalado, mas que é isso? Eita, ponto, achei aqui. O meu placar aqui, quem fez gol? Ah, deixa eu ver, é Série B, viu? O PP e Gabriel Ribeiro. Teve um gol, sabe de quem? Do Paysandu, Anderson Leite, Paysandu e Atlético Goianiense. Foi 2-2 ontem na Curuzu, rapaz. Anderson Leite marcando o gol. Senhores comentaristas, hein? Quanta indiferença com Anderson Leite. 13 mil de público, Paysandu e Atlético de Goiás, né? Esse Marcelinho do Atlético, não é aquele que passou. O Guarani teve o Marcelinho, mas ele tá em outro. Teve um jogo, Boris, que teve o Marcelinho, ele que passou aqui pelo Guarani. Acho que foi o último, não foi? Foi o último aqui em casa. Foi então. Ele entrou, ele estava no Guarani no passado, lá em Ribeirão Preto. Ele fez um pênalti de bobeira. E deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui os jogos no Guarani. Foi contra o Guarani, né? CSA, tá no CSA. Isso. No jogo aqui contra o CSA ele entrou no segundo tempo. Esse Marcelo do Atlético é outro. Olha, sabe quem que tá pedindo passagem também, Boris? Quem? Sabe quem? Mestre Tigrão. O fera da opinião. Vai, Tigrão, diga lá, Tigrão. Opa, fala aí, Edu. Grande abraço pra você também, um abraço. Boa tarde, viu? Boa tarde aos amigos do Concentração. Boa tarde, Tigrão. Conforme combinado ontem, no apito final do pós-jogo da Ponte lá em São Bernardo, já estou aqui à sua disposição no Concentração, um abraço para todo mundo, para falar um pouquinho do jogo de hoje, Guarani e Ituano. Jogo complicado para ambos, né? O campeonato é muito nivelado, é muito equilibrado, não existe o tal do jogo fácil, não existe barbada. E o Guarani, depois das chegadas de alguns jogadores importantes que aí estão, melhorou muito, mas também perdeu jogadores importantes como o Natan, como o Rafael Bilu, e o Marcelo Fernandes está aí dando um jeito no time. Está aí tentando encontrar a melhor fórmula, encaixar as peças, e eu entendo que vai ser um jogo muito equilibrado. O Ituano, você tem todos os números aí como sempre. Normalmente, nos últimos anos, vem a Campinas e complica barbaridade para o Guarani. É um time, já existe uma rivalidade regional construída, e o Ituano vinha de 6 jogos sem vencer, e aí na última rodada ganhou bem, em casa da equipe do Retrô por 2-0.
Mazola vai ter alguns jogadores importantes que estavam fora à disposição. Parece que o Bruno Silva, que é o grande líder do time dentro e fora do campo, depois de um período longo fora, vai retornar. E o Guarani me parece preparadíssimo para ganhar o jogo, para entrar definitivamente no G8 e, em caso de vitória hoje, deve entrar e não sai até o final da rodada. Então, um jogo legal, um jogo interessante, um jogo cheio de alternativas, com marca de rivalidade, e eu espero que a torcida do Guarani dá tempo ainda que compareça em bom número ao Brinco. O jogo é 16h30, para prestigiar, para apoiar a equipe. Hoje o compartimento, o espaço do estádio Brinco de Ouro, que a torcida mais aprecia, que é o tobogã, estará aberto à disposição, ingressos num preço bastante convidativo, e eu espero que a torcida do Guarani realmente compareça e prestigie e apoie e empurre o time rumo à vitória, como deve fazer no número bem menor, claro, alguns torcedores do Ituano que estarão representando o Galo de Itu, também no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Um jogo legal, um jogo em torno do qual eu tenho alternativa, ou tenho expectativa, melhor dizendo, de um jogo de muitas alternativas, de um jogo cheio de emoções, de um jogo equilibrado e de um jogo, espero, pelo menos torço por isso, de um nível técnico um pouquinho acima do que a média que a gente tem visto até agora dentro da Série C, Edu. Então, estou contigo, não abro, e a partir da oficialização e das escalações, a gente já estará aqui à sua disposição, e já estamos desde agora, para falar sobre as opções do Marcelo Fernandes, sobre as opções e decisões e escolhas também do Mazola Júnior, aqui mesmo dentro do Concentração da Bandeirantes. Valeu, Eduzão! Sim! Abraço! Outro! Até já, então. Já você volta. Grande Tigrão, hein? Segura, Tigrão, segura! Atenção, PP Brinco de Ouro, agora 15h30, né? O jogo é 16h30, uma hora antes, segundo a lenda, as escalações estão saindo. Até agora nada, né, PP? Ainda não, Edu. Estamos aqui acompanhando, esperando a assessoria de imprensa do Guarani enviar, mas por enquanto não saiu ainda. Não saiu ainda. Olha, enquanto isso, uma breve lembrança aqui, uma coisa espetacular, eu estava de olho, foi sem querer, fiquei sabendo, hoje está fazendo 38 anos que o Careca chegava no Napoli da Itália, mas ao lado de Maradona, que dupla espetacular, eles ganharam o Campeonato Italiano, ganharam a Liga Europeia, que é a Liga dos Campeões hoje, a Supercopa da Itália, nos anos 87, 88, 89. Ô Boris, sabe quantos gols o Careca fez no Napoli? Ah, não tem o número correto, você vai passar essa informação, mas eu acredito que muitos, né? Afinal de contas, ele era abastecido por nada mais, nada menos do que Diego Armando Maradona, né, Edu? Não, mas não precisa falar em números. Você acha que nesse período, quem fez mais gols, o Careca ou o Maradona? Eu acho que foi o Careca. Parabéns. Grande Boris, você está numa fase maravilhosa. Muito obrigado. O Careca marcou 61 gols no Napoli e o Maradona 54. Agora, na pedra. Foi na pau pedra, a pau, né, Edu? Foi pau a pau aí, ó. Tá pau, e o Careca deu 9 assistências para Maradona. Além dos 61 gols. Essa semana eu tava vendo uma imagem, acho que você também já viu uma imagem que o Maradona, quando ele tá no Napoli, foi nessa fase aí com o Careca, com o Alemão, com outros jogadores, final da década de 80, início da década de 90, que o Maradona controla a bola no aquecimento, a torcida vai à loucura. Tá na pedra, tá aqui, tá no ponto, olha lá, quer ver? Aquecimento, o Maradona, adora essa musiquinha. O Lucas Pessoa, segura a PP. Aí, ó. Olha lá, olha lá. Torcida. O Careca do lado dele, olha lá. E isso foi aquecimento, tá, gente? Não foi aquecimento pro jogo. Ó, virou isso aí, ó. Olha o que ele faz com a bola, né? De uma coxa pra outra. Tinha uma dificuldade, né? Uma dificuldade absurda o Maradona com a bola, né? E a chuteira tá desamarrada. E baixinho, rapaz. Se você olha no corpo dele, você não dá nada, né, Boris?
E para os mais jovens, o PP ainda é jovem, né? Mas é um cara muito antenado, os demais também que estão nos acompanhando. O Campeonato Italiano, ele era transmitido na tela da Band, né? Pela dupla Silvio Luiz e Silvio Lancelotti. Nessa época, exato, eu cheguei sempre a pegar... um jogo domingo, acho que 10h30, 11 horas da manhã. Exatamente, eu me lembro também porque eu fazia estágio lá na Avenida Paulista, lá, entendeu? Na época que eu fazia estágio lá, eu trabalhei ao lado do monstro Milton Neves. Era peixinho de Milton Neves. Então, e o Campeonato Italiano, exatamente, a tela da Band, mais um arrojado do Luciano do Vale, né? Que foi um dos maiores empreendedores da TV. A Maradona tá aí. Ele tem mais ainda, viu? Olha lá. E virou certinha a música dele, né? Essa música tá na minha cabeça, achei bonitinha, viu? Olha lá, ele fazendo uma graça, com o corpo tremendo. E falar pra você, viu? Que dupla. Só pra mostrar um gol agora, Lucas, mostrar o gol do Careca. Acho que foi contra o Milan. Tutto in avanti, tanto che su Ah là. un bellissimo lancio di Maradona. Ah lá. Per il resto dell'incontro Maradona, non è praticamente o Careca mai jogava esistito. com a Careca 7. andava a rete. Ó, o Maradona enfiando pro Careca. Ele mata no peito, já dentro da área, o goleiro sai, ele não deixa pingar. Já encobriu o goleiro. Ele fez 18 gols no Campeonato Italiano, em que o Napoli, em que foi campeão aí. O Napoli, sensacional. Que época espetacular. Vamos lá, o Guarani já está escalado, Pepe? Já está escalado e com novidades, Edu. Com novidades. Então você vem agora com a escalação e com a novidade. Atenção, maestro Gabriel Ribeiro. Bugre vai a campo assim. Buscando entrar no G8 da Série C, o técnico Marcelo Fernandes manda o Guarani a campo com Andrei, goleiro, com a 1, Cicinho, lateral direito, com a 2, dupla de zaga composta por Rafael com a 3 e Alan Santos, capitão, com a 4. Fechando a linha defensiva, tem Emerson com a meia dúzia. Meio de campo composto por Sarará com a 5, Kelvin com a 7, Caio Melo com o número 8 e Diego Torres com a 10. E a dupla de ataque, aí justamente a novidade, Cauã Jesus com a 11, ao lado do artilheiro Bruno Santos com a 9, Edu. Tá bom, então vamos repetir. O Guarani você vem no complemento com o banco, Pepe. Técnico Marcelo Fernandes manda o Guarani a campo com Andrei, 1, Cicinho, número 2, Rafael com a 3, Alan Santos, capitão Bugrino com a 4, Emerson, meia dúzia, e no meio de campo, Matheus Sarará com a 5, Kelvin com a 7, Caio Melo tem a 8 e 10, Diego Torres. Dupla de ataque, Cauã Jesus com a 11 e Bruno Santos com a 9. À disposição no banco de reservas, o técnico Marcelo Fernandes tem como opção Emerson Júnior, goleiro, com a 12, Lucas Justin com a 22, Renan Castro, novidade no elenco bugrino, 16, Alisson, 13, Lucas Rafael, 14, Giovani, 15, Lucas Martins, 18, Pablo, 23, 20, Luiz Miguel, 21, Gabriel Silva, outra novidade, anunciado essa semana pelo Guarani, 17, Mirandinha e 19, Deni Júnior. Edu. Muito bem. Ó, eu tenho uma novidade, viu, Pepe? Eu tenho uma novidade, hein? Eu tenho uma novidade, que daqui a pouco uma mensagem do Careca. Atenção, não perca a mensagem do Careca falando dele no tempo do Napoli. Hoje, completando 38 anos que o Careca chegava no Napoli. A bela dupla com Maradona. Vamos lá, o Itono escalado? Escalado também. Forte, valente, audaz. És um gigante guerreiro. Ituano, você é demais. Vencedor. O campeiro Mazola Júnior manda o Ituano a campo com Wagner, goleiro, com a 1. Tássio, lateral direito, tem a 2. Krigor com a 3. Matheus Mancini, capitão da equipe, tem a 4.
e Dalpian, lateral esquerdo, meia dúzia. No meio de campo, Bruno Silva, a novidade aí, era dúvida para a partida, tem a 5, Caio Mendes com a 7, Ramon com a 8. E no trio de ataque, Vinícius Popó, centroavante, tem a 9, Léo Passos tem a 10 e Osman com a 11. Repeteco do Ituano de Wagner com a 1, Tássio com a 2, Krigor com a 3, Matheus Mancini 4 e Dalpian meia dúzia. Meio de campo com Bruno Silva com a 5, Caio Mendes número 7, Ramon número 8 e na frente Vinícius Popó com a 9, Léo Passos 10 e Osman, ex-Ponte Preta, com a 11. No banco de reservas, o técnico Mazola Júnior tem à disposição Wesley com a 12, Dija com a 13, Natan 14, Matheus Rocha 15, Tiaguinho 16, Neto Berola 17, Thiago Moraes 18, Gabriel Razera 19, Fernando Canessim 20, Gustavo Silva 21, Zé Carlos 22 e Luiz Gustavo, ex-Guarani, 23. Edu. Vamos para o apito. Atenção. Ih, falhou. Atenção, hein? Atenção, fica só no meu, Pepe. Fica só no meu. Quem apita é o carioca Pierre Dias dos Santos, que terá como assistente 1 Marcelo Araújo Ocimo, também carioca, e Thiago Filemon Soares Pinto é o assistente número 2, um trio totalmente do Rio de Janeiro, um trio carioca. E quem será o quarto árbitro é o paulista, Leonardo Delfino de Abreu Lima. Então, Boris, aí o que acontece? Ontem, São Bernardo de Ponte, quem apitou foi um da Federação Paulista, que clubes paulistas, árbitro paulista, Guarani e Ituano é carioca. Não entendi, então não é critério, né? Eu pensei que todo confronto entre paulistas não precisa o árbitro ser do fora do estado de São Paulo. Hoje é do Rio de Janeiro, o seu Pierre. É uma novidade, viu? Olha, eu pensei também, mas não, eles não têm, né? Eu não sei se tem. Nem vou dizer. Não é regra, né? Coerência, né? Era muito mais fácil colocar um árbitro de São Paulo, né? E a gente tem muitos árbitros bons aqui no quadro de árbitros que já fazem parte, né, do quadro, consequentemente, da CBF para apitar um jogo que é organizado pela CBF. Mas eles optam por trazer um árbitro do Rio de Janeiro. Menos mal, né? Já diria aquele nosso amigo, que não veio nenhum lá, com todo respeito, tá, gente? Lá do Acre, de Rondônia, de Roraima, né? Que o jogo é aqui em São Paulo, né? Não haveria necessidade nenhuma. É o seguinte, você quer ver só? A gente falou do Careca aqui, que maravilha o Careca, hein? Falou do Careca e tal, entrei em contato. Careca, vamos lá. Sua mensagem, tempo do Nápoles, vimos aqui, falamos o seu gol. Fala, Careca Carecone, nosso amigo. Diga lá, Careca. Fala aí, Edu. Opa. Tudo bem? Grande abraço a todos aí. Patrícia, Tigrão, aquela turminha que deve estar aí acompanhando aí nessa jornada aí que a gente está sempre torcendo, né, pro nosso Guarani. Enfrenta o Ituano, espero que dê tudo certo, que a gente consiga uma ótima vitória e o Guarani possa cada vez mais melhorar em busca aí dessa classificação. Enfim, e bons momentos, né, de Nápoles também, uma data festiva aí, vamos dizer. Eu estou em Campo Grande, num evento aqui, estive ontem com o Beto que ex-Flamengo, Botafogo, que também teve uma passagem no Nápoles, e se divertimos aqui fazendo um aniversário de um amigo nosso, no terrão, no batidão, voltando, né, como diz o Batista, à origem. Foi bom demais, deu 3-3, eu deixei minha marca aí. Enfim, um grande abraço a todos aí, valeu! Ei, Careca, muito obrigado, hein? Sensacional, muito atencioso com a Bandeirantes aqui, sempre que a gente pede para entrar em contato, Aliás, o Careca é difícil ele parar em Campinas, hein? O Careca, o Boris, ele foi uma época comentarista da Bandeirantes, né? Da rádio, isso que eu ia inclusive. dizer. Sabia que ele já foi comentarista também de streaming, né? Hoje, streaming aí de TV, enfim, não seria TV especificamente, seria site, né? Tive a oportunidade de trabalhar no Portal Terra nas Olimpíadas, na cobertura das Olimpíadas de 2012. Extinto Portal Terra, né? Nem sei se existe mais, né? Mas acho que talvez não. E o Careca era um dos comentaristas do futebol masculino. Futebol feminino era a Milene Domingues, né? Que foi um dia casado com Ronaldo Fenômeno, e do masculino era Antônio Oliveira Filho, o Carecone, era um dos comentaristas naquela ocasião e também passou aqui pela Rádio Bandeirantes, né, Edu? Careca, 64 anos, faz 65 em outubro, né?
Ele é de outubro. Ei, careca, tá em Campo Grande. Aquela sinuca e tal, hein? Bem, Você viu o que ele falou, né? Você viu o que ele falou, né? Fui jogar e deixei a minha marca. Imagine se não, hein? Com 64, você imagine quando ele trava na época de Juvenil, época de Guarani, época de São Paulo. Bom, é o seguinte, Guarani escalado, ou antes de chamar o CH, o PP, o que aconteceu com o Isaac? Tem notícia aí, PP? Edu, a assessoria divulgou que o Isaac foi vetado, né? Foi cortado da partida por sintomas gripais. Teve provavelmente não treinou nesses últimos dias aí. Está vetado da partida por conta da gripe. Provavelmente influenza, que vem aumentando o número de casos aqui em Campinas. Provavelmente Isaac foi mais uma das vítimas da influenza, Edu. Você entendeu, CH, no cacuete, por que eu perguntei pro PP se tinha notícias do Isaac? Hein, CH? Então, Edu, que o Isaac se restabeleça o mais rápido possível, né? A gente sempre torce por isso. Mas em termos táticos e a armação, o 4-4-2 sem o Isaac é o melhor, na minha modesta opinião, para o Guarani desta partida contra o Ituano, não é? Repito, tomara que ele volte o mais rápido possível, se recupere. Mas em termos de escolha, eu acho que o Cauã é uma alternativa. Eu esperava o Mirandinha de começo, mas eu acho que está bem escalado, sem nenhum problema. Vai numa espécie de um 4-4-2, a não ser que o Sarará volte a fazer o zagueiro pelo lado esquerdo, jogando com 3 zagueiros e os 2 alas espetados. Vamos ver na arrumação do jogo. Mas, a princípio, eu acho que as escolhas do Marcelo Fernandes são coerentes, Edu. Muito bem. E mestre Tigrão, hein? Tigrão, vamos lá. Repita a escalação do Guarani e, por gentileza, as suas considerações. Tigrão. Opa, não tá saindo o som? Se abrir, eu falo. Abriu, eu falo. Abriu. Na primeira deu certo. Na segunda... Diz que sou eu que tô fechadinho. Eu já não sou mais fechadinho há muito tempo. Então, o meu tá sempre aberto. Para o diálogo e para a participação. Abriu, falei. É verdade. Andrei. Oi? É verdade. É verdade. Esses moleques são... Não, você não sabe o que eu faço aqui. É tudo ninja. Tudo ninja. Mas tudo bem. Os últimos serão os primeiros. Andrei, Cicinho, Rafael, Alan Santos e Emerson Barbosa. Sarará, Kelvin, Caio Melo, Diego Torres. Cauã Jesus é canhoto, viu, Edu? Você sabia ou não? O Cauã Jesus é? Canhoto, é. Então... Ele tem facilidade com a direita também, mas a especial dele, aquela realmente que ele mais gosta é a canhota. E o Bruno Santos. Então, pra mim, tá espetacularmente bem escalado. Pode tomar uma goleada do Ituano. Eu vou continuar dizendo, no final da partida, que antes da bola rolar, as opções foram corretas. A defesa mantida, os 2 volantes mantidos, o terceiro volante /meia, que é o Caio Melo, dentro, e o acima da média para a divisão Diego Torres, que é o maestro, dentro. Teria que ser mantido o Bruno Santos. E por que é que ele opta pelo Cauã Jesus? Porque ele entrou nas 2 últimas partidas e entrou bem. Aliás, você que tem todos os papéis atualizadíssimos, mais atualizados do que inteligência artificial. Eu acho que é a primeira dele de início. E por que é a primeira dele de início? Porque nas vezes em que ele entrou com a bola rolando, ele agradou. Quem, Tigrão? E tem jogador que é assim, lembra do Tupanzinho? Entra com o jogo em andamento, arrebenta, agrada. Entra de início, sucumbe. Espero que isso não aconteça com o bom Cauã Jesus. É a primeira vez titular isso. Ah lá, tá vendo? As 3 entrou
bola Aqui não precisa inteligência artificial. Não, só memória Eu confio nos papéis do Edu. Não, é só memória espetacular, Tigrão. E aí, Edu, pode ser... Aqui tá bem desenhado o 4-4-2, mas presta bem atenção, você que gosta, e eu sei que você curte... Detalhes. Porque você é muito observador. Não, Tigrão. Presta bem atenção que pode haver uma variação, tá? Às vezes... O argentino, que é muito bom de bola, o Diego Torres, é que vai aparecer mais adiantado, pelo lado direito, ao lado do Brunão. E aí, o Cauã Jesus vem por trás, vem arrastando a bola. Presta bem atenção que essa é uma variação interessante que a gente deve ver na partida no time do Guarani. Uma troca de posições, às vezes um na meia, um no ataque, e às vezes um no ataque e o outro na meia, entre o Diego Torres e exatamente o Cauã Jesus. É uma pré-observação que a gente coloca aqui, antes da bola rolar, e torçamos, né, para que dê tudo certo, que dê encaixe e que o Guarani faça um grande jogo, Edu. Eu estava dando uma olhada, viu, senhores comentaristas, a variação do Guarani nos últimos meses é uma coisa impressionante. Se a gente pegar... Eu tinha aqui o último jogo, teve um jogo aqui, acho que foi aqui em Campinas, hein? Só tem o Emerson Barbosa hoje, era um Guarani Ituano, era o Mazola, porque o Mazola ele retornou pro Ituano, né? Mas teve um jogo aqui, eu não sei, acho que foi aqui no Brinco, foi outubro de 2000, deixa eu ver aqui, outubro de 23, deixa eu ver aqui. 24. Impressionante a mudança que teve. Você pega a escalação do Guarani de uns tempos pra cá, só tem o Emerson Barbosa que continuou. É impressionante. Bom, chegaram 9. Mais 2 agora na janela, nova janela. Só aí são 11. Saíram os 4 também. Deixa eu ver aqui. Também do outubro de 23. Não, 22 não foi. Não pode ser 22, né? Tem aqui, é tanto papel aqui que acaba me perdendo, viu? Eu sei que no tempo que o Pastana, quando ele chegou no Guarani, quando ele chegou em julho de 2024, nós estamos falando, senhores, de um ano atrás. Um ano atrás. Só que o Toninho Cecílio estava saindo, né? Como executivo. E o Toninho Cecílio tinha contratado o Matheus Salustiano, Pacheco, René Santos, Gabriel Bispo, Daniel dos Anjos. E aí o Cecílio foi embora. Aí o Pastana chegou. Pastana contratou quem? Deixa eu ver aqui. Marlon Maranhão, Estevam, Lohan, Emerson Barbosa e Pierre. Matheus Mancini, Fred Conte, goleiro, e o atacante Marcelinho, aquele que fez aquele pênalti em Ribeirão Preto. Só o Fred Conte, que inclusive renovou o contrato, ficou, e o Emerson Barbosa. De tudo isso, gente, de um ano pra cá, é impressionante o que saiu. Impressionante. Deixa eu ver aqui. Chegaram aqui na janela anterior o Vitinho, que ainda não estreou no profissional, lateral esquerdo, que alguém contratou o lateral esquerdo, né? O Vitinho pode jogar de meia. Ali na Copa Paulista, o Vitinho ele joga de meia. A família mora em Piracicaba, o Boris sabe disso. É isso, Boris? Isso, o pai dele, acho que é Vagnão, alguma coisa do tipo. É cara legal demais, bacana. A gente às vezes bate uma bolinha aos sábados pela manhã e ele está muito feliz na ocasião quando o filho foi anunciado, né? Porque ele foi revelado eu não me recordo se é Inter ou Grêmio, enfim, é um time do sul do país. É Grêmio. É Grêmio, né? Grêmio, daí ele foi emprestado por Sampaio Correia, depois rodou, o último time foi lá em Alagoas. CRB, Isso, e agora volta pro futebol paulista, né? Pra ficar mais perto da família. Mas pelo menos aqui no time que disputa a Série C ainda não teve nenhuma oportunidade, mas realmente os pais acabam residindo, são lá de Piracicaba, Edu. Ele tem 23 anos só, então tem muita lenha pro Vitinho. Sim, mestre Tigrão, sim. Desculpa aí. Não, por favor. Vamos ver se o Edu tá com o observador atômico ligado e atento. Não.
Isso é com Vamos você. ver, Pedro. hein? Atenção, hein? Você tá com o papel na mão aí, hein? Olha. Agora que eu quero ver se a memória ou se o senso de observação do velho do Rio está aguçado. Não, é que eu preparo em casa os papéis, sou eu que pergunto. Não, mas Agora o senhor quer perguntar. aqui é de improviso. E vocês de vez em quando me colocam em cada puta fogueira. Mas você... E eu de vez em quando devolvo a altura. O que é que esse jogo tem de futebol raiz? O que, o Guarani Ituano? Esse jogo que nós vamos transmitir daqui a pouco. O que tem de futebol raiz Guarani Ituano. Pô, é uma longa história, viu, Tigrão? Não é história, não. Não é história? É factual. Factual. O que tem de... Raiz. Não, sinceramente, não sei, Tigrão, não sei. Então eu te ajudo. Não sei, essa realmente... Os dois times de 1 a 11. Não tem 99. É que eu não vi o Ituano. Só não deu, tá aberto aqui no Guarani, ó. Tá aberto Saiu aqui, bem, hein, velho do Rio. Saiu bem. Olha que maravilha, Edu. Não, mas eu te agradeço por isso. Sabe por quê, Tigrão? Pô, teve você sabe quem que foi? Foi o jogo da Ponte. Teve um adversário também que de 1 a 11. Falei, caramba, que beleza. O Guarani já vem assim. E o Banco do Ituano mantém a sequência também. Olha lá. O banco do Ituano é de 12 até 23, mas complementando, o banco também é na sequência, bonitinho. E o Guarani também mantém a sequência aqui no banco, né? Mantém a sequência aqui. Mas que bom, né? Que esse é o futebol. O goleiro é 12. É. O goleiro reserva. O goleiro titular é 1. Por que o goleiro reserva é 12? Porque é o primeiro reserva, pô. Então os negros inventam esse negócio de uniforme fixo. Numeração fixa, né? Aí a numeração fixa ninguém mexe. Aí os caras metem o pé na bunda do 99. E o 99 vai embora. Aí contrata um outro pé de rato. Chega o novo pé de rato. Ah, você vai ser o 99. Usa a camisa aí do outro caneleiro que nós mandamos embora pra não perder o uniforme. Porra, é tão fácil, cara. Já que não tem nome do jogador nas costas, não tem nome. Não, porque as empresas de uniforme, que elas preferem a numeração fixa. Você acabou de dizer aí, o Guarani de 2 anos atrás tem um jogador. 1 ano atrás, tem um jogador. Não aproveita uniforme nenhum. Ninguém escreve nome na Série C atrás, o que eu acho que é um erro. Ah, mas com a numeração fixa, é mais fácil colocar o nome, porque se o cara é reserva com a 99 e tá escrito lá no 99 Zé Buscapé, aí ele fica no banco, toda vez que ele entrar, não precisa ficar fazendo silk screen na camisa. Isso é bobagem, porque ninguém coloca o nome dos caras na Série C. Deveria colocar. É um desleixo. Na Série B, raríssimas equipes colocam. Então, já que não tem o nome, por que não o goleiro é 1, o lateral direito é 2, o zagueiro central é 3, o quarto back é 4, o lateral esquerdo é o meia dúzia. O primeiro volante é o 5, o segundo volante, quando é 4-4-2, é o 7, o terceiro volante, o primeiro meia, é o 8, e o meia de articulação, o meia cérebro, é o 10. E aí os dois da frente, um é 9 e um é 11. É difícil fazer isso. Olha que maravilha. A gente acompanha o futebol de perto há muitos anos. E eu vou confidenciar para você que quando é time desconhecido, esse monte de time anônimo da Série C, onde o futebol de Campinas nunca deveria ter se metido, não fosse tanta incompetência, aí vem um time que foi fundado há um mês e meio, contrata 40 jogadores, time de empresário, aí vem o goleiro, 75, lateral direito, 69, zagueiro central, 129, quarto zagueiro, 37, lateral esquerdo, 86. Outro dia eu vi
o Vinícius Abarca, que é um avião de repórter, mas um avião. Sabe quando foi isso? Foi no jogo entre Ituano e Brusque, que nós transmitimos pela TV sábado retrasado. O Vinícius, que é um cara dedicado, brilhante repórter, brilhante e brilhante produtor, ele prepara, ele deixa a gente na cara do gol. A hora que eu cheguei nos estúdios da TV Bandeirantes para transmitir o jogo, ele tinha montado, sabe aquela arte onde você coloca o time por posição para a gente mostrar aquela arte, a imagem da arte na transmissão pela televisão. Ele falou: ó, Tigrão, eu tô desde a 1h30 da tarde pesquisando para saber se é isso mesmo. Porque o lateral esquerdo é 129, o centroavante é 12, o goleiro é 75. Aí ele foi pesquisar com a dedicação dele, currículo dos jogadores, posição, se é destro, se é canhoto, e aí ele montou a arte, o nome do jogador, com a foto, às vezes só o nome, depende do material que é disponibilizado, e a posição. Sabe o que esse menino me falou quando eu me assentei ao meu local de transmissão? Tigrão, fiz o que pude, vai na minha, mas se tiver alguma coisa durante o jogo que não tá igual, é porque não foi possível descobrir. Por quê? Porque é a bendita da numeração fixa, essas invenções que não acrescentam nada ao futebol. Então, parabéns ao Vinícius. Esse diálogo nós tivemos sábado retrasado, no momento em que eu cheguei na emissora, e hoje o Vinícius poderia ter tomado um suco a mais, né, na produção. Ele poderia, por exemplo, ter almoçado com um pouco mais de tranquilidade e não ter que ficar fazendo pesquisa arqueológica para saber de onde é que veio o dinossauro. Entendeu? Tá aí, ó. O 1 é goleiro, o 2 é lateral direito, o 3 é zagueiro central, o 4 é o zagueiro, quarto zagueiro que marca pelo lado esquerdo, o 6 é o latera. 5, 7, 8 e 10, o quadrado, 11 e 9, os dianteiros. É difícil simplificar, mas tem cara que gosta de fazer implante de pelo em ovo. Ele acha que o ovo é muito careca, igual era o Gleger, e aí quer fazer implante no ovo. Ou seja, criar pelo em ovo. Tá aí que exemplo bacana, legal, didático, facilita para o cronista, facilita para o torcedor. Torcedor do Guarani que tá no brinco hoje, vai falar: pô, é bom esse lateral esquerdo aí do Ituano, hein? Pô, primeiro volante, como pega, hein? Porque ele entende de futebol, mas vira aquela salada de números. Fica difícil, até que o cara consegue posicionar, até para nós aqui que trabalhamos com isso, às vezes é difícil, até que o torcedor consegue fazer o desenho, acabou o jogo, ele já está em casa, ele não entendeu nada. Então, parabéns para o Guarani, para o Ituano. Hoje é um jogo raiz. O goleiro é 11 e o último atacante, o goleiro é 1 e o último atacante é 11, e estamos conversados. Você concorda comigo, Edu? Eu tô certo ou tô errado? Absolutamente certo, e uma belíssima observação e análise espetacular. Eu esqueci, tem que dar uma faturada, eu volto já, 16:01. Você está na Bandeirantes em Concentração. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso
Apito Final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Concentração. Atenção, Leandro Bolis e Pedro Piscinato. Começo Sim. com Bolis. Bolis, preparado, tudo certo pra narrativa aí, Guarani e Ituano? Edu Pinheiro, sempre, Edu. A narração, é melhor dizendo, né? Narração. Você vem já, segura com a abertura, hein? Pedro Piscinato, destaque final do Concentração, Bugre escalado. Bugre escalado com novidades, Edu. Cauã Jesus entra no time titular. Em relação à última partida, sai o zagueiro Alisson com a 13. E essas são as novidades no Guarani. E destacando também que o Isaac, meia barra atacante do Bugre, está fora por sintomas gripais. Olha, eu encerro com a frase de Darwin, Charles Darwin, no inglês, que disse em 1834 que não é força nem inteligência, é quem se adapta. Essa é a Série C. Leandro Bolis, hein? Com o Guarani Ituano e até já! Termina aqui. Concentração na Rádio Bandeirantes. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante, tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 lá, 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 laia, Bandeirantes, lá, laia, 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 lá. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Jornada Esportiva Bandeirantes. Registrado.
Quem é com P de bola, P de Bandeirantes, e eu estou aqui de novo. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfonaço da Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos chegando neste domingão, dia nobre do futebol. Já, 4h30 da tarde, a bola rola no estádio Brinco de Ouro da Princesa. É a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. É duelo paulista, o bicho vai pegar. Tem Guarani e Ituano. O Bugre Campineiro invicto a 6 jogos, vive o seu melhor momento na competição. Neste momento é o 10º colocado com 15 pontos, vencendo, pelo menos dorme no G8. Amanhã a rodada será completada, o Guarani pode até terminar a rodada no G8, mas vencendo, independentemente dos outros jogos de hoje, dormir. De domingo para segunda, estará feito, isso acontecerá. Só depende do Guarani vencer o Ituano. O Galo de Itu, que iniciou a rodada no G8, mas com os resultados das partidas já realizadas, nesse momento é o 9º colocado com 16 pontos. Ou seja, a diferença é de apenas 1 ponto entre Guarani e Ituano. São os dois times paulistas que entram em campo, duelam já pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Do lado, o Guarani que não perde as 6 jogos. Do outro lado, o Ituano que não vencia 6 jogos, mas na última rodada, jogando em casa, voltou a vencer, voltou a estar no G8 e quer permanecer nesta competição. Vamos juntos do futebol da Rádio Bandeirantes para você ligado no FM em 85,7. Através também dos aplicativos. Rádio Bandeirantes Campinas, tem TuneIn, tem Bandplay e demais aplicativos para você curtir o futebol na palma da sua mão. E é claro, através do nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Já estamos com a nossa live, com imagens aqui na cabine do Boris, dos demais integrantes do timaço de Carlos Batista. Não me esqueça, deixe o seu like, ainda não inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. E tem também a opção para você compartilhar. Você compartilha o link da live, né, do nosso canal, desta transmissão através dos grupos de WhatsApp. Nos grupos de WhatsApp você compartilha o link e, consequentemente, temos um engajamento ainda maior. 4h30 da tarde, a bola rola, Brinco de Ouro da Princesa, é a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Aqui na Bandeirantes, a melhor transmissão do jogo em nome de Seara, que está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. De Rocha Autopeças há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, o Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta no Sicredi e aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. Aroma das Ervas, especialista em temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. E Pesque Top, patrocinador oficial do Guarani, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Mais emoção pra você, muito mais emoção em futebol na Bambam. E futebol é comigo no ar da Rádio Bandeirantes de Campinas. E a partir de agora, girando com o timaço da Rádio Bandeirantes, afinal de contas, nada substitui a emoção e o imediatismo do futebol no rádio. Hoje é dia de futebol, é domingão e é Campeonato Brasileiro da Série C. As vozes que são comandadas por Carlos Batista estarão comigo nesta transmissão para Guarani e Ituano. Hoje, trazendo as informações direto do palco do jogo, no gramado do Brinco de Ouro da Princesa. Com as primeiras informações do Guarani antes da bola rolar aqui no Brinco. Alô, Pedro Piscinato, um grande e forte abraço para você. Boa tarde, Pepe. Boa tarde, Leandro Boles. Boa tarde para o amigo ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes. Domingo à tarde, aquele horário clássico do futebol brasileiro, Guarani e Ituano se enfrentam pela 12ª rodada da Série C. Guarani vem de 6 vitórias, 6 jogos sem derrota, 6 jogos invictos e busca uma vitória hoje contra o Ituano para, pelo menos momentaneamente, retornar ao G8 da competição. E como chega o Galo, como chega o Ituano para este jogo, hein, Pepe? O Ituano, que começou a competição muito bem, teve uma oscilação por conta de muitas lesões. O técnico Mazzola Júnior, em entrevista à Rádio Bandeirantes durante essa semana, citou que as lesões atrapalharam o rendimento da equipe. Como você bem disse, vinha a 6 jogos sem vencer, mas na última rodada conseguiu vencer o Retrô por 2-0 e hoje também busca uma vaguinha no G8, tentando bater o Guarani. Boles.
Beleza, este Pedro Piscinato que estará nas reportagens hoje, substituindo o Breno Beretta, que teve um probleminha, né? Médico de ordem médica, vai passar por um procedimento cirúrgico amanhã, mas vai se recuperar e em breve estará conosco também de volta aqui às transmissões esportivas da Rádio Bandeirantes. A análise do jogo, comentaristas da Bandeirantes, Carlos Henrique, o bate pesado e a sua expectativa para o jogo. Um grande e forte abraço, boa tarde, CH. Para você também, Bolis, um grande abraço, um abraço especial para o nosso ouvinte. A expectativa é sempre de vitória. O Guarani vive um bom momento. Existe um acerto ou outro que ainda o Marcelo Fernandes está ajustando, mas eu acho que está bem escalado com 2 zagueiros. Ele tira o terceiro zagueiro, coloca o meio-campo povoado com 4 jogadores e acredita na frente para ser parceiro do Brunão, o Cauã. Menino promissor. Vamos ver se hoje ele pega realmente no breu, mas em termos de escalação, jogo é difícil, mas Guarani é favorito. Mas em termos de escolha e de escalação, para mim o Marcelo Fernandes está sendo coerente. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão é o fera da opinião e agora vem com seu destaque dentro desta grande jornada esportiva do futebol da Bandeirantes. Fala, Tigrão, grande abraço para você, boa tarde, Tiger. Boa tarde, Bolis. Grande abraço a você também, um abraço aos amigos da grande jornada esportiva da Bandeirantes. Acho que o Guarani está bem escalado, o Ituano também. Observe aí que o Ituano tem a volta do Bruno Silva, que é um cara bom de bola e muito experiente, líder, tanto tecnicamente quanto como um orientador dentro de campo. O Ituano veio bem, prestem bem atenção no lateral esquerdo do Ituano, número 6, Del Pian, apoia muito, chuta bem, bom na bola parada. O Ituano está ajustado e algumas voltas importantes aí no time do Ituano vão dando um pouco mais de opções para que o Mazzola coloque um time um pouco mais ajustado em campo. O Guarani, para mim, é favorito para ganhar o jogo. Preste também muita atenção, você ouvinte da Bandeirantes, nas inversões de posicionamento entre o Cauã Jesus e o Diego Torres. Eles, aqui na entonação da escalação, o Cauã é atacante, o Diego é o meia que vem de trás. Mas eles vão trocar estrategicamente de posicionamento durante o jogo. Acho uma partida muito interessante, com ligeiro pelo momento do campeonato, por jogar em casa, com a torcida a favor, com um ligeiro favoritismo para o Guarani. Mas o tom do jogo deve ser o equilíbrio, porque esse Ituano é uma espécie de moleque travesso quando joga em Campinas contra o Guarani, Bolis. Este é o Tigrão ao lado do CH, os comentaristas da Rádio Bandeirantes. É o futebol para você, 12ª rodada, já 4h30 da tarde, a bola rola. É duelo paulista, tem Guarani e Ituano. E agora o destaque é dele, do plantão e âncora do futebol da Rádio Bandeirantes de Campinas. Ele já comandou concentração e agora vai atualizar tudo para você neste domingão do futebol brasileiro e mundial. Alô, alô, Edu Pinheiro, mais uma vez um grande e forte abraço. Boa tarde, Edu. Grande abraço, Boris, uma honra ser o seu plantão. 8 minutos nos Estados Unidos, finalíssima do Mundial, clubes Chelsea PSG 0-0. Vamos aos demais resultados, vamos com o nosso Em Dia com a Bola. Trabalhos técnicos de Gabriel Ribeiro, Gil Kleber, Lucas Pessoa e o incrível Gilberto Sufi. Futebol é com a Bandeirantes. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Quase gol do Chelsea, hein? Trump deu toda a cadeira, hein? Donald Trump tá lá. Ó, seguinte, na Série C, 12ª rodada, ontem, Itabaiana 0, Confiança 0, São Bernardo 2, Ponte 0, Tombense 1, ABC 2 e Floresta 2 e Piranga 1. Hoje, além de Guarani e Ituano, mesmo horário, lá em João Pessoa tem Botafogo e Londrina, às 19h, 2 jogos, Caxias e Anápolis, Figueirense e Náutico. Na segunda-feira, amanhã, Maringá e Brusque, Retrô e CSA. A Ponte é segunda colocada com 23, o Guarani é 10º com 15.
Olha, é o seguinte, no Brasileirão que retomou, Maracanã, Flamengo 2, São Paulo 0 com 67 mil pagantes. Beira-Rio, Inter 1, Vitória 0, gol nos acréscimos do Bruno Tabata. O Vasco jogando no Mané Garrincha em Brasília, Vasco e Botafogo, e deu fogão, hein? Arthur Cabral e Natan Fernandes. Vasco 0, Botafogo 2. E o filho do Ancelotti já estreou como técnico do Botafogo. E tivemos lá na Arena Salvador o Bahia jogando com o uniforme de Superman. Eu vou falar pra você, eu vou morrer, não vou ver tudo, viu? Bahia 2, Atlético Mineiro 1. Final emocionante. Hulk fez um golaço olímpico, empatando 1-1, mas o Michel Araújo, como um verdadeiro Superman, acabou marcando o segundo gol do Bahia. Hoje o que tem? Tudo à noite, 19, Corinthians e Red Bull Bragantino, 20 e 30, Cruzeiro e Grêmio, Fortaleza e Ceará. Ficando para amanhã, Juventude e Fortaleza na Série B. Quinta-feira, CRB 0, Coritiba 1. Ontem, na sexta-feira, Vila Nova 0, Operário 0. Ontem, Novo Horizontino 3, América Mineiro 1. Paysandu 2, Atlético Goianiense também 2. E tivemos lá em Curitiba, Atlético 0, Goiás 1. Quando Anselmo Ramon, Goiás aí, grande campanha. Novo Horizontino também, grande campanha. Curitiba, líder, grande campanha. Os três melhores, hein? Nós teremos nesse domingo Criciúma e Ferroviária, Chapecoense e Remo. Amanhã, Atlético e Avaí. Ribeirão Preto, Botafogo e Volta Redonda. E na terça-feira, Cuiabá e Amazonas. E na Série D de dado, ontem, Portuguesa 2, Água Santa 1. A Luz está classificada à próxima fase, faltam ainda 2 rodadas. E lá em Monte Azul 0, Inter de Limeira 1. A Inter já estava classificada, faz campanha melhor ainda. E aqui na Band, lembrando que pela Copa Paulista amanhã, hein? Amanhã no Brinco, 19, Guarani e Rio Branco. Agora sim, em dia com a bola na Bandeirantes. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadazervas.com.br. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como o WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais. Em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Leandro Boles. No comando da grande jornada esportiva Bandeirantes, aqui direto do estádio Brinco de Ouro da Princesa, tarde de sol, estamos no inverno brasileiro, já tem bola rolando antes da ficha técnica.
Uma passadinha aqui no YouTube da Rádio Bandeirantes. O João Melo já está aqui conosco, confiante na vitória do Guarani 3-0. Emerson Santos sempre conosco, elogiando o Edu Pinheiro. Lembra da ancoragem do Rádio Campineiro. Denise Márcia tá torcendo pro Guarani. Aldolis, boa tarde a todos da rádio. Hoje 1-0, bom demais. Antônio Carlos, hoje sempre Guarani. Cláudio Rocha, vai Bugre. Thiago Pereira reclamando que só tem 2 guardas ou policiais fazendo revista para entrada no tobogã. Fila enorme para a revista. Cláudio Rocha, gol do Bugre. Valeu, rapaziada. Obrigado pelo carinho, pela audiência aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações. Já já a gente registra mais. Você ligado conosco pelo YouTube. Agora são 4 da tarde, mais 22 minutos. Chegou a hora, na voz de Pedro Piscinato PP, para definirmos a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Símbolo do torcedor, Bugre buscando manter a invencibilidade nesta Série C e retornar ao G8 da competição. Técnico Marcelo Fernandes manda o Guarani com Andrei, goleiro com a 1. Cicinho, lateral direito, veste a 2. Dupla de zaga composta por Rafael, tem a 3. Alan Santos, capitão do Bugre, tem a 4. Fechando a linha defensiva, Emerson meia dúzia na lateral esquerda. Meio de campo formado por Matheus Sarará com a 5, Kelvin com a 7, Caio Melo com a 8 e o argentino Diego Torres com a 10. A dupla de ataque hoje vai a campo com Cauã Jesus 11 e Bruno Santos ou Brunão com a 9. Repeteco do Guarani de Andrei 1, Cicinho 2, Rafael 3, Alan Santos, capitão do Bugre com a 4, Emerson meia dúzia, Sarará 5, Kelvin 7, Caio Melo com a 8, Diego Torres com a 10, Cauã Jesus 11 e Bruno Santos com a 9. E à disposição do técnico Marcelo Fernandes, caso queira fazer as 5 substituições, ele poderá contar com Emerson Júnior, goleiro com a 12, Lucas Justin com a 22, Renan Castro 16, Alisson 13, Lucas Rafael 14, Giovanni Esgiva com a 15, Lucas Martins 18, Pablo 23, Luiz Miguel 20, Gabriel Silva 21, Mirandinha 17 e Deni Júnior 19. Forte, valente, audaz, és um gigante guerreiro, Ituano, você é demais. Ituano, o Galo de Itu hoje vem escalado pelo campineiro, técnico Mazola Júnior com Wagner 1 no gol, Tássio 2, Grigor 3, Matheus Mancini, capitão do Galo 4, Dalpian meia dúzia, Bruno Silva 5, Caio Mendes 7, Ramon 8, Léo Passos veste a 10, Osman 11, Vinícius Popó 9. Repeteco do Galo de Itu com Wagner no gol 1, lateral direito Tássio 2, dupla de zaga de Grigor 3, Matheus Mancini capitão 4. Fechando a linha defensiva, Dalpian veste a meia dúzia. No meio campo, Bruno Silva tem a 5, Caio Mendes 7, Ramon 8. E no trio de ataque, Léo Passos com a 10, Osman com a 11 e Vinícius Popó veste a 9. No banco de reservas, o técnico Mazola Júnior tem à disposição Wesley com a 12, Dija 13, Natan 14, Matheus Rocha 15, Tiaguinho 16, Neto Berola 17, Thiago Moraes 18, Gabriel Razera 19, Fernando Canessim 20, Gustavo Silva 21, Zé Carlos 22 e o ex-Guarani Luiz Gustavo 23. Arbitragem do jogo. O trio que apita o clássico regional hoje é todo do Rio de Janeiro, o trio carioca. Quem apita é o árbitro Pierre Dias dos Santos, que terá como assistente 1 Marcelo Araújo Ocimo e assistente número 2 Thiago Filemon Soares Pinto. Quarto árbitro é o paulista Leonardo Delfino de Abreu Lima.
Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Esse é um jogo para o Guarani para levantar voo, para sair do aspecto de rebaixamento de uma vez. Já saiu, né? Para postular um lugar entre os melhores da competição e dar um aviso a todos. Aqui é Guarani Futebol Clube e estamos nesse campeonato para tentar subir. Esse jogo é um teste de fogo. O Ituano é um bom time, bem armado, bem dirigido, com valores individuais interessantes. Mas o Ituano, que é um bom time e eu respeito muito, enfrenta um Guarani que está a 6 jogos sem perder, está bem escalado, tem jogadores que podem fazer a diferença, Cicinho, Torres, Rafão, ou na frente o centroavante Brunão, não é? Então, o Guarani está pronto, está bem escalado, está bem escolhido, resta saber como é que vai ser dentro do campo, né? Se os jogadores vão ter o controle emocional, a inteligência tática para poder vencer. O Guarani é favorito em casa contra o Ituano. E você, Tigrão, o que você espera de Guarani e Ituano? CH, muito obrigado, um abraço para você. Eu espero um bom jogo, espero um jogo pegado, um jogo equilibrado, um jogo de 2 treinadores experientes. Mazola um pouquinho mais rodado, né? Mas o Marcelo há muito tempo na estrada também. Mazolinha chegando aí perto do 60, acho que já chegou. Marcelo ali 55, 56. Caras vividos dentro do futebol. Os 2 times estão muito bem escalados. Os treinadores trabalharam bem. E eu tenho que dar crédito aqui ao grande momento do Guarani. Há quanto tempo que a gente não falava isso? Está a 6 jogos sem perder, com campanhas horrorosas, caindo da B para C, na lanterna. E agora nesse campeonato, um bom tempo na lanterna também da Série C. De repente, a diretoria trabalhou bem, trouxe contratações pontuais, importantes, trouxe uma comissão técnica nova, trocou o comando do futebol, mudou a atmosfera e o Guarani está muito bem. Então, na teoria, ligeiro favoritismo para o Guarani, mas é um jogo muito igual e eu tenho expectativa de poder comentar aqui um dos melhores jogos que vi até agora dentro da Série C. Espero que assim seja, que tenhamos um bom futebol. E quem está aí pensando em ver Chelsea e Paris Saint-Germain, tira dessa porcaria. O negócio nosso aqui é a Cezona. Esse é o nosso produto. A partir de agora, Leandro Boles, talento puro da narração esportiva do Rádio Brasileiro, comanda aqui Guarani e Ituano no Brinco de Ouro. Com os senhores, a precisão e a vibração de Leandro Boles. Apita o árbitro. Saída com o time do Guarani, tem bola rolando, vamos juntos no futebol da Bandeirantes. E é com B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui, ó. Na Bandeirantes Campinas, sempre com muita alegria e descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Guarani e Ituano aqui no Brinco, saída foi do time do Guarani que já tentou o primeiro ataque. Kelvin botou na frente, chegou atrasado, Osman cometeu a falta dura para cima do Kelvin. O jogo tá parado, fica caído, camisa 7 do Guarani. O Bugrão que neste primeiro tempo ataca pro gol do placar eletrônico, PP. Primeiros minutos de partida, o Osman, que já não estava ali muito na dele marcando, já deu uma pegada no
no Kelvin, volante do Guarani. Falta para o Bugre, Diego Torres se prepara. Bugrão com uniforme tradicional, a camisa verde, verde de história, de tradição, a verde campeã brasileira em 1978. Do outro lado, o time do Ituano hoje com uniforme 2, a camisa branca, com detalhes no vermelho e também no preto, é o rubro-negro de Itu. Tem falta o time do Guarani para fazer a cobrança, o Guarani está a 1 ponto em relação ao Ituano. Ituano tem 16, o Guarani tem 15. Vem para a cobrança o argentino Diego Torres, pé esquerdo da bola, levantou, fechado, de cabeça, tentava Rafael. Sai, tira, vai, ela sobra da bola, Cauã emendou o chute com a canhota no meio do caminho, a bola foi desviada, sobra para Cicinho, que deu uma vacilada, vacilou, dançou, perdeu, voltou com ela para Vinícius Popó, ele cai na disputa de bola com o Everson, atingindo ali o Popó, mas segundo o árbitro foi um toque normal, legal de jogo, não deu a falta, já recupera o time do Guarani. Torcida mobilizada, hein? Torcida mobilizada, nação Londrina marcando presença aqui no Brinco pela 12ª rodada. Expectativa de um bom público, talvez o melhor público do Guarani neste Campeonato Brasileiro da Série C. Guarani que vive um bom momento, são 6 jogos de invencibilidade, 3 empates e 3 vitórias, inclusive empatou na última rodada contra o Londrina, jogando fora de casa, e hoje tem a oportunidade em casa do Vitória de ultrapassar esse próprio Ituano. Dorme pelo menos até amanhã, a rodada será completada amanhã com 2 jogos no G8 do Campeonato Brasileiro da Série C. Por que G8? Porque os 8 primeiros avançam após as 19 rodadas para a segunda fase da competição. Saiu jogando errado o Cicinho, deu de graça para o Dalpian, pé esquerda na bola, tentou o cruzamento, chega bem lá atrás para fazer o corte, o Rafael, a sobra da bola volta para o time do Guarani com o Diego Torres, sai driblando todo mundo na contra-ofensiva para Rafael na tranquilidade, sai jogando de novo para Diego Torres. É o Guarani quem se organiza no campo defensivo. A informação do plantão Bandeirantes, Edu Pinheiro. Olha, gol do Chelsea, Palmer, 21 minutos, Chelsea 1, PSG 0. É a grande decisão do Super Mundial de Clubes, começou às 4 da tarde lá no MetLife Stadium, o Edu tá acompanhando. Bola para Diego Torres, aperta na marcação o time do Ituano, aperta o camisa 7, Caio Mendes, a saída de bola com o Emerson. Ele volta a bola para Sarará na quarta zaga com o capitão Alan Santos. Trabalha a bola por dentro com o Kelvin, recolheu, dominou, o Osman aperta, de novo uma chegada ali, forte do Osman, de novo para cima do Kelvin. Quem que marcou o gol? O Palmer. Caneleiro. Palmer. Bola para Diego Torres, ajeita, domina por time do Guarani, gira para cima do Matheus Mantini, cercado marcado, chega por ali também o Osman, dá o combate, ele é obrigado a recuar e recua para Sarará, tenta sair do time do Guarani, mas esbarra na boa marcação do time do Ituano, mais uma tentativa de passe, a bola foi desviada, volta para o time do Guarani com o Kelvin, coloca a bola na rasteirinha aqui, pela meia para Diego Torres com liberdade, se mandou Cicinho, boa bola, vem Guarani, puxou para canhota, entrada na grande área, bloqueado, rolou para Kelvin, Caio Melo bateu, mas bateu fraquinho, do centro do gol, o goleiro Wagner, que passou pelo Guarani, fez a defesa, PP. Chance criada ali após boa troca de passes entre Cicinho e Diego Torres. Na hora de finalizar, Caio Melo acabou não pegando tão bem na bola, ficou fácil nas mãos do goleiro Wagner. O jogador ultimamente muda sempre de time, né? Muda de time toda hora. Então Wagner passou pelo Guarani, Matheus Mancini pelo Guarani, Bruno Silva pelo Guarani, viveu um bom momento aqui no Bugre. O Osman, Ramon Carvalho passaram pelo futebol campineiro. E o Ituano tem aí o Léo Passos, que estava no Primavera de Indaiatuba, revelado pelo time do Palmeiras. Inclusive fez um dos gols da vitória do Ituano no último sábado pelo placar de 2-0, foi vice-artilheiro da Série 2. E o Vinícius Popó, revelado pelo Cruzeiro, foi o artilheiro da competição e campeão com o Capivariano, ou seja, a dupla de ataque do Ituano tem um artilheiro e o vice-artilheiro da Série 2 deste ano. Rocha Autopeças, há 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Saiba mais no site rochaautopeças.com.br e veja como falar com a loja mais próxima de você. É só o comecinho do jogo aqui na Rádio Bandeirantes, Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Você vem comigo com o timaço de Carlos Batista do FN. Faz extendido 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Pelos demais aplicativos, valeu demais, galera, pelo seu carinho, pela sua audiência. Vamos dobrar a participação da galera no YouTube para a gente registrar. Para registrar a sua participação, participe conosco na nossa arquibancada virtual. Bola no comando do Matheus Mancini, bola longa, ficou de graça para Andrei. Sai jogando curtinho para o Alan Santos, para o time do Guarani. Recebe, domina, abre aqui pela direita, Rafael, se manda Cicinho. Rafael domina, tentou o lançamento, a bola explodiu no Léo Passos e saiu. É lateral para o time do Guarani bater pela direita no campo defensivo. Linguiças da Seara são deliciosas opções para o seu dia a dia. A linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra as saborosas linguiças Seara no Ica Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba tem Iga.
Vem pra cobrança do lateral de novo o Cicinho, um pouco depois da risca no meio campo, pede a bola no comando do Brunão. Bola pra Bruno Santos, recolheu, dominou, foi pra dividida. Tentou escapar no primeiro, não passa pelo Matheus Mancini, Osman com a sombra. Kelvin aperta na marcação, caiu, o árbitro mandou seguir, o árbitro carioca. Pierre Dias dos Santos já recupera a posse de bola ao time do Guarani. Bola pra Sarará, se manda Emerson pra Caiguata. Ele parou, prendeu, olhou, pensou, esbarra na marcação do Caio Mendes. Volta a bola na quarta zaga para Alan Santos. São 3 zagueiros praticamente, né? Sarará de um lado, mais centralizado, como se fosse um líbero antigamente, o Alan Santos. E o Rafael aqui pra direita, que tentou sair driblando, quase perdeu a bola. Osman tocando a bola voltou espirrada aqui atrás. Recomeça o time do Guarani. E atenção, galera, ligado no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo pra você. Agora com 6:30 o primeiro tempo. 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, de um total de 19 nesta primeira fase aqui no Brincão de Ouro da Princesa. Guarani 0, Ituano também 0, Edu. Série B, gol da Ferroviária lá em Criciúma, gol do Tailon. Criciúma 0, Ferroviária 1. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Série B, onde estavam Guarani e Ituano e onde querem estar em 2026. Bola para o Dalpian, recebe, domina para o time do Ituano no campo defensivo, aperta na marcação, Rafael chegou, Léo Passos, toca na bola, a bola não saiu, reclamou Rafael, tirou Bruno Silva, o Guarani aperta na marcação, Cicinho foi para dividir, acabou fazendo a falta para cima de Guilherme Dalpian, o jogo tá parado. Pedro Piscinato, como é que tá o público no tobogão? O tobogão hoje aberto para que a galera marque presença para incentivar o Guarani, aonde o Bugrino gosta de estar, né, Pepe? Isso mesmo, reabertura do tobogão, promoção de ingressos e um bom público olhando daqui do campo. Boles, acredito que é onde o torcedor gosta de estar, né? Então acredito que possa lotar ainda mais. Vai me dizer que o Chelsea fez 2-0. A informação, Edu Pinheiro. Só porque o Tigre não entendeu direito o nome do rapaz, de novo é ele. Palmer, P-A-L. Palmer. Chelsea 2, PSG 0. O Chelsea está ficando com o título do Mundial de Clubes. Não joga muita bola o tal do Palmer, ô Tigrão? Caneleiro, pô. É, né? Ô, Tigrão, que bom me pergunte, você estava falando sobre a escalação antes do jogo, né? Trazendo a sua opinião, concorda em gênero do número de grau, né? O futebol raiz, do 1 ao 11. Aí você citou, né? Goleiro 69. Goleiro 69 por quê? É porque o goleiro gosta não de pegar a bola com a mão, Tigrão? Você fica cutucando, daqui a pouco eu tiro a rádio do ar, hein? Olha o Ituano chegando, Caio Mendes de cabeça jogou pro meio da área, ela passa por todo mundo, vai embora. E passou perigosamente porque houve uma indecisão da zaga bugrina. O Andrei não saiu, a zaga não cortou e a bola passou, né, Pepe? Isso mesmo, Bolle, uma indecisão ali entre o goleiro Andrei e a zaga bugrina, mas acabou indo para a linha de fundo, tiro de meta para o Guarani. Vamos chegar a 9 minutos, primeiro tempo, 22 graus em Campinas nesse momento. Andrei, você jogou mal, será que ele errou a cor da camisa? Deu de graça para o Dalpian. Agradece o presente, empurra pela meia para Osman, curtinho para o Dalpian. Tenta se organizar ofensivamente o time do Ituano, Popó tentou Osman no meio do caminho, chega bem para fazer o corte, a zaga bugrina com Caio Mendes, jogando mal o Guarani, recupera Léo Santos, para Osman, calibrou para bater, nossa, Osman! Osman! Conta comigo, Osman! É lamentável, longe do gol. Jogou lá na avenida, quase naquele supermercado famoso que sempre você toma um pão, come um pãozinho de queijo com café, né, Pepe? Isso mesmo, Boles. O Osman tentou bater ali de longe, mas pegou muito mal. E nesse momento o jogo já recomeçou e é falta para o Guarani na defesa. O Osman... Primeiro semestre ele estava lá no 15 de Piracicaba, salário legal, bacana, camisa 15. Internet 100% fibra ótica com ultra velocidade é na Desktop. Planos a partir de R$ 79,99 ao mês. Desktop sempre ao seu lado. A Desktop que estampa a sua marca. A parte de trás da camisa do Guarani é uma das patrocinadoras oficiais do Bugrão desde o ano passado e prossegue também nesta temporada de 2025. Falta jogo da parada no meio campo, falta já cobrado pelo Ramon Carvalho, trabalha a bola com o Matheus Mancini, filho de Wagner Mancini, e fazendo um grande trabalho no Goiás. Goiás ontem venceu o Atlético Paranense na Série B por 1-0 lá na Arena da Baixada. Bola para Dalpian, recebe, domina, cercado, marcado pelo Cicinho, a briga boa, ele recua para Matheus Mancini com a canhota, falta a bola para o goleiro Wagner, recomeça o time do Ituano no campo defensivo.
Wagner pressiona ali o Brunão. Pé direito na bola, levanta para grande ataque. Léo Passos divide pelo alto com o Rafael. Ela passou pelos dois, mas ainda tocou na bola. Houve um leve desvio do Rafael, por isso a bola saiu. É lateral para o time do Ituano bater. Lateral de batido, boa bola ali por dentro para Bruno Silva com liberdade. Empurrou para Caio Mendes. Se manda pela ponta, recebe Tássio. É um lateral que apoia bastante. Chegou na marcação, ele empurrou de novo para Tássio. Chega Caio Melo na cobertura. Tira, a bola sai em lateral para o time do Ituano bater. Vamos chegar a 11 minutos, primeiro tempo 0-0 aqui no Brinco. É a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Guarani Ituano para você na Rádio Bandeirantes. Vem para a cobrança Tássio. Força nos braços, atenção, jogou para a área, Andrei não foi, olha que bola perigosa, subiu para afastar Sarará, voltou a sobra para Tássio, na direita leva para o fundo, Diego Torres chega no carrinho, tira, vai atrás da bola, tentou recuperar, Caio Mendes, um balão para a área, Andrei, saiu bem do gol para fazer a defesa. Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvi-lo, comecinho do jogo aqui no Brinco, aquele jogo enroscado, 0-0 CH. O tom da partida é o equilíbrio, pela qualidade técnica do Ituano. O jogo está absolutamente equilibrado, nenhuma grande chance. Então, 0-0, correto até agora, Bolis. Está jogando o time do Guarani com Sarará no campo ofensivo, marcado pelo Vinícius Popó. Ele volta a trabalhar a bola por dentro com o Léo Santos para Caio Melo para Léo Santos. Alan Santos parou, prendeu, ele pensou para Sarará. Sarará empurra para a esquerda para Diego Torres. Se mandou o Emerson, tentou o lançamento para Brudão, subiu para afastar Grigor. Sobra da bola para Rabon Carvalho, recolheu, dominou, abre de novo para a direita para Tássio. Pertinho do banco de reservas do time do Ituano que ataca neste primeiro tempo para o gol do Bortão de entrada no Brincão. Consequentemente, do outro lado, gol do placar, ataca o time do Guarani. Lançamento no comando, chegou Alan Santos, mas cometeu a falta. O jogo está parado, falta em cima de Vinícius Popó, um pouco depois da risca do meio campo. É falta para o time do Ituano bater. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo o que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números, é confiança, é segurança, é oportunidade. Conta com o Sicredi. 12 minutos e meio, o primeiro tempo 0-0, é a vez do Guarani pressionar na saída de bola do time do Ituano. Rifa a bola, Grigor tira, Ramon Carvalho não domina, volta por dentro, Cauã Jesus tentou, domínio, Cauã não conseguiu dar prosseguimento no lance, chega Kelvin, tenta recuperar, toca na bola, mas a bola volta espirrada, aqui atrás recomeça o time do Ituano no campo ofensivo. Bruno Silva é quem domina, recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou, abriu para Grigor, tem a pasteliola dominada, Brunão Santos pressiona, lançamento no comando, tira, não conseguiu tirar, Caio Melo, a escapada do Popó pela direita, vem Ituano, levantamento, Andrei. A bola foi desviada no Alan Santos e ficou fácil pro encaixe do Andrei. Ele já sai jogando curtinho para Cauã Jesus. A galera pede para que ele acelere, mas tem poucas opções. Opa, chegou atrasado ali o Caio Mendes, lá a turma do seguir. Conseguiu o toque de bola ali para Kelvin para Cicinho. Cicinho volta a bola para Rafael. Guarani tem a posse de bola, mas aqui atrás. Alan Santos abre pela esquerda para Caio Melo. Tem o Emerson como opção, prefere o passe para Sarará. Sarará recolhe, domina, abre aqui pela direita, Cicinho. Guarani trabalha a bola no campo ofensivo, passes curtos. Alan Santos para Rafael. Rafael empurra pela direita para Cicinho. Já tem a marcação do Dalpian. Diego Torres é quem domina, vem na caça, Ramon comete a falta. Deu aquele totozinho ali por trás para cima do Diego Torres. O jogo tá parado. Tem falta para fazer a cobrança do time do Guarani. Falta que o Cicinho já cobrou. Ele trabalha a bola no campo ofensivo com o capitão Alan Santos. São 14 minutos deste primeiro tempo. Jogados 0-0. Caio Melo, pé direito, enfiou na ponta boa. A bola pro Emerson. Brunão foi para a área. Leva pro fundo, prepara o cruzamento. Pega mal na bola. A bola vai direto pela linha de fundo. É tiro de meta pro Ituano, Pepe. Primeira chegada do Guarani pelo lado esquerdo do ataque com o Emerson dessa vez, porém não conseguiu cruzar com qualidade, apenas tiro de meta que o Ituano já cobrou. 0-0 no Brinco. Isso, o sinal tá marcando para você. Restam 15 minutinhos para 5 da tarde, 16h45 no horário oficial de Brasília. E para você, Valdemir Gomes, o da palavra fácil, como começa o jogo, como esse comecinho do jogo, tá para você em Tigrão. 0-0 aqui no Brinco. Dentro da expectativa, muito equilibrado, e o desenho do Guarani é o seguinte: o Emerson Barbosa é ponta esquerda, aquilo que a gente falava antes do jogo já está configurado, o Cauã Jesus vem na meia, e quem se infiltra e encosta um pouquinho mais no Brunão é o Diego Torres. E aí esse expediente dos três zagueiros, com dois volantes marcadores, especialmente o Kelvin, mas o Caio Melo também marca, libera os dois laterais. Tá mais solto o Emerson do que o Cicinho. Sabe por quê? Porque o Dalpian, que joga ali em cima do Cicinho, ele é muito bom jogador e muito ofensivo. Então tá indo mais o Emerson do que o Cicinho.
É um esquema parecido com aquele que nós vimos do Guarani lá contra o Retrô. Como tá faltando atacante, depois da saída aí do Rafael Bilu, o Emerson nesse jogo é ponta. Eu nem diria que é segunda linha ofensiva. Ele é um dos atacantes aberto pelo lado esquerdo. Aqui pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas em PH, o Gabriel Antônio tá ligado, Gabriel, Vilma, Carol, valeu a todos, Robson Vitoriano em Leme, tá sempre ligado, participando, interagindo conosco, valeu demais galera, um grande carinho pela audiência. Olha, teve um choque do Rafael com o Léo Passos, uma disputa pelo alto, e o zagueiro do Guarani acabou levando a pior, pediu atendimento, o médico tá saindo nesse momento. E tem lateral, o time lutando para bater lá pela direita. Olha, você já baixou o aplicativo novo da Sanasa? Ainda não? Tá tudo ali. É como ter uma agência dentro do seu celular. Baixe agora mesmo o aplicativo, novo aplicativo da Sanasa. É, o médico do Guarani... minutos e meio, o primeiro tempo 0-0. Pois não, Tigrão? O médico do Guarani perguntou pro Rafael. Que foi na cabeça, né, a pancada, né? Foi. Fala seu nome. Em cima, né, Tigrão? É. Fala seu nome. Ele falou, Beckenbauer. O médico falou, sai que eu vou dar uma olhada melhor. Esperou um pouquinho, daí ele falou de novo. Rafael com PH. Não, então pode voltar. Levantamento para a área do Guarani. Tentou Osman, voltou. Tássio com a sobra, levantou. Bola perigosa, Andrei. Rapaz, Andrei, ele pegou a bola quase escapou e quase ele entrou com a bola e tudo para dentro do gol. Foi um lance parecido com aquele gol que ele sofreu na partida contra o Caxias, que foi uma falha. Quase que susto na galera, hein, Pepe? Bola tranquila ali, Andrei quase se embananou. Torcida não, os atacantes do Ituano reclamaram ali, falaram que a bola entrou, mas segue 0-0 no Brinco de Ouro, Boles. Essa só com VAR, né? Só com VAR, e às vezes nem com VAR, só com aquele chip na bola, né, do Mundial de Clubes. Guarani tenta a saída entre corte e defesa lá atrás. A sobra da bola volta para o time do Guarani com o Sarará. Tenta se livrar da marcação do Caio Mendes. Marcação implacável no camisa 7 do time do Ituano. Ele rodopiou, girou e volta a bola para o goleiro Andrei. Andrei que às vezes gosta de fortes emoções. Com o pé direito ele trabalha para com o Cicinho. Bola perigosa. Cicinho sai driblando do primeiro, segundo. Perdeu, mas houve a falta. Do Dalpia para cima do Cicinho. O jogo está parado. Tem falta do time do Guarani para fazer a cobrança. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças. E oferece o melhor para você. Quer saber mais? Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. E está chegando o Derby Campineiro, Derby 210 no próximo dia 2 de agosto. 5 da tarde, estádio Moisés Lucarelli. Tem Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta. 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Muita história, tradição, rivalidade. Derby, você já sabe, é muito mais derby aqui na Rádio Bandeirantes. E aqui tem falta para cima do Léo Passos, cometida pelo Alan Santos. Mais uma chegada ofensiva do Ituano. O Ituano vai ter uma falta para bater aqui pela canhota, Pepe. Capitão do Bugre, Alan Santos, chegou atropelando o camisa 10 do Ituano. E falta para o Galo de Itu pelo lado esquerdo do ataque. Ramon Carvalho vai para a bola. CH, vou te dizer uma coisa, pertinho aqui da cabine. Foi uma falta desnecessária, né? Talvez ali alguém não gritou, cerca, só cerca. Ele saiu, chegou dando aquele coice e acabou atingindo o jogador do Ituano e dá uma chance pro Galo de Itu, CH. O Guarani em alguns momentos está demonstrando falta de paciência, afobação. Esse lance era raciocinar, você foi preciso, não precisava fazer esse tipo de falta. Quase 20 minutos, primeiro tempo 0-0, tem falta para bater o time do Ituano. Caio Mendes com o pé direito, Ramon Carvalho com a canhota, autorizar a cobrança. Quase um atrapalhou o outro. A bola foi rolada na entrada da grande área. Dalpia pegou mal na bola. Chute rasteiro e fraco, tirou defesa. Levantou a bola o Tássio. A bola ficou viva. Bruno Silva escorou. Sobrou para Osman. Tentou ajeitar. Tentou puxar a bola. Insistiu. A bola fica viva no bate. Rebate. Sobra para Osman. De cabeça ajeitou para Ramon Carvalho. Bigo na grande área. Setor canhoto. Olhou para a área. Calculou. Executou para a boca do gol. Subiu a defesa para afastar. Osman com a sobra de cabeça. A bola explodiu na zaga bugrina. Na sequência, tira de qualquer maneira Cauã. Vem pra cima o Ituano, pressiona. Mais uma oportunidade porque a bola ficou viva ali dentro da grande área do Guarani. Tem lateral para bater o Galo. Linguiças da Seara. Deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças Seara no Ica Atacado, com lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba.
youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like, você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Tentou carregar a bola, Léo Passos, perdeu a sobra da bola por time do Guarani, o Ituano pressiona. Levantamento do Kelvin lá na frente para Brunão, foi na corrida e ganhou, passou Diego Torres, recebeu na entrada da grande área, vem Guarani, Diego Torres, falta por trás, esperou o contato e o contato chegou e foi do Ramon. Pra cima do Diego Torres, é falta e pode levar perigo contra a meta do Wagner, Pepe. Bom contra-ataque da equipe do Guarani, desta vez invertendo os papéis. Brunão servindo pro Diego Torres, que só esperou o contato. Ramon Carvalho chegou atropelando e o argentino ficou pedindo cartão pro camisa 8 do Galo. Dito, Bolis. É, porque ele sinalizou, né? Foram 2, 3, 4 faltas. O outro disse não, foi uma falta normal de jogo. Impressão minha ou alguém aqui na região ateou fogo em algum terreno baldio, algo do tipo, porque tem uma névoa, uma fumaça, é isso, Pepe? Tem uma névoa também e o cheiro de queimada, né, Bolis? É verdade, algum mato seco, né? Não chove, isso acaba trazendo... A respiração já é difícil, imagine agora, né? Nesse período sem chover. Tem gol, Edu! João Pedro, hein? João Pedro, Chelsea 3, PSG 0. Aqui tem falta perigosa para fazer a cobrança do time do Guarani. Emerson, Diego Torres, Kelvin. Estava pertinho da bola também por ali o Cauã Jesus, agora saiu, chegou o Cicinho. São 4 jogadores, quem pegou a bola, quem sofreu a falta é Diego Torres. Emerson também quer cobrar, Kelvin para cobrar com o pé direito. Barreira formada, os jogadores estão se pegando ali na entrada da barreira, na entrada da grande área, na risca frontal, pertinho da barreira. O árbitro vai lá, chamando a atenção de todo mundo. Wagner vai para o canto direito. Todo canto esquerdo limpo para o batedor. É falta perigosa para o Guarani. 22-0-0. Kelvin, Diego Torres, partiu Diego, pé canhoto. A bola subiu, pegou mal na bola. É longe do gol, é só tiro de meta para o Ituano, Pepe. O camisa 10, o argentino do Guarani, ele se preparou, ajeitou a bola com carinho, mas na hora de finalizar bateu muito mal, mandou a bola muito longe do gol, segue 0-0 no brinco. E atenção, galera, ligado no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 22:40, primeiro tempo. E no tic-tac, tic-tac, tic-tac do tempo de embalo desta você eu confirmo. 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C aqui no Brinco. Guarani 0, Ituano também 0, Edu. Na Série B empatou Criciúma, em Criciúma 1, Ferroviária também 1 e Brasileirão tem às 19 horas Corinthians e Red Bull Bragantino. Rádio Bandeirantes. É o futebol da Rádio Bandeirantes para você ligado, conectado, vamos juntos. É a Série C do ano paulista entre Guarani e Ituano. Caio Melo trabalha a bola lá atrás, passo muito forte, Emerson Barbosa evita a saída, dá um chutão pro campo de ataque. Brunão de uma forma estranha, conseguiu o toque de cabeça para trás para Caio Melo. Caio Melo no comando para Diego Torres, curtinho para Brunão. Brunão na passada, acabou passando a bola também. Na sequência tirou o Dalpiano, dominou o Kelvin, a bola volta aqui atrás, o Guarani recomeça no campo defensivo. Já ultrapassamos a metade do primeiro tempo, 0-0 no Brinco. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. A mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Está presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadas.ervas.com.br. Falta para cima do Bruno Silva, um pouco depois da risca no meio campo cometida pelo Cauã Jesus. Tem falta para fazer a cobrança, mas os dois se estranham ali. Chegou o Osman, acabou empurrando o Cauã. O Cauã é pequenininho, mas deu uma encarada. O Bruno Silva também deu uma encostada. O Bruno Silva é experiente, 37 anos. O Bruno Silva vai lá, tá conversando, o outro chamando os dois, o clima deu uma esquentada, mas o outro já coloca panos frios nesta situação. Tem falta para fazer a cobrança para tirar essa situação que ficou quente entre ambos, né, Tigrão? Ainda bem que o Osman não é diabético. Que o Cauã já mandou ele comer sagu. Olha o Andrei saindo do gol. Tocou na bola, sorte que não tinha ninguém, a bola deu uma escapada. Foi ali para tirar a bola da cabeça do Rafael, tirou, mas a bola ficou viva. Guarani tenta se organizar ofensivamente, Cauã girou, chegou o Osman rasgando. A sobra da bola volta para o time do Guarani com o Rafael. Recolheu do bola um pouquinho, o torcedor começa a ficar impaciente com essa saída. E demora um pouco do Guarani, lenta por campo de ataque. Agora o lançamento do Samaná, tentando o Emerson, chega Grigor para cortar. Coloca a bola para fora, é lateral lá na canhota, campo ofensivo para o time do Guarani. É jogo importante, o Guarani precisa vencer, vencendo, ultrapassa o Ituano.
dorme no G8 do Campeonato Brasileiro da Série C. Por isso o torcedor da Nação Bugrina marca presença, incentiva o time do Guarani para cima do Ituano. O Guarani ainda não chegou. Bola para Cicinho, recolhe, domina, tem Kelvin por dentro, ele parou, prendeu, olhou, pensou. O Ituano, time compacto com as linhas próximas, dificulta a ação ofensiva do time do Guarani, que vai ter que recomeçar. Bola recuada de novo para o goleiro Andrei, 25,5, primeiro tempo 0-0 no Brinco. Internet 100% fibra ótica com ultra velocidade. É Desktop. Planos a partir de R$ 79,99. Tá barato, em R$ 79,99. Desktop, sempre ao seu lado. Valtemir Gomes, o da palavra fácil, eu quero ouvi-lo. Porque o Guarani tá com tanta dificuldade assim no jogo, hein, Tigrão? Ituano com a marcação alta, pressiona a saída de bola e o Guarani toda hora tá rifando a bola. Olha aí, mais um passe errado, bola pela linha lateral, aqui do lado direito de ataque do Ituano. Mas o jogo é igual, só que não encaixou não, com o Cauã na meia, voltando, às vezes ele vira um volante. Diego Torres está tentando encostar no Brunão, mas o Brunão está muito isolado à frente, brigando contra toda a defesa do Ituano sozinho. E o Emerson, que é o segundo atacante, o Emerson Barbosa, mas muito aberto aqui em cima da linha, né? Tem que entrar um pouquinho mais no campo, fechar um pouquinho mais, né? E participar mais do jogo. Então o Guarani tem essa dificuldade dentro da partida. A articulação que seria do Diego Torres, ela foi transferida para o Cauã Jesus. Só que ele não está conseguindo realizar a função. O Guarani não tem a transição. E nós já estamos nos aproximando dos 30 do primeiro tempo e nenhuma oportunidade até agora a favor do Guarani. Também quase que nenhuma para o Ituano. Mas o Ituano joga fora de casa e, claro, espera um pouco mais, apesar de subir a marcação de vez em quando. Eu acho que se continuar assim, o Marcelo vai ter que rever esse posicionamento aí do Cauã Jesus. Marcelo Fernandes, que hoje que está completando, né? 9 jogos no comando do Guarani, 4 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. Olha o Guarani, lançamento pro Brunão, ficou sem ângulo, marcação do Matheus Mancini, ele protege, ganha, tentou, insistiu, chega a Grigor na cobertura, colocando a bola para fora. Vem a lateral, arranca um lateral, Brunão pro Guarani bater lá pela canhota. Emerson vem para a cobrança, Emerson Barbosa. Diego Torres deu uma encostada, mas encostou também a marcação do Bruno Silva, que não deixa o argentino sem marcação. Chegou de novo lá atrás o Tássio para cortar. A bola volta para o time do Guarani com o Alan Santos, o Guarani mais presente no campo ofensivo nesse momento. Saraná, Brunão ajeitou de cabeça para o Diego Torres, chega Tássio para fazer o corte. Briga Caio Melo. Empurra pelo meio, chegou primeiro Ramon Carvalho, consegue o passe para Caio Mendes, chega Caio Melo na marcação, ele volta, a bola trabalha, a bola com Tássio, Tássio tentou tirar, explodiu no marcador, tira de qualquer maneira Bruno Silva, a bola bate, rebate, sobra para Emerson, coloca no chão, meio esquerda, 0-0, Caio Melo erra o passe, de graça para Ramon Carvalho, esse arranca, tenta trazer o time do Ituano no programa de ataque, faz o break, se livra do primeiro, também no segundo foi puxado, é falta para cima dele, o jogo tá parado, é falta para o Ituano bater, e não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com um amplo portfólio para seu perfil de investidor. Então abra sua conta no Sicredi. Assim que a bola parar de rolar aqui no Brinco, vem aí Edu Pinheiro comandando o intervalo na Bandeirantes. Sai jogando o time do Ituano no campo ofensivo com Guilherme Dalpian. Soltou o jogo curtinho para Osman de novo para Dalpian. Empurra no último terço do campo para Léo Passos. Dominou, protegeu, leva a marcação no primeiro. Encosta Cicinho, toca na bola Rafael, volta espinhada para Léo Santos. Já se livrou da marcação do Cauã Jesus. Pé direito na bola, tentou por dentro, passe para Caio Mendes. Chega para fazer o corte, Caio Melo. Na sequência, perde a bola, o Guarani recupera o time do Ituano. Bola rolada aqui na ponta, Bruno Silva para Dalpian. Quinto sinal está confirmando 5 da tarde, horário oficial de Brasília. Aqui no Brinco com 29,5 o primeiro tempo, 0-0 é a Série C. 12ª rodada. Matheus Mancini levanta a bola para o grande ataque, chega aqui atrás de cabeça, Rafael para cortar na lateral direita. Deixa para Cicinho, Cicinho recolheu, dobrou, tenta se organizar com Kelvin. Kelvin empurrou no comando para Brunão, sozinho, isolado, briga, chega Bruno Silva, toca na bola para a sala. É lateral para o time do Guarani bater um pouco depois da risca no meio campo, mas o Cicinho preferiu cobrar aqui atrás. Cobrou e deixou para Kelvin. Recolhe, domina para Diego
Torres, já tem a marcação do Ramon Carvalho. Quando não vem o Bruno Silva e o Ramon Carvalho. Ele trabalha para trás com Alan Santos, devolve para Diego Torres, empurra na ponta para Emerson Santos, parou, prendeu, olhou, pensou. É um jogo de estudos, os dois times, né? Quando o Guarani tem a posse de bola, o Ituano recua. Quando o Guarani tenta ir para o campo de ataque, o Ituano se fecha. Quando é o contrário também, o Ituano vem para o campo de ataque, o Guarani se fecha. 0-0, 30 minutos, primeiro tempo. Você ligado no futebol da Rádio Bandeirantes, é a Série C, 12ª rodada. Guarani com Alan Santos, deixou para Sarará. Sarará, uma zona perigosa do campo, consegue trabalhar para com Caio Melo. Caio Melo evolui para o campo ofensivo. Brunão meteu na ponta, foi muito forte o passe, a hora saiu. É lateral pro Ituano bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. Meia hora, 30 minutos, primeiro tempo. Série C, 12ª rodada no Brinco. Guarani 0, Ituano, idem, também 0, Edu Pinheiro. Intervalo Série B, Criciúma 1, Ferroviária 1. Intervalo Mundial de Clubes, Chelsea 3, PSG 0. É o futebol da Bandeirantes Campinas, para você ligado, sintonizado, aqui para as principais ruas e avenidas de Campinas, você que está passando pela região, obrigado pelo rádio ligado, pela carona, pelo YouTube, pelos aplicativos e a Rádio Bandeirantes, levando a emoção do futebol para você. Bola para o Alan Santos, encolhe, domina na faixa central do gramado, erra o passe, dá de graça para Ramon, vem embora, briga de ataque, o Ituano carregou, meteu na ponta para Caio Mendes, domina, ajeita a linha lateral da grande área, tem Tássio passando, demorou e perdeu, desarmado por Sarará, é a vez do contra-ataque do Bugrão. Emerson pela meia para Diego Torres, pega um pouquinho a defesa do Ituano mais aberta, lançamento, Grigor de cabeça tirou, ele tentou o Brunão, sobra da bola para Emerson, recolheu, dominou, marcação tripla para cima dele, volta a bola para Sarará, Caio Mera aqui, domina Cicinho, livre pela direita, fez a inversão, a bola chega no peito do Cicinho, ele mata o peito, coloca no terreno, chama a bola de meu amor, trabalha por dentro para Caio Melo empurrou do outro lado para Sarará, Sarará recolheu, dominou, lado esquerdo do campo, inverte de novo, agora pela direita, abraça Cicinho de novo, mata o peito, coloca no terreno, passou pedindo o Kelvin, não tocou, preferiu o passe para Caio Melo no triângulo para Kelvin, recolheu, dominou por dentro para Cauã, Cauã trabalha a bola com a canhota, abre pela esquerda para Emerson, Emerson dominar a bola, escapou um pouquinho, vai atrás da bola, deixou para Sarará, Sarará pressionado, agora vai ter que recuar pro goleiro, tá ali pelo meio, prefere o recuo pro Andrei, para Nick tinha a posse de bola aqui na ponta direita, tem que recomeçar com o goleiro Andrei. Sai jogando curtinho para Rafael. Rafael por dentro do capitão Alan Santos para Cauã. Cauã recolheu, dominou, passou Diego Torres em profundidade, tentativa de lançamento no meio do caminho, a bola foi desviada, tirou Caio Mendes, voltou para Kelvin, de cabeça consegue o passe, toca para Emerson que volta a bola para Sarará. Sarará por dentro para Kelvin. Cicinho livre, ninguém viu, lançamento para Brunão com o peito, ajeitou, subiu a bandeira. Tocou na bola com o peito, ajeitou o Bruno Santos pro Diego Torres. O bandeirinha já marcou impedimento, o jogo tá parado, Pepe. Isso mesmo, Bolis. Bruno Santos fazendo o pivô ali. Escorou de peito para o argentino Diego Torres, que pegou muito mal na bola, mas não estava valendo mais nada. O assistente do árbitro marcou o impedimento e a torcida chiando muito, vaiando muito o Guarani quando troca passes no campo de defesas. E aí, CH, as vaias da galera são justificáveis nesse momento ou não? Não, eu não acho que o Guarani esteja jogando mal. O Guarani está ansioso e errando muitos passes, principalmente na transição. Quando tem que engatar uma jogada, vem o erro de passe. Aí fica complicado, né? E o primeiro precisa parar de errar passes, porque isso, todo mundo sabe, é um princípio básico do futebol. 34, 0-0, você ligado no futebol da Rádio Bandeirantes. O Guarani tenta a saída, bola para Cicinho. Tem o sol no rosto, né, Cicinho? Kelvin, bola perigosa. Chegou para tirar o Alan Santos. O Guarani também, às vezes, dá uma vacilada, umas derrapadas aqui atrás. De novo, bola curta, agora o Alan Santos. Aí foram cobrar o Alan Santos, ele não gostou muito da cobrança, foi o Diego Torres. O Alan Santos deixou a bola na fogueira ali pro Kelvin, ele quase perdeu a bola. A bola saiu, lateral que o Guarani cobrou. Chega o Cauã, a bola não saiu não. Cicinho recupera. Na marginal do campo, ele volta a bola para Rafael. Vai ter que recuar para o André. Recua para o goleiro.
O André agora sim, tranquilo, simples, levantou a bola para o grande ataque. Matheus Mancini na disputa com o corpo com o Bruno Santos. Leva melhor o zagueirão do time lituano, coloca a bola para fora. Guarani tem lateral para bater no campo ofensivo. Vamos chegar a 35 primeiro tempo, 0-0 aqui no Brinco. São as emoções do Campeonato Brasileiro da Série C 12. Essa é a rodada número 12 de um total de 19 nesta primeira fase. Ao final das 19 rodadas, 8 times permanecem na luta pelo acesso e pelo título. Os 4 últimos serão rebaixados. Do 9º ao 15º vão permanecer na Série C. Levantamento do Cicinho para a área. Subiu a defesa para cortar. Do 9º ao 16º, né? 17º, 8º, 9º e o 20º serão rebaixados para a Série D. Tem lateral para fazer a cobrança do time lituano. Aqui para a esquerda no câmbio ofensivo vem para a cobrança o Guilherme Dalpian. Será que vai ter manutenção da Sanasa no seu bairro? Pode deixar que a Sanasa manda um SMS avisando para você. Tentou Caio Melo, a sobra da bola volta para o time do Guarani no meio campo com o Alan Santos. O zagueiro recua, o goleiro Andrei chega na sua intermediária. Empurra para Matheus Cesarará. Caio Mendes pressiona, toca na bola, dá um biquinho da bola para Emerson. Emerson recolheu, dominou, girou, clareou, desafogou, soltou para Kelvin, tentou por dentro. 2 jogadores do turno foram para a bola. E aí o turno recupera com o Ramon Carvalho, tentou o lançamento, chega bem. Tranquilo, Alan Santos para fazer o corte. Empurrou pela meia para Bruno Santos. Vem Guarani, empurra agora pela direita, deixou para Cicinho, foi para a área, Brunão. Cicinho recolhe, domina, linha lateral da grande área, dominou. Encalou a marcação, parou, prendeu, olhou, voltou para Caio Melo, pé direito, cruzou na área, subiu o Grigor para afastar. A sobra da bola, volta para o time do Toro com o Ramon Carvalho abre pela direita para Caio Mendes, se manda Vinícius Popó no comando, dá no mano a mano, vai encarar a marcação do Sarará, ponta direita, parou, prendeu, olhou, pensou, recuou para o Caio Mendes aprofundou no comando para Léo Santos, que caiu, mas não ouviu nada. O árbitro Carioca mandou seguir a sobra da bola, volta para o goleiro Andrei, recomeça o time do Guarani. Roça Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. É roçaautopeças.com.br. 36:40, primeiro tempo, 0-0. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Bola para Caio Melo para Kelvin, recolheu, dominou pelo setor esquerdo, empurrou pela meia, tentou Diego Torres, chega a defesa para cortar. Grigor com a sobra, tirou de qualquer maneira, se livrou da bola. A bola volta de graça para o time do Guarani com o Sarará. Sarará tem pelo meio Caio Melo, prefere passe para Kelvin. Agora sim a bola chegou na faixa central do gramado para Caio Melo. Pé direito na bola, empurrou aqui na ponta para Cicinho. Cicinho recolheu, dominou o Guarani, ataca para o gol do placar eletrônico neste primeiro tempo. Está 6 jogos sem perder. Brunão tentou de primeira para Cauã. A bola passou por ele. Chega Grigor para cortar. Deixa para Caio Mendes. Recolheu, domínio, falta. Emerson Santos no círculo central. Ou Barbosa no círculo central. Acaba cometendo a falta. O jogo está parado. O Emerson que esta semana renovou o contrato, né, Pepe? Isso mesmo. Emerson, camisa meia dúzia do Guarani de contrato renovado. E no momento que a bola parou ali, o Brunão pede mais agilidade para o Cicinho. No lance anterior, ele deu a bola no lateral e ficou pedindo cruzamento na área, o que não aconteceu. Agora ele pede para o lateral procurar mais ele dentro da área. Deu uma cobrada no Cicinho, né? Ó o Brunão aqui, domina, trabalhando bola no círculo central. Deixou para Cicinho, Cicinho recolheu, dominou, passou o Brunão, ele parou, prendeu, olhou, pensou, se livrou da marcação do Léo Passos. Ainda Cicinho levanta a cabeça, faz a inversão de lateral para lateral. A bola chega lá na canhota com Emerson. Emerson recolheu, dominou curtinho para o argentino Diego Torres. Se livrou da marcação do Caio Mendes, mas na contra-ofensiva. Ele volta a bola para Alan Santos para Kelvin. Recolheu, dominou, é o Caio Melo. Kelvin tá flutuando ali por dentro. A bola chegou no Rafael. Rafael parou, prendeu, olhou, pensou para Caio Melo, tentou, acabou, a bola foi desviada e sobra no peito do Dalpian. Léo Passos vacilou, não encontrou a bola e na sequência cometeu a falta para cima do Cicinho. O jogo tá parado aqui na ponta, falta que o Cicinho já cobrou. 38, estamos entrando na parte final do primeiro tempo. 0-0 aqui no Brinco, nós não tivemos nenhuma grande oportunidade no jogo. Jogo equilibrado, os comentaristas já falaram. Diego Torres é quem domina, parou, prendeu, ele pensou para Kelvin, ele domina, puxa a bola, se livra da marcação do Vinícius Popó, artilheiro do Ituano com 4 gols, empurra na ponta para Cicinho, mata o peito, colocando no terreno, tentou Caio Melo, não dominou, a bola escapou, Osman faz o corte, deixou para Léo Passos, tentou a arrancada, Cicinho, carrinho limpo na bola para recuperar para o time do Guarani, ele empurra por dentro, faz o passe curtinho para Kelvin, pisou na bola, quase caiu, consegue se equilibrar e fazer o passe para Sarará, Matheus Sarará, domina lá pela canhota, para, prende, olha, pensa, observa, perto da risca do meio campo, lançamento para ninguém, mas houve a falta, né?
Caio Mendes chegou atrasado, cometeu a falta para cima de Matheus Sarará. O jogo está parado aqui no Brinco. Linguiças da Seara. São deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra as saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Pede bola Bruno Santos na área, o Guarani trabalha curtinho. Caio Melo tentou Cauã. Chega rasgando o Matheus Mancini, colocando a bola para fora. Lateral por time do Guarani cobrar. Finalzinho do primeiro tempo, 0-0. Bola recuada para Rafael. E com isso chama a marcação do time do Ituano. Bola agora para o Alan Santos, que passa o Everson. A bola e recua para o Andrei. Vinícius Popó pressiona o goleiro Bovrino. Andrei com o pé direito levantou para o de ataque para Cicinho. Chegou Osman. Tocando na bola, colocando a bola para fora. Lateral que o próprio Cicinho cobra. Ele recua para Rafael. Rafael tem por dentro ali o Kelvin. Dominou a bola de novo, escapou, ele controlou, retomou o domínio e recua para o goleiro Andrei. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. 40 minutos de bola rolando do primeiro tempo. Ano de que o taque do tempo em bola desta, você vai confirmar aqui no Brincão de Ouro da Princesa. A 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. A Guarani 0, Ituano também 0, Edu Pinheiro. Brasileirão que voltou ontem com Flamengo 2, São Paulo 0, Inter 1, Vitória 0, Vasco 0, Botafogo 2 e Bahia 2, Atlético Mineiro 1. E é com B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui, ó. Na Bandeirantes Campinas. O Bugrino Feiticeiro tá dizendo que o time foi mal escalado. O time tá sem profundidade. O tal do Cauã tem que colocar o Mirandinho, o Gabriel Silva urgente. É a opinião da galera. Galera participando conosco no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Já eu quero a opinião também dos comentaristas. Antes, o Ituano tem falta para bater. Foi derrubado o jogador do Ituano bem na frente do banco de reservas do time do Guarani. O Marcelo Fernandes reclamou. O quarto árbitro foi lá, deu uma encostada pedindo calma, paciência para o treinador Bugrino. Tem falta para fazer a cobrança do Ituano, 41 para quase 42, 41:50, quase 42. Tem falta o Galo de Itu para fazer a cobrança. O Ituano que ficou 6 jogos sem vencer, conseguiu a reabilitação na última rodada, deu retorno ao retrô por 2-0. Ramon levantou, Andrei deu um meio passo para trás para fazer a defesa. Tenta a saída rápida com o Cicinho, mas o Léo Passos acompanhou. Brunão se mandou por lançamento para Brunão, vai chegar, chegou Brunão, escapou, limpou, picou na grande área, cruzou pra boca do gol, chega Tássio pra limpar, tira de qualquer maneira o lateral direito do Ituano. Tigrão, finalzinho do primeiro tempo, tá 0-0 e o jogo, Tiger? Vai ter que mexer, né? O Brunão passando fome, né? Já tá saindo da área que não é a dele, a bola não chega. Quem tá tentando armar o time do Guarani, por incrível que pareça, é o Sarará, pô. Tá jogando aqui como terceiro zagueiro do lado esquerdo. Às vezes ele se traveste de Zenon de Souza Faria. Mas é uma diferença brutal, hein? Inclusive nem bigode ele tem. Quer meter bola de 40 metros e rifa. A bola do Guarani não está passando pelo meio campo. Tem que mexer. Tem que trazer o Diego Torre para trás. O Cauã Jesus, que tem entrado bem com o jogo em andamento, de começo está muito mal no jogo. Então o Guarani está mal posicionado e está sem ter o comando do jogo no meio de campo. Olha aí. Agora o Caio Melo. Tenta o lançamento para ninguém. Então tá todo mundo tentando pensar. Mas está uma confusão geral. Eu faria o seguinte pro segundo tempo. Tira o Sarará. Volta o Emerson para ortodoxicamente ser o lateral esquerdo, sem proibi-lo de apoiar. Abre mão dos 3 zagueiros e aí coloca um atacante a mais para fazer a bola chegar. Olha o Guarani chegando, lançado o Diego Torres, se chegar em perigo ele chega, cruza, mas já chegou desequilibrado e ao cruzar o Wagner saiu do gol para fazer a defesa e mais uma bola em profundidade agora para o Diego Torres, né, Tigrão? Não, ele tá lá na frente, mas não é a dele. Pode aparecer ali como elemento surpresa, mas não o jogo todo. Ele é um cara para vir de trás com a bola. Tem muita capacidade para isso. Então tem algumas opções. Gabriel Silva, Mirandinha, o Pablo Baianinho tá no banco.
né? Tava lá no time da Copa Paulista, hoje tá no banco. Então tem que mexer, tem que desmanchar essa plataforma aí dos 3 zagueiros, preencher um pouco mais o meio, quem sabe, tentar mudar o posicionamento do Diego Torres, vindo mais de trás com a bola, e talvez abrir mão também do Cauã Jesus, né? Não tá funcionando. Não tá funcionando. Não sei. Talvez Giovani, para aí sim preencher melhor o meio-campo. Mas 3 zagueiros com o Emerson espetado e com o Cauã Jesus armando, não deu certo. Vamos bater 45. Lembrando que o Guarani não conta com Isaac por sintomas gripais, foi vetado no jogo. Alô, João Paulo Formaggio da Arena Garamaggio, tá ligado? Tá lá com o professor Lucílio. Hoje o professor não tá distribuindo nota 10 para todo mundo, não, porque ele já corrigiu todas as provas. Vem embora pro campo de ataque o time do Guarani com o Caio Melo. Abertura na ponta para Emerson, ele prepara o cruzamento, levantou, péssimo levantamento. De novo, foi a segunda, né, Pepe? Mais uma vez, mais uma tentativa do Emerson, mandou muito mal no momento em que o quarto árbitro anuncia 2 minutos de acréscimo. 2 minutinhos para Edu Pinheiro reassumir o futebol da Bandeirantes para comandar o intervalo. No Sicredi, além de contar com cartões e seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano, seja em uma das mais de 2.800 agências, WhatsApp, site e app. Abra sua conta no Sicredi. Trabalha a bola o time do Ituano com Bruno Silva. Empurrou para Caio Mendes, foi seguro pelo Emerson. O jogo tá parado. Meia direita é a falta pro Galo de Edu bater. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. A mais praticidade, máximo sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadaservas.com.br. Talvez o último lance do primeiro tempo. Tem falta o Galo, tem falta o Ituano para bater. 0-0, 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Vem para a bola, camisa 7, Caio Mendes. Vai levantar para a boca do gol. Zagueiros altos do Ituano foram para a área. O Grigor e também o Matheus Mancini. Além do centroavante artilheiro Vinícius Popó. De olho no Popó. Partiu para a cobrança. Caio Mendes levantou para a boca do gol. Andrei saiu do gol, deu um soco na bola. Ela fica viva. O árbitro marcou a falta de ataque. Falta marcada, o jogo está parado, um jogador do Guarani caído, por isso a galera está reclamando. Chia, pela falta cobrada rápida que o árbitro não permitiu, é que o Sarará estava caído ali, né, Pepe? Isso mesmo, no momento que o Sarará estava caído, a equipe do Guarani tentou sair jogando rápido, mas o árbitro carioca Pierre já parou e nesse momento a equipe médica do Guarani entra em campo. E ele não quer atendimento não, mas já Sarará, está saindo. O Sarará disse, não quero não, não quero atendimento não. E o árbitro vai pegar a bola para encerrar o primeiro tempo, no momento em que apita o árbitro. Não há tempo para mais nada, termina o primeiro tempo do Brinco. Guarani 0, Ituano também 0 por aqui, a bola parou de rolar. Edu Pinheiro. O Pedro Pessinato, PP. Oi. Deixa eu ver o ambiente do Brinco aí, a galera aí. Como é que tá, PP? Galera vaiando, muitas vaias pro time do Guarani. Nesse momento, o Kelvin, volante do Guarani, conversa ali com a arbitragem, mas torcedores bem insatisfeitos com esse primeiro tempo do Guarani. Tobogã liberado, melhorou público, PP. Tobogã liberado, reabertura do tobogã, a diretoria preparou uma promoção de ingressos, bom número de torcedores nessa tarde no tobogã, Edu. E a numeração do Guarani tradicional de 1 a 11, como joga o Bugre? Bugre vem a campo com o Andrei, 1, Cicinho, 2, Rafael 3, Alan Santos, capitão 4, Emerson meia dúzia, Sarará com a 5, Kelvin 7, Caio Melo com a 8, Diego Torres 10, Cauã Jesus 11 e Bruno Santos, o Brunão, com a 9, Edu. Já CH começando o comentário, o banco e numeração, hein, PP? Banco também seguindo a ordem de 12 até o 23, 12 para Emerson Júnior, 22, Lucas Justin, Renan Castro, que chegou recentemente no Guarani, 16, Alisson zagueiro 13, Lucas Rafael 14, Giovanni Eigiva com a 15, Lucas Martins 18, Pablo Baianinho 23, Luiz Miguel Lotaxi 20, Gabriel Silva também anunciado nesta semana 21, Mirandinha 17 e Denis Júnior 19. Bom intervalo, PP. Valeu, Edu. CH, então no Ituano, o Wagner, goleiro, passou pelo Guarani aqui em 2017, rapidamente, mas passou. Tem aí o Matheus Mancini, filho do Mancini, treneiro, passou por aqui também no Brinco, 2 jogos só.
Bruno Silva, aquele volante, ficou um bom tempo aqui, mais de 100 jogos pelo Guarani. Osman passou pela Ponte e o Mazolinha, treneiro, ficou pouco tempo na Ponte em 2019. Ali como jogador, tem jogado na base da Ponte em 83. CH, sinceramente, sem detalhes. Guarani 0, Ituano 0, como dizia antigamente, né? É com você, CH! Edu, foi um jogo muito amarrado no primeiro tempo, né? O Ituano veio com expediente de marcação de saída de bola, um meio campo onde teve o Bruno Silva, que não deixou o Torres jogar, não deu 1 milímetro de espaço, não é? E o Guarani, para piorar essa situação de marcação competente do Ituano, não está inspirado. Alguns jogadores estão errando demais. Na saída de bola, por exemplo, Sarará não está fazendo o que tem que fazer, deixar a bola no chão, não ficar arriscando bola com ligação direta lá na frente para o Brunão. Mas por que está acontecendo isso? Porque o meio campo do Guarani está muito marcado e com pouca mobilidade. E quando tem possibilidade de construir, está errando muito passe. Muito passe. Caio Melo, irreconhecível, não é? O Kelvin também não está legal. O Torres muito marcado e o Cauã, menino, não fez um bom primeiro tempo. Eu começaria por aí as modificações, não é? A primeira, eu tiraria o menino Cauã para colocar o Mirandinha e também tiraria um dos zagueiros, não é? Provavelmente o Sarará, ou dos 3 volantes, quem tiver pior, na avaliação do treinador. Tem que mexer no time. Desse jeito, o Guarani vai jogar até amanhã e não vai conseguir construir nada. Cicinho e também Emerson jogam hora um, hora outro espetados, mas também pelo lado do campo o Ituano marca muito bem. O Ituano vem para esse jogo de uma maneira muito disciplinada, sabendo com detalhes o que o Guarani e como o Guarani joga. E o Guarani não está tendo dentro do campo, na arrumação tática, no aspecto individual, encontrando saída para os problemas que o jogo está apresentando. Então ele tem que mexer no time, pelo menos em 2 posições, e reposicionar de uma maneira geral o time, não é? E o outro aspecto, para fechar o meu comentário, o Brunão muito isolado na frente, né? Ele ficou irritado o jogo todo porque a bola não chega nele. Não chega nele por esses problemas que eu estou dizendo. Erro de passe, mau posicionamento, jogadores individualmente estão sem inspiração, não é? E o Ituano está jogando, não totalmente no erro do Guarani, mas ele criou o pouco que criou de bolas de presente que o Guarani proporcionou. Então, segundo tempo tem que ser muito diferente do primeiro tempo. A primeira etapa 0-0 correto, mas o futebol do Guarani bem abaixo do que eu esperava, Edu. Olha, é o seguinte, tá no intervalo lá no João Pessoa, no Almeidão, Botafogo 2, Londrina 0. Olha o Londrina aqui do Roger, hein? O Guarani empatou com o Londrina lá, vinha de bom resultado, 2 vitórias, empatou com o Guarani, agora tá tomando de 2 do Botafogo, tá? 19 horas tem Caxias e Anápolis, tem Figueirense e Náutico também às 19. Amanhã Maringá e Brusque e Retrô e CSA. Essa rodada é a 12ª. Começou ontem com Itabaiana do Gilson Kleina 0, Confiança 0, São Bernardo 2, Ponte 0, Tombense 1, ABC 2 e Floresta 2, Ipiranga 1. É o seguinte, nesse momento o Guarani é 10º colocado com 16 pontos, empatando. A Ponte é 2ª colocada com 23. Derrota do ABC, derrota do Ipiranga foi bom para a Ponte. Essa derrota aqui do Londrina é bom para quem luta para o G8, hein? O Londrina é o 4º colocado. Em termos de Mundial de Clubes, segundo tempo em andamento agora, de Chelsea 3, PSG 0, 2 gols do Palmer e outra do João Pedro. Na Série B, a Ferroviária joga em Criciúma, empata 1-1, segundo tempo, Criciúma 1, Ferroviária 1. E no Brasileirão, 19 horas, tem Corinthians e Red Bull Bragantino. Às 20h30, Cruzeiro e Grêmio, Fortaleza e Ceará. Amanhã, Juventude e Sport. Já, Tigrão na área, 17h24 no intervalo. Guarani atacou para o gol do placar. Guarani 0, Ituano também 0. Futebol é com a Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de
de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itaqui Capitalização. Consulte o documento do processo do CEP de mais informações no regulamento poupançapremiadasicredi.com.br. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169,00. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Leandro Boles. Falta perigosa para o Guarani, 22, 0-0. Kelvin, Diego Torres, partiu, Diego, pé canhou. A bola subiu, pegou mal na bola. É longe do gol, é só tiro de meta pro Ituano, PP. Valdemir Gomes. É, gol de falta, coisa rara. 2022, o Guarani só fez um gol de falta, foi contra o São Paulo, foi no comecinho do ano do Diogo Matheus. Em 2023, só fez um de falta contra a Portuguesa Esportes, também Diogo Matheus. O ano passado, Tigrão, em janeiro 24, lá em Itu, por coincidência contra o Ituano, o Mike, lateral esquerdo, fez o gol de falta na vitória 3-0 do Guarani. E em outubro, no Brinco, 2-1 com o CRB, o Matheus Salustiano fez aquele gol de falta, a bola passou debaixo da barreira. E o Matheus Salustiano, que está no São Bernardo, na reserva. Ontem não entrou contra a Ponte e tentou o Diego Torres e isolou o intervalo 0-0, Tigrão. Jogo muito pegado no primeiro tempo. Acho que o Guarani não deu liga. Eu entendo que o Marcelo tem uma ótima leitura de jogo. Marcelo Fernandes, o treinador do Guarani. Evidente que ele vai mexer. É lógico, não vai ficar aí vulnerável. O Guarani não teve poder de penetração, o Guarani não teve chegada, o Guarani não teve variação de jogadas, não teve verticalidade, porque esbarrou num 4-5-1 do Mazzola, né? O Mazzola isolou só o Popó à frente. E aí com o Osman voltando, Bruno Silva, Caio Mendes, o Ramon Carvalho, o Léo Passos, que normalmente é uma espécie de segundo atacante, tá jogando aqui atrás, inclusive se posicionando do lado esquerdo, defensivo da equipe do Ituano, linha de meio campo, às vezes um pouquinho à frente, para fechar as avançadas do Cicinho, que teve muita dificuldade para encontrar espaço para jogar. Teve nenhuma bola que o Cicinho foi ao fundo e executou o cruzamento. Então esse 4-5-1, né? Eu acho até que em alguns momentos um 5-4-1. 5 na linha de 5,
4 numa linha à frente da linha de 5 e só o Popó à frente. Só que tem um detalhe, quem ouve isso pensa que o Ituano se retrancou e não quis jogar, não. Com a bola o Ituano também tentou ir. Quando retomava, aí subia um pouquinho, aí povoava mais o campo de ataque, mas também não teve eficiência, não teve qualidade, na verdade. Porque na maioria das vezes, quando retomava, o Popó estava muito sozinho. Quem é que seria o companheiro natural do Popó? Seria o Léo Passos. Está jogando aqui, fechando a porteira do Cicinho, lá pelo lado esquerdo da equipe do Ituano. Então, um jogo tático, um jogo de xadrez. E eu entendo, pelo que eu estou vendo aí, não mexeu. O Guarani, estou vendo já 6 jogadores aqui no quadro. E as camisas são aquelas tradicionais de 1 a 11. Tem que mexer, não deu certo. Vejo mais um agora, que é o Rafael 3. Ele vai mexer, tem um jogador prontinho para entrar, viu, Tigrão? Tem um. Então, esse não está no meu ângulo aqui. E você daí, claramente, tem uma visão mais panorâmica do gramado. Então não funcionou o Guarani. O negócio dos 3 zagueiros, com o Sarará caindo lá do lado esquerdo, terceiro zagueiro pelo lado esquerdo para espetar o Emerson, não funcionou. O Guarani criou praticamente nada. Nada, absolutamente nada. A ponto do Wagner, ótimo e experiente goleiro do Ituano, não ter feito nenhuma defesa. Não trabalhou. Não sei, uma bolinha recuada aqui, outra ali e mais nada. Então, pobre, tática, técnica e fisicamente o Guarani no primeiro tempo. E o Ituano na dele, fechando, encurtando, diminuindo e com a bola tentando alguma coisa, mas sem se expor, sem se arriscar, sem desorganizar o compartimento defensivo. Então é um 0 a 0 típico. 0 a 0 fiel. Para quem não viu o jogo e vê só o placar, é isso mesmo que você está vendo aí no resultado. Não aconteceu nada. E o 0 a 0 demonstra clarissimamente a falta de futebol, de agressividade, de técnica, de verticalidade e de chances de gol no primeiro tempo. Espero que melhore na segunda etapa. Os times já voltaram. Detalhes finais para o início do segundo tempo no Brinco. E quem comanda o show aqui quando o melão rola é a potência, a vibração e a precisão de Leandro Boles. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, um dos comentaristas do timaço de Carlos Batista, hoje na partida ao lado de Carlos Henrique, o bate pesado. Vai começar no segundo tempo, Guarani com uma troca, vem aí o 17 no Bugrão, né, Pepe? Isso, Boles, 17, Mirandinha entrou no lugar do pendurado Sarará. Beleza, então, portanto, a primeira mexida do Guarani. Só essa, né? O Ituano não mexe para a etapa final. Vamos juntos para o segundo tempo. A saída vai ser do time do Ituano. Apita o árbitro. A bola rolando. Vamos juntos para o segundo tempo aqui na Bandeirantes. E você já sabe que é com B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Na Bandeirantes Campinas, sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Começa o segundo tempo de Guarani e Ituano, a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Guarani nesta etapa final atacando pro gol do portão de entrada do subestádio. Neste entardecer bonito na cidade de Campinas, agora com 21 graus de temperatura neste domingão, dia 13. Tem lateral para fazer a cobrança o time do Ituano que não mexeu para a etapa final aqui pela direita. Vem para a cobrança o camisa 2, Tássio. Vem para a cobrança do lateral para o Ituano que consequentemente ataca pro gol do placar eletrônico nesta etapa final. Força nos braços, Tássio levantou para Léo Passos, escorou a bola, ficou viva dentro da área, saiu do gol Andrei. Andrei para fazer a defesa para o time do Guarani. Já a opinião dos comentaristas em relação a esta mexida do técnico Marcelo Fernandes. E aqui o Osman chega forte para cima do Cicinho, derruba o lateral direito do Guarani. O time bugrino pede o cartão, o árbitro apontou apenas
a falta que o Rafael vai cobrar pro time do Guarani. Você está ligado na Bandeirantes Campinas 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, pelos demais aplicativos. Vamos juntos, é o futebol da Bandeirantes. Você que está no YouTube, não esqueça, deixe o seu like, participe, interaja conosco através da arquibancada virtual. Ainda não é inscrito? Então se inscreva no canal, ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. Bola pro time do Guarani, quem domina, Caio Melo para Diego Torres, aqui para Canhota, primeira participação de Mirandinha, dominou, partiu para cima, passou Emerson, ainda Mirandinha, dominou, traz a bola pro pé direito, perde a bola e faz a falta. O árbitro marcou a falta, aquela falta que o time do Ituano não tinha posse de bola. Falta já batida. Osman quem domina, setor esquerdo de 3 dedos, meteu pela velocidade para a corrida do Léo Santos. Chega Rafael na marcação, linha lateral da grande área, encosta também Cicinho para roubar pro time do Guarani. Pois não? Não, mudou tudo o Guarani, tá? Diego Torres agora saindo com a bola de trás. Agora ele é o meia no primeiro tempo. Ele foi um atacante a mais e não funcionou. O Cauã tá mais adiantado, encostado lá no Brunão. E o garoto que entrou aí, o Mirandinha, também enfiado. Então o Guarani sai ali de um teórico 3-5-1 ou 4-5-1, melhor dizendo, para agora sim um 4-3-3, hein? 3 atacantes, porque o Cauã tá lá na frente. E no meio vão ficar o Sarará. O Sarará saiu. O Kelvin, o Caio e o Diego Torres. Com o Cauã, Jesus, Bruno Melo e Mirandinha à frente. Pelo menos no primeiro desenho, não gostou do que viu no primeiro tempo o Marcelo Fernandes. E agora coloca o time em cima do Ituano de uma maneira mais agressiva. O Guarani é muito mais, pelo menos no desenho, muito mais ofensivo do que no primeiro tempo. E para você, CH, a sua opinião, esta mexida no time do Guarani, o Mirandinha está em campo. Ah, eu gostei da substituição. O terceiro zagueiro não deu certo para esse jogo. Eu acho que o Mirandinha já está pedindo passagem faz tempo. Vamos ver se ele, dentro do campo, comprova essa expectativa que temos. Placar de 0-0, vamos chegar a 4 minutos de segundo tempo e todo tem falta para bater. Lá pela canhota, vem para a cobrança Caio Mendes, bola parada bem à frente do banco de reservas do Ituano. Vem para a cobrança o Caio Mendes, pertinho da bola também o Dalpian. É perigo contra a meta, Bugrino orienta a formação da sua barreira, o goleiro Andrei. Apesar, na verdade é só um homem, né? Só o Cauã Jesus que fica ali pertinho da bola. Porque todos vão para a área. Porque uma bola perigosa. Caio Mendes, pé direito, levantou o Andrei, saiu mal, a bola ficou viva, bateu no Emerson. Tira de qualquer maneira a defesa. O Andrei saiu do gol e não achou nada. A bola na sequência foi colocada para fora. Tem lateral para bater o time do Ituano. Permanece o Galo de Itu no campo ofensivo. Vem para a cobrança Tássio. Tássio vem para a cobrança. O Ituano que voltou a vencer na Série C na última rodada quando derrotou o Retrô pelo placar de 2-0 jogando no estádio Novelli Júnior. Vem para a cobrança Tássio. Força nos braços. Jogou procurando o Léo Santos. Subiu o Alan Santos. Léo Passos. Subiu o Alan Santos para cortar. Mirandinha ficou com a sombra. Acelera. Vem para trazendo o time do Guarani. Soltou para Brunão. Já foi para a área. Mirandinha do outro lado. Ele tem Cauã. Sai driblando, demorou para tocar, foi fominho e perdeu o Brunão. Recupera após ter bola o time do Ituano e na sequência ele comete a falta por trás, para cima de Caio Mendes, o jogo tá parado. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. 5 minutos de bola rolando, segundo tempo. No tic-tac do tempo, no embalo desta emoção, eu confirmo 12ª rodada Série C aqui no Brinco. Guarani e Ituano e Guarani 0-0, Edu. Olha, estamos com 15 segundo tempo, Mundial de Clubes, Chelsea 3, PSG 0, às 19, Brasília da União Química, Corinthians e Bragantino. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que está conosco no YouTube, não esqueça de deixar o seu like. Dalpian cobra o lateral, tentou Osman na disputa de bola com o Cicinho. Foi seguro, Osman. O árbitro pegou a falta um pouco depois da risca no meio campo, setor canhoto, tem lateral ou falta na lateral, o time de Ituano para bater. Linguiças da Seara, são deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente, você encontra essas saborosas linguiças Seara no Ica Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba.
Guarani que volta a campo pela Série C só na outra segunda-feira. Vai jogar lá em Anápolis contra o Anápolis pela 13ª rodada da Série C. E a 15ª tem o Derby 210. É um sábado, dia 2 de agosto, 5 da tarde, na Rádio Bandeirantes, na tela da Band. Tem o Derby Campineiro. E Derby é muito mais Derby aqui, ó, na Bandeirantes. Falta em cima do Léo Passos, tá com a mão na cara o atacante do time do Ituano, que disputou o Paulista da Série 2 pelo Primavera. Falta frontal pro Galo de Itu bater PPP. Alan Santos, capitão do Guarani, camisa número 4, foi ele quem deu um pega ali no Léo Passos. Nesse momento, os jogadores do Ituano fazem uma rodinha ali no árbitro Pierre Dias dos Santos, pedindo cartão amarelo para o zagueiro bugrino. 7 minutos, o árbitro não mostrou nenhum cartão ainda. O Pierre Dias dos Santos do Rio de Janeiro. Falta pro Galo bater. Dalpian para cobrar com a canhota. Osman estava por ali, saiu da bola, deixou pro Caio Mendes. Caio Mendes e Dalpian. Os dois conversam. Pelo gesto ali do Dalpian, é o Caio Mendes quem vai bater. Barreira formada, falta frontal. Caio Mendes pegou mal na bola. A bola subiu, tá subindo ainda e só agora começa a descer. Levanta a bola pro campo de ataque. O goleiro Andrei na cobrança no tiro de meta. Pro Brunão escorar. Brunão tentou escorar. A bola chegou pro Cauã. Cauã pro Brunão. Dominou, carregou, devolveu pra Cauã. Setor direito, volta pra Kelvin. Se mandou Diego, pô a bola. Diego Torres recolheu, dominou, faz o break, parou, prendeu, encarou. Entrada na grande área. Passou o Emerson pra receber, cruzou, rasteiro, tira Grigor. Ele tentou o cruzamento por baixo para Mirandinha. Chegou Grigor para afastar. Foi uma ação ofensiva legal, bacana no Guarani. Permanece o Bugrão no campo de ataque, empurrado pela nação bugrina. Guarani tem lateral para bater, vem para a bola Emerson. Levantou para Mirandinha, escorou de cabeça. Wagner dá 2 passos para trás para fazer a defesa. Defesa tranquila, né, Pepe? Defesa tranquila do goleiro Wagner, ex-Guarani. E nessa primeira chegada, o Guarani traz sua torcida junto, que começa a cantar mais forte nas arquibancadas do Brinco. É isso, empurrando o time bugrino, sabe da importância de um resultado positivo. É o presente momento, nós não tivemos nenhum lance de perigo, né? Nenhum trabalho, tanto do Andrei quanto do Wagner. Isso porque dentro do apito final tem o quadro A Defesa do Jogo, o apito final, que será comandado pelo Edu Pinheiro. Até o presente momento, nada, never, 0, nada, absolutamente nada. Olha, você já viu se o seu atendimento pelo WhatsApp da Sanasa resolve? Então anota aí, ó, 0800 7721 195. 0800 7721 195. Domina Caio Melo para o time do Guarani no peito do Kelvin. Ele mata no peito, coloca no terreno, recobra o capitão Alan Santos. Domina a pista na bola, volta o jogo para Rafael. Tenta se organizar e trazer o time bugrino para o de ataque, o Rafael. Agora ficou cercado ali pelo Léo Santos, bola recuada para o Andrei. Andrei domina, puxa a bola para o pé direito, está jogando na quarta zaga para o Alan Santos. Popó pressiona, consegue o passe para Emerson, agora marcado pelo Caio Mendes. Emerson domina, puxa a bola para o pé direito para Kelvin, pressiona a saída o time do Ituano. E chegou o Ramon Carvalho para cometer mais uma falta. Olha, pelas minhas contas aqui no visual, essa é a 4ª ou a 5ª falta do Ramon Carvalho. E todas as faltas que ele chega realmente para matar o lance. Mais uma, acabou derrubando agora ali o Kelvin. O jogo tá parado, vai lá, levanta o seu companheiro de profissão. Mas a falta foi marcada. E no primeiro tempo, o árbitro acabou sinalizando para o próprio Ramon Carvalho que ele estava exagerando nas faltas. E numa próxima falta marcaria cartão, mas só valeu para o primeiro tempo, né, Pepe? É isso mesmo, como você bem disse, o árbitro no final do primeiro tempo já havia advertido o Ramon Carvalho e falou que a próxima ele aplicaria o cartão, o que não aconteceu. É verdade, Ramon, que é natural aqui de Limeira, da vizinha cidade de Limeira. Lembra para o ataque o time do Guarani com Mirandinha, falta, agora tem que mostrar cartão, né, juizão? Ele vai mostrar. Primeiro cartão para o Bruno Silva, que segurou o Mirandinha, Pepe. Bruno Silva ali não ia alcançar o Mirandinha na corrida, que lançou a bola na frente, recebeu o primeiro cartão amarelo da partida. Aí a informação de Pedro Piscinato, PP, hoje nas reportagens aqui da Rádio Bandeirantes. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. A mais praticidade máxima de sabor às suas receitas da família Sato para a sua mesa. Glauco Sato, Sato Pai, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse armandaservas.com.br. Emerson na esquerda, cruzou na área, passa por todo mundo e sai em lateral.
Passou pelo Brunão, pelo Cicinho e pelo Cauã que fecharam na segunda trave. Foi um bom momento do Guarani, hein, Pepe? O Cauã Jesus e o Cicinho ali se jogaram quase que como se fossem um só na bola, porém não conseguiram alcançar. É apenas lateral para o Ituano, segue 0-0 no Brinco. E aí, Tigrão, já dá para analisar, opinar se o Guarani melhorou neste segundo tempo, principalmente com a entrada do Mirandinha? Melhorou sim. Mirandinha está fazendo a segunda linha ofensiva pelo lado esquerdo. E veja, o Emerson não rendeu absolutamente nada como ponta no primeiro tempo. Não apoiou, não criou nada. Aliás, não é apoio, porque ele já estava lá na frente. Agora, com a saída do Sarará, ele volta a ser tradicionalmente ali, convencionalmente, o lateral esquerdo com liberdade para apoiar. Escanteio. E aí ele vem de trás com a bola, que é o que ele gosta. Já cresceu, já fez um belo cruzamento agora. E o Diego Torres tá ficando mais com a bola no meio campo, enquanto que o menino que começou o jogo hoje pela primeira vez, o Cauã Jesus, tá mais adiantado lá perto do Bruno Santos. Melhorou o Guarani. O Guarani teve um escanteio, mas o Cauã Jesus cobrou muito forte, a bola passou e saiu aqui em lateral para o time do Ituano bater. 12 minutos e meio, segundo tempo 0-0 no Brinco. Tássio levanta a bola, tentou, Bopá, subiu o Emerson para cortar, ficou olhando para a bola o Caio Belo, mas não atingiu a bola, não chegou, não atacou a bola. Quem atacou foi Léo Santos, Léo Passos, que já meteu para Osman, faz a inversão para Caio Mendes em posição legal de cabeça para o meio da área, tentou Léo Passos, nas mãos do goleiro Andrei, abraça a bola, fica com ela, sai jogando com o Kelvin, ele se livra bem da marcação do Osman, trabalha a bola pela direita para Cicinho, Cicinho tem a marcação, pressão para cima dele de calcanhar, deixou para Cauã, Cauã rabiscou, se livrou da marcação do Osman, que já tem cartão, não, Bruno Silva tem cartão, trabalha agora com o Kelvin na carta, zaga para Léo Santos, bora, Bogrão, precisa ganhar, para quem sabe fechar a rodada do G8, nesta parte final, para crescer na hora certa, né, na hora final, na hora decisiva, e avançar na competição, bola enfiada do Diego Torres para Emerson, chega Grigor com velocidade, colocando a bola para fora, Grigor que tem como origem a posição de volante, chegou a jogar até como camisa 10 nos outros times por onde ele passou, e agora está jogando aqui na zaga, segundo jogo dele consecutivo como zagueiro central do time do Ituano, tem velocidade, o Grigor, ele quem cortou, colocou a bola para fora, uma disputa ali normal com o Emerson, que acabou levando a pior, tá tudo ok, o Atru foi lá conferir a situação do lateral esquerdo do Grindo. É ele quem vem para a cobrança, 0-0 no Brinco, o Guarani ataca para o gol do portão de entrada no seu estádio neste segundo tempo, força nos braços, Emerson levantou, ninguém do Guarani para atacar, a bola tirou a defesa com Bruno Silva, voltou para Emerson, lado esquerdo do campo, empurra para Caio Melo, levantou na área, Wagner sai do gol para fazer a defesa, na verdade nem saiu, né, Pepe, ficou esperando e a bola caiu nos braços do Wagner. A bola veio tranquila nas mãos do Wagner, enquanto o Brunão e o Matheus Mancini ali se agarravam dentro da área, a bola ficou de graça para o goleiro do Galo de Itu. Carlos Henrique, o bate pesado, e para você, o Guarani está melhor nesse segundo tempo ou ainda é prematuro a gente dizer essa melhora no time do Guarani? Olha a chegada do Caio Mendes por time do Ituano, dominou, tentou giro na entrada da grande área, soltou para Tássio, de primeira, cruzou para Popó, subiu para afastar Rafael, a sobra Léo Passos para Osman, bico na grande área, setor esquerdo, vem Ituano, Osman recolheu, dominou, encara a marcação do Cicinho, trava Cicinho, a bola bate no lateral, Bugrine sai, é lateral para o Ituano bater, lá para canhoto, o próprio Osman vem para a cobrança, prefere deixar a bola para o especialista da posição, que é o Guilherme Dalpian, com a meia dúzia estampada na camisa, vamos chegar a 15, quase 15 minutos de segundo tempo, 0-0 para a galera de Itu, curtindo o futebol da Rádio Bandeirantes, a galera presente também aqui no Brinco, levantamento do Dalpian para a boca do gol, subiu para afastar Kelvin, a bola fica viva, Diego Torres toca na bola, Bruno Silva com rebate para o time lituano, já meteu na ponta para Dalpian, para Osman, curtinho, bastou Dalpian, estica a perna, toca na bola Cauã, protege Osman, usa a sua experiência para ganhar lateral para o Ituano. E para você, CH, comecinho do segundo tempo, Guarani melhorou no jogo, tá 0-0 por aqui. Melhorou sim, mas não o suficiente. Um defeito que foi apresentado no primeiro tempo continua no segundo. Time ansioso, errando principalmente a penúltima bola. Falta capricho. Num jogo equilibrado como esse, o jogo está equilibrado para mim, portanto o placar está absolutamente correto. Você precisa errar o mínimo possível. E o Guarani continua errando passes simples que não pode errar. Placar de 0-0 para você ligado no futebol da Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui o Tássio domina, ajeita, carregou a bola, tentou escapar na marcação no primeiro, passou e sofreu a falta.
Falta do Caio Melo, o torcedor protestou, mas o árbitro marcou. Liga direita, é falta pro Galo de Itu bater Pedro Piscinato. Caio Melo deu uma pegada ali no lateral direito do Ituano, o Tássio. Vem bola na área do Guarani, Boles. Vai levar perigo contra a meta ali defendida pelo Andrei, que está orientando a formação do seu único jogador na barreira, que é o Mirandinha. Agora o Mirandinha, o Cauã tá ali no rebote. Falta que o Ituano vai bater. O Ituano que iniciou a rodada dentro do G8 com os resultados de ontem. Nesse momento é o nono colocado com 16, está subindo para 17. Vem para a cobrança Caio, pede direito na bola, levantamento para a boca do gol, subiu o Brunão para cortar, toca na bola de primeiro, Tássio, a bola ficou viva, o Brunão chegou a resvalar na bola, a bola ficou nas mãos do André, que já vai ter o lançamento, se chegar, o Mirandinha não chega. Muito forte, a bola saiu, é lateral para o Ituano bater. Desktop, internet premiada, ultra velocidade, 100% fibra ótica, a partir de apenas R$ 79,99. Assine fácil pelo site desktop.com.br. O link para 0800 100 0102. Tenta vir para o grande ataque, o time do Ituano, chega a defesa bugrina para cortar com Kelvin, trabalha com Rafael, pressionado, Osmão para cima do Cicinho, ele recuou para Andrei despacha de qualquer maneira, levanta a bola para o grande ataque, para Brunão, tentou escorar, a bola passou por ele, sobra para Matheus Mancini, dá um balão para o grande ataque, a bola sobe, desce, Osmão vai brigar, Cicinho toca na bola, procura a bola Cicinho, quem encontra é o Léo Passos, acabou caindo e sofreu a falta, o em cima marcou e foi lá para evitar qualquer animosidade entre ambos. Está marcada a falta, mais uma pro Ituano bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 18 minutos de bola rolando, segundo tempo. É o futebol da Bandeirantes Campinas, é o timaço de Carlos Batista mais uma vez em campo, levando a emoção do futebol para você. Confirmando aqui no brinco, 12ª rodada da Série C. Guarani 0, Ituano 0, Edu Pinheiro. 28, segundo tempo, Mundial de Clubes, Chelsea 3, PSG 0. Na Série B, vira o Criciúma. Segundo tempo, gol de Jean Carlos. Criciúma 2, Ferroviária 1. Bandeirantes. É o futebol da Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos juntos, galera. Obrigado mais uma vez pelo seu carinho, pela sua audiência. Você ligado pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Já mais uma passadinha pelo nosso canal no YouTube. Aqui perde a bola, Mirandinha. Vai atrás, tentou recuperar, tá valendo. Tocou na bola, o Caio Melo, sobra da bola. Toca Alan Santos, no bate-rebate, era a volta para Kelvin. Recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, já faz reversão. A bola chega na ponta para Cicinho. Lá na direita, Cicinho para Cauã. Bora, Cauã. Uma só, Cauã. Vai lá. Parou, prendeu, olhou, pensou, procurou alguém, rabiscou, girou por dentro. Cabeça do Graciano para Caio Melo. Boa, bola metida na ponta para Emerson. Chegou inteiro no lance. Levanta a cabeça, faz a finta. Escapou, invadiu a área, bateu cruzado. A bola explodiu na defesa. Rebote para o Guarani. Tentou diminuir o Caio Melo com o Tássio. Última tocar na bola foi o Melo. É lateral para o time do Ituano bater. Chegou inteiro na bola o Emerson Santos. Ele tentou bater cruzado, né, Pepe? Tentou arriscar ali. E agora Bruno Silva, volante da equipe do Ituano, camisa número 5, cai ao gramado, parece que sente a perna ali, vai precisar mudar, Boles. Não vai dar mais para ele não, já tinha cartão, o experiente Bruno Silva, né? Tá saindo aqui, vai sair, né, no caso, o Bruno Silva, foi ele quem cortou. E a equipe médica do Ituano já está em campo para atender o volante. Foi ele quem cortou o chute cruzado ali do Emerson. Então, portanto, vai mexer pela primeira vez o Mazola, ou pelo menos há uma intenção, pelo menos ele não está conversando com ninguém agora, né? Então vai prosseguir no jogo. Os jogadores do Ituano estão aquecendo lá ao fundo. Mas não tem ninguém conversando com o Mazola. Agora ele chamou. Acho que é o Neto Berola. Bom, vamos aguardar qual é o jogador que vai entrar no time do Ituano, mas o Bruno Silva de fato está caído, colocando a mão na posterior da coxa. A Samasa é digital. Aplicativo novo, site novo, WhatsApp. É uma agência dentro do seu celular. Alô, meu grande amigo Nivaldo Coan, o rei de Capilarina da Charque. Está sempre ligado, acompanhando o futebol da Rádio Bandeirantes Campinas. Marcão Constantino, Marcão. Grande Marcão, um abraço para você, para o Juninho. Estão ligados, curtindo o futebol. Já deixaram mensagem aqui no Instagram do Boles. @Leandro Boles com 2 L's e S. Siga também a Rádio Bandeirantes, @Rádio Bandeirantes Campinas, @Rádio Bandeirantes Campinas. Bom, o Bruno Silva está se levantando pertinho de você aí, Pepe, mas não vai continuar, foi embora, né?
Foi embora o Bruno Silva, né, Pepe? Isso, o Bruno Silva saindo aqui, foi tirado pela equipe médica do Guarani de Maca e já entrou no lugar dele... Então, ele não é o Neto Perola não, tá pertinho Não. aqui. Acho que é o 18. Thiago Moraes. Tá. Thiago Moraes, 18, no lugar do amarelado Bruno Silva com a 5. Beleza, tá aí, portanto, a informação do Pedro Piscinato. Em campo, portanto, Thiago Moraes, no time do Ituano. Ele quem tenta dar o combate, comete a falta para cima do Cauã Jesus. O jogo tá parado, tem falta para bater o Guarani. Falta que vai ser cobrada ali pelo Diego Torres. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Saiba mais do site rochaautopeças.com.br. Veja, vamos falar com a loja mais próxima de você. Caio Melo na esquerda para Emerson, de novo para Caio Melo. Ele ajeita, domina a pista, na bola fechadinho. O time do Ituano, todo mundo atrás da linha da bola. A bola chega no Rafael. Rafael tem a posse de bola dominada, abriu na ponta para Cicinho. Osman chega na marcação, parou, prendeu, ele pensou para Cauã. Segundo terço do campo, devolveu para Cicinho. Cicinho para, prende, segura, volta de novo para Cauã. É o Guarani quem se organiza, 0-0. Kelvin, tinha ladrão, perdeu a bola. Popó recupera, volta a bola para Caio. Se manda no comando, Thiago Moraes. Caio Mendes prendeu, segurou, abre os braços. Fica sem opções do passe, abre aqui para Tassi. Pega esse passinho aí, Tassi. Nem com hélice nas nádegas, a bola saiu. É lateral para o time do Guarani bater. Metade do segundo tempo, 0-0. O Guarani precisa da vitória. Mirandinha dominou, controlou a bola e sofreu a falta. Cometida pelo Grigor. O jogo tá parado aqui na canhota. Pertinho do tobogã, tem falta o Guarani para cobrar. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabanda e muito mais. Experimente. Você encontra as saborosas linguiças Seara no Igatacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Pediu falta aqui o Caio Mendes para o time do Ituano, o Atru mandou seguir, falta aqui o Guarani vai bater. Vamos chegar a 23, ou melhor, lateral que o Guarani já cobrou. 23, segundo tempo, gol não sai. 0-0, jogo difícil para o Guarani, por isso o torcedor sabe que o jogo é difícil, volta a incentivar os gritos da arquibancada para passar para os atletas que estão em campo, aquela atmosfera positiva para o Guarani vencer. Lançamento para Brunão, chega na disputa com Matheus Mancini, a briga boa, caiu, o bandeirinha não deu a falta, deu só lateral. Olha a cara do Bandeira que apontou apenas lateral para o time do Guarani bater. Vem o Bugrão para a cobrança do lateral com o Cicinho. Cicinho vem para a cobrança do lateral, 0-0. São 17 horas e 56 minutos no horário oficial de Brasília. Estamos no inverno brasileiro. Bola para Bruno, bola curta, né? Cobrado curto pelo Cicinho para complicar. Ainda ele foi lá e fez a falta. Aí fica difícil, né, Pepe? Cobrou mal o lateral, o Cicinho, e já fez a falta em Ramon Carvalho. E os defensores do Ituano deixam ali. Wagner vai para a cobrança, segue 0-0 no Brinco de Ouro. Valtemir Gomes, o da palavra fácil, quero ouvi-lo. Placar de 0-0, já ultrapassamos a metade do segundo tempo. E o jogo, Tigrão? É, jogo tinhoso. O Guarani tem muita dificuldade para penetrar. Eu acho que tem um pouquinho mais de aproximação meio campo-ataque e ocupa mais o campo de ataque no segundo tempo do que aquilo que vimos na primeira etapa, mas ainda longe de ser um time agressivo. O Wagner, goleiro do Ituano, continua assistindo o jogo. Sabe o que eu acho? O Guarani tem que começar a tentar umas pedradas de fora, chutar de longe. Tá muito difícil chegar. Então tem alguns bons chutadores. O principal deles é o Diego Torres. Abriu uma possibilidade de começar a bater de fora para testar o Wagner aí. Porque para entrar criando, tocando, concatenando, dá a impressão que vai ficar nisso. Então eu aposto num chute aí de fora da área. O Guarani não deu nenhum chute a gol. Nem o Guarani e nem o Ituano. Teve um chutinho fraquinho, não deu nem para considerar de chute no time do Ituano no primeiro tempo. Domínio Kelvin, trabalha a bola na pera direita para Cicinho, 25 segundo tempo, caiu na disputa com o Osman, a turma do seguir, recupera o Ituano. Osman quem domina lá pela canhota, sai da ponta, vem para meia, vem trazendo o Ituano, abriu na ponta de novo para Dalpian, leva para o fundo, olha o Ituano chegando, lançamento, cruzamento para a boca do gol, Andrei saiu do gol para fazer a defesa. E com esse resultado, o Ituano está voltando para o G8, na 7ª colocação com 17, só que Náutico e CSA ainda vão jogar. E o Guarani, nesse momento, é o 10º colocado, permanece na 10ª posição com 16 pontos. Mesma pontuação do Náutico, que é o 8º, só que o Náutico joga amanhã. E o CSA é o 9º colocado com 16. Ou seja, se o Guarani vencer, ele dorme pelo menos no G8. Pode, claro, terminar a rodada no G8.
mas dorme no G8 do Campeonato Brasileiro da Série C. Mas precisa ganhar. Bola para Diego Torres, ele trabalha para com Kelvin, pula a bola aqui vira direita com o Emerson, um pouco mais de liberdade no segundo tempo. Vai encarar a marcação do Thiago Moraes. Parou, prendeu, olhou, pensou, voltou para Kelvin. Tem a Pasterola dominada na meia esquerda para Mirandinha. Um pouco mais centralizado, acompanhado pelo Tássio. No comando para Brunão, tentou o domínio, sobrou para Mirandinha. Mirandinha trabalhou para Diego Torres, tocou na ponta e foi para a área. Chega a defesa para tirar, não tirou. Emerson brigou, foi para uma nova disputa. A bola ficou viva, tá valendo o segundo árbitro. O Grigor fica com a bola. Levantamento para o de ataque para o Popó. São os dois zagueiros contra o atacante. Quem chega é o goleiro. Andrei trabalha curtinho para Alan Santos. 26,5 segundo tempo. 0-0 no Brinco. Série C do Campeonato Brasileiro, 18 horas. O quinto sinal tá marcando para você, 18 horas, horário oficial de Brasília. Emerson levantou para Brunão, chegou da Alpia para cortar. A bola passou pelo Diego Torres. Volta para Kelvin no meio. Abre vira direita para Cicinho. Cicinho já soltou para Cauã Jesus. Recolheu, dominou o último terço do campo. Encara a marcação, traz a bola para Canhota. Cruzou para a boca do gol. Wagner! Saiu do gol para fazer a defesa, Pedro Piscinato. Boa jogada do Guarani pelo lado direito do campo de ataque, no momento em que Marcelo Fernandes chama Lucas Justin e Gabriel Silva, estreante, para conversar. Boles. O Gabriel Silva jogou a Série A1 pelo Água Santa, né, Pepe? Isso, pertence ao Vila Nova, foi emprestado ao Água Santa, jogou parte da Série B pelo Vila Nova e agora está no Guarani. Já vai fazer a sua estreia com a camisa bugrina. O CH arrisca um palpite ou quem você acha que deve sair, os que sairão no time do Guarani para as entradas do Justin e também do Gabriel Silva? Tenho a impressão que Cicinho e Cauã, mas eu não sei se eu não tiraria o Cicinho, por exemplo, mas de repente pode estar sentindo algum desconforto, essa coisa toda. Então, como palpite, sai Cauã e sai Cicinho. Cauã tentou o passe na ponta para Mirandinha, ele tirou defesa, insistiu o Guarani, Caio Melo para Mirandinha, puxou para o meio direito, bateu, Wagner! Wagner segura firme, não dá rebote no chute cruzado do Mirandinha. Ele dominou para Canhota, trouxe a bola para o meio direito, bateu, Wagner, defendeu o PP. Mirandinha, camisa número 17 do Guarani, entrou fazendo fumaça na defesa do Ituano, agora arriscou, mas Wagner fez a defesa. Lembrando, o Guarani volta a campo na próxima segunda, quando visita o Anápolis. Boles. É isso aí, na próxima segunda-feira, 7 da noite, 7h30. Vamos lá então com as alterações. O Cicinho de fato vai sair, né, Pepe? Isso, Cicinho, lateral com a 2, dá lugar a Lucas Justin, 22. E a outra alteração é o Caio Melo. Caio Melo com a 8 está saindo para a entrada do estreante Gabriel Silva, atacante. Boles. E aí, Tigrão, o que você espera aí das entradas do Lucas de Justin, também do Gabriel Silva, já estão em campo no Guarani? O Cicinho cansou, né? Vem o Justin, que não conseguiu tomar conta da posição, mas é um jogador muito jovem, com muita energia, né? Que tem intensidade. De repente cava aí uma boa bola de fundo, cruza, pode sair o gol. E com relação ao Caio Melo, não jogou bem hoje. É bom jogador, mas hoje não acertou nada. E aí, estamos aí na casa dos 30 minutos, né? Segundo tempo já. Vai botar mais um espetado à frente. Talvez ele tire um pouquinho da área agora, ou do compartimento ofensivo, o Cauã Jesus. E vai tentar com o Brunão, com o Gabriel Silva. E com o Mirandinha, que entrou bem no jogo. Mirandinha entrou bem. Preencheu bem lá o lado esquerdo. Deu um chute perigoso agora. Para a sorte do Ituano, foi em cima, exatamente em cima do Wagner. Olha o Ituano de novo, cruzamento do Osman, cruzamento perigoso, Andrei saiu do gol, quem tirou foi o Alan Santos, a bola ficou viva, tentou Léo Passos, chega a defesa para cortar, Lucas de Justin fica com a sombra, pé direito, levanta a bola para o ataque, tentando o Brunão, bola nas costas, o Brunão chegou primeiro, o Grigor dominou, Brunão pressiona, consegue o passe aqui na ponta para Tássio, Tássio recolhe, domina no campo ofensivo, 30 minutos, ele sai da ponta, vem para meia, ganhou, escapou do Mirandinha, tentou bater na ponta, Emerson chegou na marcação, mas houve a falta do Kelvin, para cima do Tássio, o jogo tá parado, é falta para o Ituano. E aí, CH, gostou das vestidas, pelo menos de quem saiu? Ou dos que saíram para as entradas do Gabriel e também do Justin? Eu não tenho como contestar, porque no caso do Cicinho ele deve ter sentido a parte física, o Justin é bom jogador também, mas não tem o nível do Cicinho. Agora, realmente o Caio Melo, desde o primeiro tempo,
não deu a desenvoltura que normalmente ele dá como segundo volante ali para o Guarani. Então é mexer. Eu não sei como é que o Gabriel Silva está. A gente está vendo agora que posicionamento que ele está ocupando dentro do campo, mas eu acho que está correto, o treinador tem que mexer realmente. Por falar em mexida, já o Ituano fará mais uma alteração. Antes, tem falta o Galo para bater. Vem o Caio Mendes para a cobrança. 31 minutos, autorizar a cobrança com o pé direito, levantou para a boca do gol, subiu bem, tirou lá dentro o Alan Santos na altura da marca penal. A sobra da bola para o Dalpian, recebeu, dominou, levantou a cabeça, deu uma fatiada na bola, levantou para o Matheus Notini, subiu o Emerson para cortar. Diego Toques foi seguro, tem que tomar cartão, ele vai tomar. Cartão amarelo por camisa 18 do Ituano, PP. Thiago Moraes. E agora vai embora o camisa 9 no Ituano, PP. Tá vendo aí, PP? Já o PP. Tá saindo o 9 para a entrada do 17. 17 já vai entrar no time do Ituano. Quem sai é o Vinícius Popó. Segue 0-0 no brinco. Internet 100% fibra ótica com ultra velocidade e é Desktop. Planos a partir de R$ 79,99. Desktop sempre ao seu lado. Mais uma falta agora do Caio Mendes para cima do Mirandinha pela meia esquerda. Tem falta para fazer a cobrança do time do Guarani. Mais uma oportunidade para o Bugrão da bola parada. 0-0, 0-0 placar do jogo. Para quem entrou no time do Ituano com a 17 foi exatamente o jogador de nome Neto Berola. O experiente Neto Berola com a 17 entrou no lugar do Popó. Neto Berola foi titular no último jogo, mas ele teve uma pancada, levou uma pancada na reta final e por isso hoje foi preservado, mas agora está em campo. Goles. O sempre perigoso Neto Berola. Tem falta para fazer a cobrança o time do Guarani. Já o PP vem com a informação complementar. Na bola parada, o Bugrão busca o primeiro gol do jogo. 32,5. Mirandinha e Diego Torres. Mirandinha levantou o desvio de cabeça do Kelvin. Ninguém fecha na segunda trave, a bola passa. Vai embora pela linha de fundo, Pedro Piscinato. Mirandinha na cobrança tentou achar algum atacante na área. Quem desviou foi o Kelvin. Apenas tiro de meta para o Ituano no momento em que sai o público. Ah, é? Então informe. Público pagante 4.341, não pagantes 750, para um público total de 5.091 torcedores, para uma renda de R$ 71.700. É a grana do jogo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 33:40, segundo tempo. No tic-tac no tempo, embalo desta emoção, eu confirmo. 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C no Brincão de Ouro da Princesa. Guarani 0, Ituano também 0, Edu Pinheiro. Acabou pela Série B, Criciúma de virada 2, Ferroviária 1, estamos com 44 segundo tempo, Chelsea vai levantar o caneco, Chelsea 3, PSG 0. O Guarani tem a bola com o Cauã Jesus, sai driblando pelo meio, escapou, limpou, fintou, tentou, passe na ponta, a bola chegou no Mirandinha, Everson leva a marcação, Mirandinha partiu para a finta, tentou cruzamento, o Guarani reclamou de um toque no braço, o outro mandou seguir, não tem o VAR, então segue o jogo, tocou errado o Cauã. Jogou nas costas do Emerson, a bola sai, Mirandinha está reclamando até agora, foi pertinho de você, foi pênalti ou não, Pepe? Mirandinha ou também o Cauã Jesus, ambos reclamaram muito de um toque na mão do zagueiro Grigor do Ituano, porém o carioca, o árbitro Pierre Dias dos Santos, sinalizou ali que a mão estava colada ao corpo e mandou seguir. É isso. Guarani tenta recuperar a posse de bola, mas não consegue. O árbitro está marcando o lateral para o Galo de Itu bater aqui pela direita um pouco antes da Tava colada não, hein? Não tava não, foi pênalti, Tigrão. Que colado o quê, pô? Pênalti. O juiz tinha muita gente na frente dele. Logicamente teve dificuldade para ver. Mas não vi nada de colado, não. Nós estamos vendo o lance novamente agora. Ele tinha um braço aberto e um colado no corpo. Então estou reposicionando a minha análise. Acertou o juiz, um braço aberto. Fiquei em tempo real com a impressão que tinha batido nesse braço. Não, bateu realmente no braço que estava colado no corpo, portanto, não aumentou. O braço não aumentou o perímetro do corpo. Andou bem a arbitragem.
Guarani segue errando no jogo, a bola veio tranquila pro Kelvin dominar, sair jogando, tentou de cabeça, a bola bateu no outro jogador do Guarani e sobrou pro Ituano. O Ituano também erra com o Neto Berola, acabou escorregando, na verdade, o Thiago, a sobra da bola volta pro time do Guarani. Cauã foi seguro, escapou da falta, fez o passe pra Diego Torres, meteu pra Mirandinha, escapou, tá no mano a mano, carrega a bola, vem Guarani, Mirandinha sai da ponta, vem pro meio, tentou, voltou, olha a sobra da bola pro Guarani, Gabriel de frente pro gol, isolou Gabriel Silva. De frente pro gol, Diego Torres passou, toca pra mim que eu vou fazer, você me abraça, e foi fominha, tá estreando agora, e o gol escancarado e mandou longe do gol, é tiro de meta, Pepe. Boa oportunidade do Guarani com o estreante Gabriel Silva, camisa 21 ficou de cara a cara pro gol, mas mandou muito longe. Bruno Santos e Diego Torres reclamaram muito porque estavam ali como opções e gostariam de ter recebido essa bola. Boles. Vai pintar mais uma mexida do Guarani. Eu vi ali o Diego Torres sinalizando para alguém do Guarani que não estava mais aguentando para trocar. Aqui é o Mirandinha, cara. Não, Mirandinha tá beleza aqui. Pelo menos em princípio tá legal. Guarani tenta, Brunão. Olha o Grigor chegando. Rapaz, ele chegou tocando na bola, tocando no Brunão. Tá valendo, segundo o árbitro. Emerson com a sobra, coloca no chão 37. Vamos entrar na parte final do jogo. Já o apito final. Aqui na Bandeirantes do comando de Edu Pinheiro. E depois do apito final, vamos pra rede. Tem jogos do Campeonato Brasileiro hoje. O brasileiro tá de volta. Recomeçou ontem, hoje, partidas importantes por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Domina Gabriel Silva lá pela canhota, pela direita, melhor dizendo, soltou pro Justin. Empurrou mais centralizado pro Cauã, faz inversão. Cauã aqui na ponta encontra Emerson, carrega a bola, o Guarani chegando. Foi pra área, Brunão, cruzamento rasante pra boca do gol. Entre quarta Grigo. A sobra da bola volta pro time do Guarani com o Emerson, tá preso isolado. Ele trabalha a bola com o Cauã, olha para a área, dominou, trabalha a bola com a canhota. Empurrou pela meia pra Mirandinha. Mirandinha abriu na ponta pra Gabriel. Dominou Gabriel Silva, passou o Lucas Justin, levou a marcação, traz a bola para canhota, Gabriel, longe do gol, a bola veio quase na bandeirinha de escanteio e é tiro de meta, Pepe. Mais uma finalização muito longe do gol do Gabriel Silva e o Guarani prepara uma alteração, o árbitro autorizou, Kelvin. Vai mudar, Giovani vem aí. O Kelvin tá na bola posteira ali. Kelvin sentindo ali, mancando. Kelvin com a 7 sai para a entrada de Giovani com a 15. A gente entende, né, CH? É estreia, o garoto chegou agora, quer mostrar, mas ele teve duas oportunidades. Na primeira ele isolou e essa, então, quase saiu na bandeirinha de escanteio. No caso, o Gabriel Silva, CH. Mas não pode chutar de maneira desequilibrada e da maneira que ele executou as duas possibilidades de gol pro Guarani. No primeiro foi pior ainda, né? Porque o Torres passava livre pelo lado direito, ele não meteu a bola e chutou a bola lá na rua. Mirandinha faz boa jogada, carregou, soltou pra Diego Torres, dominou, limpou, fintou, cortou, Diego Torres faz o break, volta pra Cauã, pé canhoto, ele bate cruzado, a bola desvia no taço e vai embora. Lateral pro time do Guarani bater. E quando o Diego Torres cortou, quase ele sofreu o pênalti. Foi com todo cuidado no mundo ali o Grigor para não tocar no Diego Torres. Tem lateral para fazer a cobrança do Guarani. Bora, Mogrão. Finalzinho do jogo. 0-0. Emerson levantou, a bola passou. O Grigor tirou mal, a bola fica viva. Fagner saiu do gol para fazer a defesa. Cuidar bem do seu dinheiro. O primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números. É confiança, segurança e oportunidade, então conta com o Sicredi. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, vamos juntos, você ligado, você conectado, é o futebol da Bandeirantes neste domingão, Timaço de Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol para você, hoje com o Bugrão em campo, que pode terminar a rodada do G8, pelo menos vai dormir em caso de vitória, bola para Diego Torres, mas está 0-0, 40 minutos e segundo tempo, trabalha para Giovani, ele volta a bola para o Santos, o capitão de novo para Giovani, tem a 15 estampada na camisa, parou, prendeu, olhou, pensou, procurou alguém, girou por dentro para Diego Torres, ele trabalha a bola na cabeça do grande círculo para Cauã Jesus, é mais recuado, abre pela direita para Lucas Justin, sai na marcação, Osman empurra na direita para Gabriel, Gabriel partiu para a finta, tentou escapar no primeiro, não tocou a bola e perdeu a bola, insistiu e cometeu a falta. Tá parado, tem falta para fazer a cobrança do Galo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 40 minutos, segundo tempo.
No tic-tac do tempo de bola desta, você vai confirmar o Série C, 12ª rodada aqui no Brincão de Ouro da Princesa. O Ituano chegando com Neto Berola na proteção do Alan Santos. Andrei saiu do gol. Confirmando aqui no Brinco, 0-0 e por aí, hein, Edu? Olha, o Guarani volta a jogar só dia 21, segunda-feira à noite, lá em Anápolis. E acabou. Chelsea campeão. Chelsea 3, PSG 0, campeão mundial de clubes. E é com de bola, de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Você nas cercanias do Brincão de Ouro da Princesa, os vendedores ambulantes que já estão na expectativa, já a galera sai. Olha o Guarani chegando, o Everson cruzou, sobrou, vai marcar, Gabriel limpou, rolou pra Bruno, pé direito, bateu na trave! Ela explode na trave, Brunão tentou cruzamento, ganha escanteio, Guarani, incrível, a bola não entrou, Pepe. Gabriel Silva teve a oportunidade, dessa vez ele serviu o artilheiro Bruno Santos. Bruno Santos com muita qualidade, teve a paciência de olhar para Wagner e ver onde ia bater, mas a bola acabou espirrando na trave, é escanteio para o Guarani. Diego Torres beija a bola enquanto o goleiro Wagner cai no chão. Boles. E ele bateu consciente, né? O Gabriel Silva realmente poderia ter batido. Aí rolou pro Brunão. O Brunão é artilheiro. Dominou, protegeu e bateu caprichosamente. Ela tocou na trave direita e não entrou. O Wagner completamente vendido. Incrível a chance do Guarani. Rapidinho de gol. Foi a melhor chance do Bogrão no jogo. Disparadamente a melhor. Mas não pode perder um gol desse, não. Ele estava praticamente na linha da pequena área, sem marcação. O Wagner não saiu. Ele escolheu o canto e tirou muito. Para mim, gol perdido. Tem escanteio, Guarani, o Bugrão precisa da vitória. Pressiona o Ituano na parte final, segue em cima do Galo. Wagner tá dando migué, né? Porque nem foi atingido, né? A história do goleiro, né? Ou se faz uma defesa ou se a bola bate na trave, o goleiro cai. Tá recuperado o Wagner. 43, Diego Torres vem pra cobrança lá na direita. Tem escanteio, Guarani 0-0. Capricha aqui dá. Partiu Diego Torres, pé canhoto, levantou, tentou Alan Santos, tirou a defesa no rebote. Bola passou pelo Giva, vai sobrar para Emerson Santos, driblou, fez o passe. Aqui na entrada da grande área para Brunão, ele mata o peito, coloca no terreno, mas o bandeirinha marca o impedimento. Impedido, Bruno Santos, o jogo tá parado. Segue 0-0 no Brinco. Olha, você já baixou o aplicativo novo na Sanasa? Tá tudo ali. É como ter uma agência dentro do seu celular. Baixe agora mesmo. SH, o torcedor do Guarani, né? Que daqui a pouquinho vai ver os melhores momentos do jogo. Vai se lamentar. Que chance perdeu o Bruno Santos, hein, CH? Um jogo tão equilibrado e difícil como esse, o Brunão não tinha o direito de perder esse gol. O Guarani precisa muito da vitória. E deu tudo certo. Era só ele ter um pouco mais de tranquilidade. Aí fez o que você acabou narrando aí de maneira precisa. Gol perdido do Guarani, não pode acontecer esse tipo de lance. Mexe pela última vez o Guarani, né, Pedro Piscinato? Isso mesmo, Leandro Bolles. Camisa 10 do Guarani, Diego Torres, argentino, sai para a entrada do 19, Denis Júnior. Então, Denis Júnior, isso. Sai 10, Diego Torres, para a entrada do 19, Denis Júnior. Marca mais um centroavante, mais um atacante, o técnico Marcelo Fernandes está 0-0 aqui no Brinco. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima e agilize seu orçamento. Vem o Ituano, o programa de atleta, levou um susto o Galo. Lançamento pro Léo Passos na profundidade, saiu do gol para fazer a defesa, Andrei. Sai jogando curtinho para Cauã. Cauã empurra pela meia para Giovani. Recolheu, dominou, Giva, bota na frente, livrou do primeiro, se livrou do segundo, tem que soltar a bola, falta. E o Ramon Carvalho, com certo atraso, vai receber cartão amarelo, Pepe. Conseguiu, Ramon Carvalho tentando desde o primeiro tempo ali, parando todas as jogadas do Guarani, e dessa vez o árbitro carioca Pierre Dias dos Santos mostrou o cartão amarelo para o camisa 8 do Ituano. Vai entrar um gigante aí, um zagueiro grandalhão do Ituano, vai sair o 10, vai entrar o 14. Isso mesmo, Léo Passos, camisa número 10, sai da equipe do Ituano para a entrada do Natan, número 14. Natan vai reforçar principalmente a bola aérea do time do Galo. Demora para sair o Léo Passos, agora está saindo.
sendo gentilmente retirado pelo Lucas Justin. E subiu a placa, mais 5. Isso mesmo, Leandro Bolles. Mais 5 minutos de acréscimo aqui no Brinco de Ouro, segue 0-0. Levantamento na direção do Rafael, subiu o Grigor, tocou na bola, a bola saiu, lateral aqui na Caigota para o time do Guarani e permanece na luta o Bugrão para vencer, partida importante, precisa da vitória. Emerson levantou para o Denis Júnior, escorou de cabeça por meio da área, chega para afastar de qualquer maneira o Guilherme Dalpian, toca na bola Alan Santos, devolve a entrada na grande área, entra e corta também o Caio Mendes, a sobra da bola volta para o time do Guarani, agora a bola no chão para o Emerson para Giovani volta, recua para Alan Santos, se manda o Lucas Justin lá pela direita, fechadinho o Ituano, 46, 0-0, Cauã do meio da rua, vai bater para o Comani, bate, Matheus Mancini desvia, a bola vai saindo em, deixa eu ver, lateral, não saiu para a linha de fundo não, é lateral, Mirandinha, acorda meu filho, não, escanteio, ele deu escanteio, né, Pepe? Isso mesmo. Também fiquei com a impressão de lateral, mas o árbitro sinalizou o escanteio, Mirandinha na bola. Mais uma oportunidade para o time do Guarani na bola parada, o Bugrão tem escanteio para bater, 46-40, Mirandinha, pé direito, levantou, Wagner não foi, Natan tocou de cabeça, a bola fica viva, Brunão escorou, outro toque, a bola vai saindo, é outro escanteio, mas desta vez lá na direita, é a pressão do Guarani, é a hora da nação entrar em campo, hein? É a hora da nação apoiar, é hora do torcedor incentivar, de passar aquele momento positivo, aquela atmosfera positiva, aquele apoio da arquibancada para o time em campo. A torcida responde à altura, é a pressão do Guarani na parte final, 47-0-0. Vem para a cobrança do escanteio o time do Guarani, lá na direita, autorizando a cobrança, levantamento, Alan Santos escorou de cabeça, Bruno não tentou de cabeça, é gol, não valeu. Marcou, mas não valeu, bandeirinha marcou impedimento do Bruno Santos. Jogadores reservas do Guarani cercam o Bandeira. Ele só pode ter dado impedimento do Bruno Santos, né? Porque quando o Alan Santos toca de cabeça, acho até que a bola entraria. Mas o Bruno Santos toca na bola antes dela entrar e, consequentemente, o impedimento está marcado. Não vale o gol do Guarani, Pepe. Banco de reservas do Guarani e jogadores de dentro de campo também vão à loucura. Todos cercaram ali o árbitro. Todos muito indignados com a marcação do assistente. É lance para VAR, né? Mas como não tem o VAR, é lance para o Vardemir. O da palavra fácil também para o CH. Se o Bruno Santos estava ou não impedido. Fato é, gente, que como o bandeirinha deu, o árbitro apitou, não vale o gol, né? Não tem revisão, não tem VAR, daí ficou aquele clima, os jogadores estão agora discutindo, o Osman principalmente com o jogador do banco do Guarani ali, porque foi exatamente o auxiliar número 1 quem marcou o impedimento, onde está concentrada a equipe do Guarani, né? Os jogadores reservas, o banco fica muito próximo. E a torcida grita ladrão, ladrão, ladrão para a arbitragem. O Wagner tá caído de novo. E aí, Tigrão? E aí, CH? Lance polêmico no final. Pra mim, tá impedido o Brunão. Ele toca na bola antes de entrar, a bola né, é cabeceada pro chão pelo Alan Santos. O Brunão tá na frente. Num primeiro momento achei que vinha de trás, mas ele estava estático à frente. Aí observei um jogador do outro lado. Foi no segundo pau. No bico da grande área do lado oposto, da pequena área, perdão. Também não dava condição. Para mim, bem anulado o gol. Para você, CH, a sua opinião sobre esse lance no finalzinho do jogo? Impedido. Impedido, então, portanto, com o auxílio do monitor, os comentaristas, de forma unânime, corretamente, o Bandeira acabou marcando impedimento auxiliar número 1. Jogo segue, vamos até 50-49, o Guarani ainda não desiste. Lançamento por Denis Júnior, subiu para fazer de cabeça Grigo. Mirandinha com a sobra, dominou, sai driblando, escapou, limpou, marcação dupla, apertou a bola e cometeu a falta e vai receber, não. Pensei que o árbitro ia puxar o cartão amarelo e marcou a falta do Mirandinha para cima do Caio Mendes. O jogo tá parado. Pedro Piscinato. Isso mesmo, Mirandinha ali acabou parando, cortando pela raiz o contra-ataque do Ituano. E o jogo vai se encaminhando para o fim. Guarani vai chegando ao segundo empate consecutivo nesta Série C. É um resultado ruim, né? Porque o Guarani poderia até terminar a rodada do G8. Mais um minutinho, deu mais um. Vamos até 51. Vai terminar o jogo aqui no Brinco.
Lance polêmico que já dentro do apito final os comentaristas terão a oportunidade para falar. Levantamento, Brugão de ataque do goleiro Wagner tentando Osman. Subiu a bola, ficou viva na entrada da grande área. Cauã tirou, insiste o Guarani, toca de cabeça na Alpian, devolve a bola, Brugão de ataque. Subiu o Alan Santos para cortar. Guarani ainda vai ter a possibilidade de um último ataque no finalzinho do jogo. Emerson carrega a bola, pé canhoto, levantou para Mirandinha com o peito, tentou ajeitar para Denis Júnior. Entre quarta defesa. Era volta aqui atrás para o time do Guarani com o Alan Santos. Empurra lá na direita, vai chegar no Gabriel. Gabriel não pode recuar que ele vai terminar. Sai driblando, escapa bem, escapou, limpou, fintou, rolou na cabeça do círculo para Giovani. Os últimos segundos o brinco. 0-0, se defende o Ituano. Guarani tenta vir para cima, tenta o último lance. O lance fatal para vencer o jogo. Abertura na ponta para Lucas Jansen. Recolheu, dominou, recuou para Rafael. Rafael tem a posterior dominada para Cauã, vai bater pro gol, pé canhoto, isolou. E não há tempo para mais nada, apita o árbitro. Terminou o jogo no brinco. Guarani 0, Ituano também 0. Muita reclamação, principalmente em relação ao lance. Já no tempo acrescido pelo árbitro, impedimento no gol marcado pelo Bruno Santos. Jogadores do Guarani vão até ao árbitro, pelo menos nesse momento de forma pacífica. O próprio Marcelo Fernandes entra em campo nesse momento. Como é que está a situação, hein, Pepe? Como você bem disse, jogadores do Guarani vão até o árbitro reclamar ali. A impressão aqui da comissão técnica, alguns vendo pelo celular, acharam que não foi nada. E jogadores do Ituano comemorando muito esse empate como se fosse uma vitória. Porque com esse empate o Ituano pode até terminar no G8 do Campeonato Brasileiro da Série C. Tigrão havia me chamado no finalzinho do jogo. Algum detalhe que você gostaria de acrescentar, Tigrão? Não, Bolis, eu apenas ia dizer que é um empate ruim, como todos em casa, mas esse especialmente pior ainda. Né? Um resultado ainda mais negativo. Por quê? Porque é contra um concorrente direto. O Ituano seria ultrapassado pelo Guarani em caso de vitória. Com o empate, as posições se mantêm. Então o Guarani não vai entrar no G8 e passa a partir de agora a ter apenas 7 rodadas pela frente. E todo mundo que está na frente quer se manter lá. Você viu o ferrolho do Ituano aí. Então, nesse caso, se é um time que está lá estourado na frente é uma situação, ou muito lá atrás. Mas aqui, como adora dizer o Júlio Nascimento, jogo de 6 pontos. Prejuízo é maior. Muito bem, os jogadores conversaram com a arbitragem, não vai mudar absolutamente nada. E agora os jogadores estão saindo, vão passar para a zona mista enquanto ocorre uma salva de vaias para arbitragem. Vamos lá, Pepe, será que alguém vai falar, Pepe? Vamos ver os jogadores saindo em bloco aqui, vindo o capitão Alan Santos. Vamos ver se alguém vai falar. O capitão Alan Santos vai falar com a gente aqui. Cara, tá todo mundo sujeito a erro, no nosso ponto de vista, e principalmente eu que cabeceei a bola. O Bruno sai de trás e tinha um cara no primeiro pau, não deu tempo do cara sair. Infelizmente a Série C não tem VAR para ajudar os caras. Enfim, a gente vai ver o vídeo depois para ver se foi gol. Né, a gente tem um posicionamento ali que no meu ponto de vista não estava, mas possa ser que esteja, né? Infelizmente a gente saiu com um empate aqui, dentro de casa, a gente precisava ganhar para entrar no G8, essa era a nossa intenção. A gente não fez um bom primeiro tempo, segundo tempo a gente encaixou mais o jogo, a gente teve mais posse de bola lá na frente. Infelizmente não foi o resultado que a gente queria, mas tá bom, a gente vai seguir e temos mais 7 jogos pela frente. Alan Santos, capitão do Bugre, Rafael vindo também, dupla de zaga. Rafael não quis falar com a imprensa. Brunão vem ali muito indignado, cabisbaixo, muito triste o semblante do Brunão. Vamos ver se a gente consegue uma palavrinha do Brunão. Fez o gol anulado. Bruno, esse gol anulado e também aquela chance perdida que bateu na trave. O que poder falar sobre essas duas chances que você foi responsável nesse jogo? Primeiramente eu quero pedir desculpa ao torcedor. Eu tive a oportunidade de finalizar ali. Infelizmente a bola pegou na trave, eu pedi desculpa. Sabemos que do nível da competição, sabemos da dificuldade, mas agora é trabalhar na semana porque na próxima segunda a gente tem um jogo importante e precisamos ganhar de qualquer forma. Camisa 9 do Guarani. Brunão teve 2 chances ali, uma
o árbitro assistente acabou anulando, assinalando impedimento, e teve uma outra bola na trave do Brunão. Ele vai falar, vamos ouvir mais uma palavrinha. Você que é o centroavante foi para as redes, mas o gol acabou sendo anulado. Cara, como eu falei, cara, a gente fica triste, né, com o resultado. Sabíamos que podíamos dar mais. Sabemos também da qualidade da equipe do Ituano, mas como eu falei, cara, não tem nada perdido, tem muito jogo pela frente. Segunda-feira que vem a gente tem um jogo importante, precisamos ganhar. Ô Bruno, a escalação do Marcelo Fernandes, você não teve tantas oportunidades no primeiro tempo. Faltou um pouco de um ala ou pelo menos um ponta para te ajudar a construir a jogada ali no sistema ofensivo para a bola sobrar para você, como sobrou no segundo tempo, que o Guarani teve mais chances? Cara, em questão de relação, de formação, isso aí é com o Marcelo. Eu estou aqui para desempenhar o meu trabalho. Infelizmente hoje eu não fui feliz, mas o Marcelo tem total apoio nosso. Agora é trabalhar durante a semana, porque não tem nada perdido ainda. Muito bem. Tá aí, Bruno Santos, camisa 9 do Guarani, falando aqui com a galera, falando com a imprensa. Valeu. Tá aí o PP ouvindo aí os jogadores do Guarani, o Alan Santos, o Bruno Santos, e de fato o Guarani teve a oportunidade com o Bruno Santos, a bola bateu na trave e o gol que o Bandeirinha, o auxiliar número 2, acabou anulando. E fica a frustração da galera deixando o brinco. Mais de 5 mil torcedores nesta noite de domingão aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Quinto sinal tá marcando 18 horas e 30 minutos, 6h30 já desta noite, tarde e noite de domingão. É o seguinte, na sequência o Edu Pinheiro vai comandar o apito final. A gente vai ter a oportunidade de falar mais sobre isso. Os comentaristas vão analisar o time do Guarani, esse empate por 0-0. Guarani perde a oportunidade de terminar a rodada do G8, mas aí tem mais rodadas pela frente, tem esta parte final da Série C. Afinal de contas, são 19 rodadas, os 8 primeiros avançam na competição e permanecem com o sonho de conquistar o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. O apito final chega já, recheado de informações, comentário, opinião e bate-papo, além dos quadros que são sucesso. Fique ligado aqui na Bandeirantes, vem aí o apito final. Jornada Esportiva. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Público 5.091, renda 71.700. Guarani 0, Ituano também 0. Já Tigrão comentando, depois do CH. Guarani 10º colocado com 16 pontos. Olha, o Náutico é o 8º com 16 também, o CSA também tem 16, mas eles vão jogar, mesmo com um jogo a menos, Náutico e CSA ganham do Guarani no saldo. O Guarani pode perder uma posição. Brusque e Maringá, o Brusque tem 15 e o Maringá tem 14, e eles se enfrentam em Maringá. Amanhã, em Maringá e Brusque, o vencedor, se tiver um vencedor, esse vai aí ultrapassar o Guarani, tá?
Mas tá embolado aqui a 8ª colocação. Bugre volta a jogar na segunda-feira da semana que vem, lá em Anápolis. E a Ponte, sábado, pega aqui o Floresta. A Ponte, segunda colocada, com 23 pontos. Terminou lá em João Pessoa, Botafogo 2, Londrina 0. Daqui a pouco tem Caxias e Anápolis. Daqui a pouco tem Figueirense e Náutico. Repito, amanhã Maringá e Brusque, e Retrô e CSA. Bom, Tigrão, é o seguinte, um jogo em que, primeiro tempo, nada a acrescentar. Mirandinha entra para o segundo tempo, deu mais agressividade e tal, e aí as emoções ficaram pro final, né? Até então, nada de goleiro trabalhar, nada de emoção. 41, Bruno Santos chuta na trave, lá no gol de entrada, cara a cara, na trave. E depois a bola vai para escanteio, segue na cobrança do escanteio. O 4, Alan Santos toca de cabeça para Bruno Santos, aparecendo no segundo pau, fazendo gol, mas o Bandeira deu impedimento e ficou nisso. Tigrão, Guarani 0, Ituano 0. Meu caro Edu Pinheiro, amigos da Bandeirantes, eu não gostei do primeiro tempo do Guarani e principalmente das opções do Marcelo Fernandes, que é um cara que a gente vem elogiando bastante aqui pelo trabalho, porque ele é um treinador que escala de acordo com o adversário, que muda bastante, que tem uma boa leitura de jogo, mas hoje eu achei muita coisa. Aquela estratégia que pode funcionar fora de casa, com 3 zagueiros, botando o Sarará como um terceiro zagueiro do lado esquerdo, para liberar o Emerson Barbosa para ser um ponta praticamente. Hoje o Emerson não rendeu como ponta. Aí por que fora funciona? Porque o adversário vai para cima. Hoje o Ituano, com a bola, tratou de jogar, mas nunca se desorganizou defensivamente. Tratou de jogar, mas nunca abriu mão de um sistema de muito cuidado, de um sistema de contenção muito bem organizado. Então o Emerson não apareceu e faltou gente na frente, porque praticamente jogou sozinho o Bruno Santos no primeiro tempo. Por que ele jogou sozinho? Porque o Cauã Jesus, que em tese era o cara que ia ser o companheiro ofensivo do Bruno Santos, ele vinha buscar a bola na linha média. Ele vinha para armar. Ele vinha buscar o jogo. E quem é que tentava encostar à frente? E quem é que tentava ser um segundo atacante? O Diego Torres, que não tem essa característica. Então o primeiro tempo do Guarani foi uma confusão, ele não tinha transição, Caio Melo mal no jogo, o menino Cauã de Jesus tentando armar também mal no jogo, e o Guarani desperdiçando o articulador para ficar tomando porrada lá na frente, sendo ou tentando ser o companheiro ofensivo do Bruno Santos, com o Emerson sendo o cara espetado pelo lado esquerdo, mas que produziu muito pouco, errou 2 cruzamentos e praticamente não criou nenhuma jogada mais positiva. Então não aconteceu nada no primeiro tempo, o Guarani foi presa fácil do Ituano, um 0-0 absolutamente correto, e aí veio a segunda etapa e o treinador mexeu. Aí ele tira o chamado terceiro zagueiro, que era o Sarará, e vem com o Mirandinha. Mirandinha entrou muito bem no jogo, para mim o melhor do Guarani, já antecipo aqui o meu voto para o craque do jogo. Mirandinha entrou do lado esquerdo, arrastando a bola, levando, driblando, criando chances. E o Emerson Barbosa, que no primeiro tempo jogava lá como um ponta, passou a vir de trás, passou a ser novamente o lateral esquerdo, com liberdade para apoiar, vindo de trás, mas saindo de frente para o gol adversário, de uma linha mais defensiva e fazendo a ultrapassagem. Também cresceu o Emerson Barbosa. Então o Guarani fez um segundo tempo melhor, mas o Ituano sentindo que o Guarani ia com tudo para cima. Olha, como é que terminou o Marcelo Fernandes? Denis Júnior, atacante. Gabriel Silva, atacante. Mirandinha, atacante. Bruno Santos, atacante. E Cauã Jesus, atacante. 6 praticamente. Lá dentro. Quando o Ituano percebeu que o Guarani ia para a pressão, o Ituano não atacou mais, fez um ferrolho, acabou inclusive colocando o Natan, que é um zagueiro grandão,
no lugar do Léo Passos, segurou a onda e levou um empate, um ponto muito positivo para Itu, porque o Guarani, pela opção do seu treinador no primeiro tempo, jogou metade do jogo, metade do tempo regulamentar fora, na lata do lixo, quando não apareceu e não criou nada no primeiro tempo. Segundo tempo melhor, mas ficou tarde e o resultado foi ruim na minha avaliação para o Guarani, meu queridíssimo Edu Pinheiro. Olha, bem anotado pelo Tigrão aí. Vamos lá, CH, comentando 0-0. Público, 5.091, 71.700 de renda. Daqui a pouco a coletiva do Marcelo Fernandes terminou com 5 atacantes. Bruno Santos, Cauã Jesus, Denis Júnior, Gabriel Silva e o Mirandinha. Vamos lá, CH, as emoções no final. Bola na trave, chutada pelo Bruno Santos. E gol anulado do Bruno Santos, mas ficou nisso. Guarani 0, Ituano também 0. Num jogo equilibrado e difícil como esse, não é nenhuma novidade para nenhum torcedor e nem para a gente que o Mazzola viria para Campinas para marcar muito o Guarani. É uma característica que ele tem em algumas partidas e ele botou isso para acontecer. O time do Ituano travou o time do Guarani, principalmente na saída de bola e em cima do Diego Torres. Mesmo com a saída de 3 e o Sarará com um bom passe do lado esquerdo, essa era a intenção do Marcelo Fernandes. Só o que fez o Mazzola? Espetou, marcou saída de bola. O Guarani ficou efetivamente perdido no primeiro tempo. Outro detalhe importante, não é? O meio-campo, principalmente Kelvin e Caio Melo, fizeram um jogo muito abaixo. Quando tem um jogo travado desse jeito, você precisa demais do primeiro e do segundo volante. Você precisa muito dos laterais. E hoje o Emerson um pouquinho no segundo tempo melhorou, mas Cicinho abaixo, Caio Melo abaixo, principalmente Kelvin abaixo. Porque com o Torres marcado e com dificuldade de saída de bola, em alguns momentos no primeiro tempo eles tiveram possibilidade de fazer a transição com mais qualidade. Aí veio o passe errado, bem abaixo esses jogadores que eu acabei citando. Acho que o Marcelo Fernandes poderia ter mexido um pouco antes. Veja só você o que aconteceu no segundo tempo. Veja só como a gente está aqui pregando no deserto há tanto tempo que quem tem que ser o parceiro do Brunão lá na frente é o Mirandinha. E de novo no segundo tempo ele entrou bem. Gostei muito da entrada dele. Agora, o treinador tem lá suas convicções. Marcelo Fernandes faz um bom trabalho. Mas para o jogo de hoje, se teve um vencedor e no placar não teve, foi 0-0, foi o Mazzola Júnior, que veio para Campinas para travar o time do Guarani e conseguiu. No segundo tempo, com mais inspiração, e você veja só, entrou o Giva, não é? Ele mexeu no meio-campo e o que aconteceu? O time teve mais desenvoltura e parou de errar, não é? O acréscimo de atacantes, ele deixa o time mais agressivo, é verdade, mais perigoso, mas a essência do empate foram os gols perdidos, e foram 2. Um inacreditável. Esse lance do Brunão, tanto é que o jogador saiu de campo pedindo desculpas. Você, num jogo desse, você não pode cometer esse equívoco, esse erro. Goleiro não pode falhar, você não pode tomar gol de bola parada, e quando o centroavante sai na cara do gol, ele tem que fazer. E ele não fez. Tem muito crédito. É um jogador importantíssimo. Mas hoje até o Brunão não conseguiu jogar. E o Diego Torres também não. Cicinho abaixo, meio campo errando muito passe. Resultado final, 0-0 sem nenhuma contestação. Teve até o Guarani volume de jogo no segundo tempo, para merecer a vitória. Agora, não dá para dizer que o 0-0 foi incorreto, porque o Guarani não foi competente para fazer o gol e teve oportunidade para fazer pelo menos 1-0. Edu. Pois é, deixou para o final, né? Deixou para o final, realmente muitos problemas hoje, mas fica a esperança aí de alguns jogadores aí chegando. Vamos lá, para falar nisso, vamos para o craque. Guarani 0, Ituano 0. O craque do jogo. O craque do jogo, Leandro Borges, o moço de Piracicaba. O Edu, de volta aqui na Bandeirantes. De fato, fica essa lamentação por conta de que o Guarani não conseguiu o resultado positivo. O Guarani não teve nenhum destaque assim positivo, mas pelo segundo tempo entrou bem. Para mim,
Mirandinha, o craque do jogo. Valeu, Edu. Grande abraço, até a próxima. Parabéns pela narração, viu, Boris? Grande abraço, bom retorno a Piracicaba. Nosso repórter Pedro Piscinato já tá ali na coletiva, mas antes votando em PP. Oi, Edu, boa noite. Boa Voltando noite. aqui, desta vez no apito final, e eu acompanho o voto do Bolis. Para mim, Mirandinha, camisa 17 do Guarani, foi o craque do jogo, o craque do Guarani. Entrou muito bem no intervalo, criou boas oportunidades ali pelo lado esquerdo e vem pedindo passagem para o técnico Marcelo Fernandes. Eu fico com Mirandinha como craque do jogo, Edu. Oi, PP, rapaz, dando suas estocadas. Olha, o Tigrão no seu comentário já adiantou Mirandinha, o voto dele, falta o seu, CH. Mirandinha. Então, unanimidade, Mirandinha é Luiz Carlos Paulino de Carvalho. O Mirandinha, ele vai fazer 26 anos em dezembro, é o segundo jogo dele pelo Bugre, ele veio do Maringá, veio do Volta Redonda, emprestado pelo Volta Redonda, estava no Maringá, mas pertence ao Volta Redonda, veio por empréstimo. Olha, ele nasceu em São João do Ivaí, no Paraná. Quem nasce em São João do Ivaí é São Joanense, só isso, São Joanense. Exótico, diferente, lugar para você visitar, São João do Ivaí, no Paraná. Se alguém do Paraná ouvindo aí, nosso abraço, nosso carinho, né? Ou que já conhece aí, ou próximo de São João do Ivaí, nosso WhatsApp é o 97102-1493. Daqui a pouco, da coletiva, 18h45, 0-0, Guarani Ituano. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169,00. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Olha, no brinco, o Guarani entrou com Andrei, Cicinho, Rafael Rodrigues, Alan Santos e Emerson Santos, Matheus Sarará, Kelvin, Caio Melo e Diego Torres, Bruno Santos e Cauã Jesus. No intervalo, saiu Matheus Sarará, volante aqui, mas fazendo o papel de zagueiro, para a entrada do atacante Mirandinha. E depois tivemos a 29 segundo tempo, saiu Cicinho, lateral direito, entrou o Lucas Justen, também lateral direito,
e saiu o Caio Melo, volante, para a entrada do Gabriel Silva, estreando atacante. E depois tivemos aí a 38, sai Kelvin, entra Giovani, volante por volante, e a 44, Diego Torres, o meia, saindo para a entrada do atacante Denis Júnior, a equipe do técnico Marcelo Fernandes. O Ituano com Wagner no gol, ex-Guarani, Tássio Grigor. Matheus Mancini passou aqui pelo Guarani no passado e Dalpian. Bruno Silva, ex-Guarani, depois Thiago Moraes, o Caio Mendes, Ramon Carvalho, ex-Ponte, e Léo Passos, que nasceu aqui em Campinas, depois Natan, Vinícius Popó, depois Neto Berola e Osman, ex-Ponte, técnico Mazola Júnior, passou pela Ponte em 2019 como técnico, e o árbitro Pierre Dias dos Santos, do Rio de Janeiro. Cartão amarelo, Bruno Silva, Thiago Moraes e Ramon Carvalho, os 3, 8 anos. Mirandinha, cartão amarelo do Guarani. Olha, 0-0, lembrando que o Bruno Silva, aliás, o Bruno Santos chutou uma na trave aos 41 do segundo tempo, lá no gol de entrada, e teve um gol anulado aos 47, após cobrança de escanteio, deu impedimento. Público, 5.091, a renda 71.700. Guarani 0, Ituano também 0, Guarani 10º colocado. Aqui a ficha técnica em nome de Brasitone. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Vamos para a defesa do jogo. Atenção, defesa do jogo, 0-0, só tem uma. Fica com essa, não tem jeito, não tem que perguntar, né? Mirandinha, o craque do jogo. Aliás, quando ele entrou na partida anterior, também tentou chutar e chutou. Ele tenta, né? Rápido, veloz, tomou até cartão amarelo, enfim, se deslocou. 28, segundo tempo é o que eu tenho, porque o jogo em termos de, olha, tirando o final do jogo, o resto foi um problema, hein? O resto foi um problema. Teve alguns momentos que eu fiquei pensando em Guarani e... Como é que chama o time lá do Floresta? Lá em Horizonte. Lembra aquele jogo 0-0? Que coisa que foi? Olha, o primeiro tempo... A diferença é que o Brinco tem um excelente gramado. Espetacular, que querer comparar com o Horizonte. Mas se você tirar o gramado, só o futebol, é páreo duro, hein? Foi um primeiro tempo de Guarani Floresta. Mas depois o Mirandinha entrando, o Mirandinha deu mais velocidade e ele chuta, tenta aos 28, hein, Boles? O Guarani cai o Melo pra Mirandinha, puxou pro meio direito, bateu, Wagner, segura firme, não dá rebote no chute cruzado no Mirandinha. Ele dominou pra canhota, trouxe a bola pro meio direito, bateu, Wagner, defendeu o PP. Mirandinha. Olha, é o seguinte, a coletiva tá para começar e o Pedro Piscinato está lá no Brinco, né? O Marcelo Fernandes vai falar, 0-0. E agora o Guarani tem o que pela frente? O Guarani tem só segunda-feira, dia 21 de julho. Então, só daqui a 8 dias, lá em Anápolis, 19h30, né? Depois o Guarani, dia 26 de julho, um sábado, 5 da tarde, Guarani Náutico, no Brinco. Então, o Guarani só volta a jogar dia 26 aqui em Campinas. Oi? Sem coletiva? Mais tarde. Então, vamos lá pro gabarito. 18h52, 0-0. Gabarito do jogo. Vamos lá, gabarito do jogo. Oi, Tigrão, 0-0. Qual é o conceito? Melhor o primeiro tempo ou o segundo tempo, hein? Jogo regular e melhor o segundo tempo. Tá, e pra você, CH? Jogo ruim, melhor o segundo tempo. Vamos lá, Andrei, tudo bem, nenhuma defesa e tal, saídas, sim, foram algumas, e teve aquele friozinho na barriga, 24, primeiro tempo, cruzamento, saiu desesperado, lá no gol de entrada, né?
deu um tapa, mas estava longe, saiu do gol, não sei se deu para sair tudo aquilo, mas saiu esbaforido e foi lá na entrada da área, pimba, é um chute cruzado, pimba, conseguiu dar um tapa, mas a 4 segundo tempo não encontrou, hein? Deu uma saída, não encontrou, mas enfim. Hein, Tigrão, o que dizer do Andrei? Ele foi pouco exigido, mas estava hoje com aquelas recaídas, né? Às vezes perdendo o tempo da bola. Duas emoções. Com o Andrei em campo não tem emoção em branco. Não comprometeu, porque o Ituano, obviamente, exigiu pouco, priorizou a marcação. Leva um conceito regular. Muito bem, agora Cicinho. Oi, CH, o Cicinho saiu a 29 segundo tempo e teve um lance, sabe? Você não concordou na época, mas quando saiu o Cicinho, mas talvez cansado, né? Entrou Lucas Justen, anotei aqui, 37, quando foi? Não, foi... Ele foi cobrar um lateral, 23 segundo tempo. Ele cobrou mal pra caramba o lateral, esquisito, né? Deu no pé do cara do Ituano e aí foi pra cima e fez a falta. Falei, ô louco, esse não é o Cicinho que eu conheço? Cicinho, CH. Bem abaixo do esperado. Conceito regular. Muito bem, vamos para a dupla de zaga. Rafael Rodrigues, Alan Santos. Agora é o seguinte, o Tigrão me corrigindo como sempre, porque é uma alternância hoje em dia. Que nem, por exemplo, Matheus Sarará, ele fez papel de zagueiro. Me corrija aí, Tigrão. Aí ele saiu no intervalo, aí mudou tudo também. Zagueiro. Então, para colocar aqui certinho, Alan Santos, Rafael Rodrigues, Alan Santos e Matheus Sarará. Aliás, você já cantava a pedra no intervalo, dizendo que tinha que haver uma substituição e que a saída do Sarará seria interessante. E aconteceu. Mas, enfim, o Alan Santos, só lembrando que foi ele que toca de cabeça para o Bruno Santos fazer o gol que foi anulado aos 40, no finalzinho do jogo, Tigrão. Esse trio aí de zagueiros. O Edu, eu acho que a zaga do Guarani andou bem. Não dá para dizer que ela fez um partidaço, que arrebentou com o jogo, porque o Ituano, no começo da partida, ele até que tentou fazer um jogo propositivo quando tinha a bola. Não ficou apenas limitado a se defender, mas poucas vezes, exigiu pouco. Quando foi, a zaga estava bem. E quem participou mais do jogo? O Sarará, porque saía toda hora com ele pelo lado esquerdo. Para mim, um erro. Não é? Para mim, um erro, porque qual foi a ideia? Sai com o Sarará e ele estica para o Emerson lá como um ponteiro. E o Guarani saiu muito poucas vezes pelo lado direito com o Cicinho. Mas assim, o trabalho defensivo da zaga, para mim, sem nenhum retoque, até porque ela foi muito pouco exigida. Regular para os três. Perfeito, muito bem. CH, vamos lá. Rafael Rodrigues, Alan Santos e o Matheus Sarará. Sem nenhum problema, defensivamente falando. Conceito para os três regular. Bom, então vamos aqui para... Agora chegamos aqui é o lateral esquerdo, né? Emerson Santos, super titular, vem se firmando, abriu a janela, o Guarani renovou o contrato dele, se sair tem que pagar a multa, sai ou não sai, a janela vai até dia 2 de setembro. Ele fez, Tigrão, uma função, tô na sua, hein, Tigrão? Eu tô prestando atenção do que você tá falando. Ele fez um papel mais adiante, como se fosse um ponta esquerda no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, mudando a configuração, ele foi para lateral esquerda. Tá certo? Até aqui tá certo, né, Tigrão? Certinho. Aí o que aconteceu? Ele jogando na sua, ele fez em 19 minutos, ele fez 2 lances que ele não fez no primeiro. A 11 minutos ele cortou, deu um chute, bateu na zaga, e tem um outro que ele cruzou, o Caon Jesus e o Cicinho chegaram tarde e não conseguiram. Enfim, Emerson Santos, na sua avaliação. Melhor no segundo tempo do que no primeiro. Primeiro tempo como ponta, às vezes ficava de costas para o gol adversário, desambientado, não rendeu. E no segundo tempo ele vinha mais com a bola, na arrancada, de frente para o gol adversário, mas saindo com a bola antes da linha de meio campo. Eu acho que foi um dos
destaques do Guarani no segundo tempo. Então, primeiro tempo apagado de muitos erros, mas mal posicionado. Para mim, infeliz hoje a opção do Marcelo Fernandes. Segundo tempo cresceu, mas ficou tarde e o Guarani acabou amargando o empate em 0-0. Então, leva um regular também o Emerson pelo segundo tempo. Ô, CH, vamos lá para os volantes. Kelvin e Caio Melo, hein? Ambos saíram no segundo tempo. O Caio Melo a 29 e o Kelvin saiu a 38. Kelvin e Caio Melo. Os dois muito abaixo, errando muito passe. Jogadores de meio campo, com a importância que tem o jeito do Guarani jogar, precisa muito da qualidade técnica ou pelo menos a precisão, né? E hoje eles brincaram no direito de errar passe. Então eu não gostei de nenhum dos dois. Conceito ruim. É o Caio Melo, Tigrão. O CH, ele cantou a pedra aí, e realmente o Caio Melo, em termos de passe e tal. Kelvin e Caio Melo, Tigrão. Não gostei também. Ruim para os dois. Vamos para o Diego Torres, que foi até 44 segundo tempo, o tempo todo, né? Olha, teve uma falta que ele cobrou no primeiro tempo, a 22, isolou. Aí, o que aconteceu? Tô nessa do Tigrão também. Diego Torres, ele ficou mais à frente no primeiro tempo. No segundo tempo, com as mexidas e tal, ele ficou mais atrás. Certo, Tigrão? Certo. Porque você não ficou ouvindo, você não presta atenção também. Tô na sua, professor. Então tá bom, vamos lá. Diego Torres, ô CH. Opa. Aço eu. Diego Torres, muito marcado. Foi tragado por Bruno Silva, que não deixou o bom jogador do Guarani jogar. Hoje, figura decorativa. Conceito ruim. É o maior salário do Guarani. Diego Torres. Vamos lá, Tigrão. Bem marcado, sim. O CH tem razão. Mas no primeiro tempo, mal posicionado. No segundo tempo, ele inverteu. Primeiro tempo era o Cauã Jesus vindo mais de trás e tentando ser um falso segundo atacante, o Diego Torres. Segundo tempo inverteu, o Cauã Jesus foi um pouco mais. O Diego Torres tentava receber a bola, mas além de bem marcado, pouca mobilidade, sem inspiração, produziu muito pouco pelo talento que ele tem. Portanto, conceito ruim. Bom, é o seguinte, vamos ver se a gente consegue depois a coletiva do Marcelo Fernandes. Bruno Santos e Cauã Jesus. Também vou com vocês dois, começo com o CH. É o teu negócio, é o artilheiro do time, tem crédito, fez 3 gols, mas quando ele ajeitou, né? Lá foi, o lance foi a 41 segundo tempo. Quando ele ajeitou ali, eu vi o gol. Mas bateu na trave e teve o gol anulado a 47. Essa dupla aí, CH. Edu, o Cauã eu não gostei. Achei que ele ficou perdidão no campo, sem função, participou pouco do jogo. Não gostei. Eu não teria começado o jogo com ele. Você sabe, no pré-jogo falei que eu começaria com Mirandinha. De qualquer maneira, eu não gostei. Cauã, ruim. E o centroavante, o Brunão, que tem muito crédito... Mas no jogo de hoje, a partida foi 0-0 por culpa também dele, ou principalmente dele. Não pode perder o gol que ele perdeu. Não pode. Não tem jeito. Ali ele fechou o olho, ele não tinha que fechar o olho e sentar o pé, ele tinha que fazer o gol. Então, por isso, né? E foi a principal, ele estava com tudo na mão para ser o craque do jogo, que se faz 1-0 aí. Então, não gostei, conceito ruim. Já vamos falar dos que entraram também, porque o passe para o Bruno Santos, que chutou na trave, foi do Gabriel Silva, estreante. Mas ajeitou com açúcar mesmo, hein? Só que também o Gabriel Silva deu 2 chutes, que não foi muito bem, não. Vamos lá, Bruno Santos e Cauã Jesus, Tigrão. Cauã, no primeiro tempo, não assimilou aquilo que foi a ele determinado, de ser o meia, de ser o cara da transição, foi mal. No segundo tempo adiantou, subiu um pouco. Eu acho que estava melhor escalado assim, mas uma tarde e noite também sem inspiração. Rendendo pouco, criando pouco, errando passes. Muito previsível. Conceito ruim.
E o Brunão, ele tem uma atenuante. Primeiro tempo isolado à frente, lutando leoninamente contra 4 zagueiros da equipe do Ituano. E mais os volantes que voltavam para proteger a entrada da área. Segundo tempo, quando entrou o Mirandinha, cresceu o Brunão. Cresceu. E depois ele teve Gabriel Silva, né? Ele teve o próprio Mirandinha. Enfim, ele teve mais com quem concatenar as jogadas. E o próprio Cauã, que subiu um pouco mais, trazendo aí no segundo tempo, invertendo o seu posicionamento com o posicionamento do Diego Torres. Aí o Diego vindo mais com a bola, também não rendeu, e o Cauã mais adiantado, mais próximo. Então, o campo ofensivo do Guarani, mais povoado no segundo tempo, subiu de produção o Brunão. Primeiro tempo ele foi muito sacrificado por ter ficado isolado. Mas o gol que ele perdeu é imperdoável. Não é um gol que perde porque acerta uma pancada lá e o goleiro voa, dá um tapa, ela bate na trave e volta, não. Ele estava na linha da pequena área. E o que me surpreendeu? Que o Wagner ficou estático. O Wagner não saiu para fechar o ângulo. O Wagner ficou estático, esperando para tomar o gol. Não tinha ninguém marcando. E ele tentou tirar no cantinho, aquele tapa com o lado de dentro do pé na bochecha da rede, do lado direito do goleiro, lado esquerdo dele, e tirou demais. Calculou errado. Mas um gol muito fácil de fazer. Se ele dá um bico, ele faz o gol. O Wagner falou, tomei, não tem o que fazer. Ficou sem reação. Nem aquela atrapalhada que normalmente o goleiro dá quando sai não aconteceu. Então ele comprometeu, sim, a atuação dele com um gol que daria a vitória para o Guarani. Um gol incrível perdido. Um gol inacreditavelmente perdido. Então, conceito ruim para ele. E o gol que ele fez, para mim, vendo e revendo, ele estava impedido. Muito bem. Olha, já o CH com aqueles que entraram, eu queria mandar um grande abraço com muito carinho. Lá para Oswaldo Cruz, a Ana Lúcia Stofaletti e a Dirce. Ana Lúcia e a Dirce, Oswaldo Cruz, terra de Osmar Santos, hein? E também do Antônio Wilson, nosso querido amigo da imprensa aqui de Campinas. Um grande abraço, viu, Wilson? Muito obrigado mesmo. Ana Lúcia e Dirce, um beijo no coração de vocês. Muito agradecido. O CH, os que entraram, Lucas Justen, Mirandinha, jogou mais, Giovani, finalzinho, Gabriel Silva e Denis Júnior, entrou no final Denis Júnior, né? Destaque para Mirandinha, que deu aí outro ritmo na partida, foi eleito o craque do jogo. O Gabriel Silva teve 2 chutes, estreia, hein? Esse menino estreando aí, estava no Vila Nova, ele pegou e ele chutou a 36, segundo tempo, a entrada da área. Bola pingando, cara, mas tá ajeitada mesmo. Chutou por cima e o Diego Torres ficou bravo. E o próprio Mirandinha, pô, cara, mas tô aqui e tal. Um minuto depois, ele sai do bico da grande área, leva pro meio, mas errou feio, isolou feio. Mas ele deu passe para o Bruno Santos, que chutou na trave. Ele ajeitou com carinho. Vamos lá, CH, os que entraram. Mirandinho destaque, o Denis Júnior não participou do jogo e o restante eu gostei. Eu acho que o time, com as mexidas, cresceu de produção, parou de errar passe, teve desenvoltura, uma pena que o jogo foi 0-0, mas tardiamente. Marcelo Fernandes demorou para mexer, mas os jogadores que entraram, com exceção do Denis Júnior, foram bem. Ok, então é o seguinte, aproveitando o CH, o Marcelo Fernandes, por aquilo que você já adiantou, em termos de aquilo que armou inicialmente, né, e aquilo que ele mexeu, qual é o conceito hoje do Marcelo Fernandes? Eu vou dar um regular pelo respeito ao profissional que é competente. Mas o jogo, ele mostrou que ele teria que rapidamente tomar uma atitude, não precisa esperar o intervalo do jogo. Não é proibido mexer no time. Com 30 minutos, 25 no primeiro tempo, todo mundo viu que não dava para o Sarará ali sair pelo lado esquerdo. E ele tinha que colocar o Mirandinha no jogo. E demorou demais para fazer. Eu nem sei se... Eu não tenho bola de cristal, se ele mexesse antes, se o resultado seria diferente.
Mas hoje, na guerra dos dois treinadores, para mim o Mazzola foi melhor que o Marcelo Fernandes. Um abraço, boa semana, CH. Para você também, boa noite a todos. Olha, tá 0-0 no Tigrão, 7 minutos, Corinthians e Bragantino, você deve estar vendo com certeza aí, Memphis Depay, número 10, jogando, teve problema essa semana e tal, deve estar devendo, claro, o Corinthians, mas tá jogando. Vamos lá, Tigrão, dos que entraram, Lucas Justa, Mirandinha, Giovani, Gabriel Silva estreando e Denis Júnior. Edu, para facilitar e deixar mais didática a bagaça aqui, sim, eu vou fazer por importância em ordem decrescente. Então, aqueles que eu vou falar primeiro é porque foram os melhores. Então, em ordem decrescente, Mirandinha, depois Giovani, achei que entrou muito bem, preenchendo bem no meio. Depois, Lucas Justen, poucas participações. Depois, Gabriel Silva, apesar de ter ajeitado naquele lance em que perdeu um gol incrível o Brunão, mas ele entrou muito ansioso, tomando opções erradas, queria resolver o jogo sozinho. Ansiedade à flor da pele. Então, ele fica numa posição 4, de cima para baixo, e o Denis Júnior não que tenha jogado mal, mas ele entrou a 45 do segundo tempo. E aí, não tem jeito. Então, ordem decrescente, Mirandinha, Giovani, Justen, Gabriel Silva e Denis Júnior. Perfeito. Já o Marcelo Fernandes, hein, Tigrão? Por gentileza, então, por falar nisso, o conceito do técnico do Guarani. Não, a gente vem elogiando muito o Marcelo, ele é protagonista aí dessa reação importante do Guarani no campeonato, sem dúvida nenhuma. Conhece futebol, tem boa leitura, mexe bem, escala a afeição do adversário, mas hoje não deu certo. Então nós não estamos aqui, pelo menos no meu caso, analisando a campanha do Marcelo Fernandes desde que chegou ao Guarani. Nós estamos analisando o que está em tela, é o jogo de hoje. E no jogo de hoje, a opção foi errada. Ele entrou com o Sarará, como ele fez lá contra o Retrô, lá em Pernambuco, como terceiro zagueiro, para liberar o Emerson. Mas lá o Emerson tinha todo o espaço do mundo, porque o Retrô foi para cima do Guarani. Hoje o Bragantino marcando com linhas baixas e muito bem posicionado, o Emerson não jogou. E aí ele ficou com o seu centroavante isolado. Então, opção errada. Cuidado excessivo para um jogo em casa onde o Guarani teria que se impor. Teria que ter sido mais propositivo e teria, obviamente, que ter jogado com a autoridade de quem joga em casa e espremendo a equipe do Ituano lá atrás. E não deu certo. Então, a opção de saída dele, e que foi até o final do primeiro tempo, do início do jogo até se encerrar a primeira parte, não foi bem. E o primeiro tempo do Guarani foi muito negativo. Então, opções erradas. Você quer ver uma outra opção errada? Trocar posicionamento do Diego Torres com o Cauã Jesus. Primeiro tempo inteiro. Diego Torres mais próximo do centroavante, não rendeu. Cauã Jesus tentando ser o homem da transição. Rendeu menos ainda. Tanto é que no segundo tempo ele inverteu. Então, pelo primeiro tempo, pelas opções que não foram felizes, conceito ruim, num resultado ruim para o bom Marcelo Fernandes. Um abraço para o Mauro do Nova Europa, saiu do brinco ouvindo a Bandeirantes. Olha, Edu, não foi legal e tal, mas um abraço, viu, Mauro? Muito obrigado pelo carinho, viu? Tigrão, então é isso aí. Vamos ver o Marcelo Fernandes, um grande abraço para você, uma ótima semana, viu, Tigrão? Muito obrigado, Edu. Um abraço para você também, uma boa semana a todos e até a próxima, se Deus quiser. E você viu que hora que eu estava à sua disposição hoje ou não? Você foi legal, você cumpriu e outra, se cuida. Desde as 13h30. Mas você tá 100%, se cuidando, recuperado, Tigrão? Não, tá 85. Tem uma secreção aqui que insiste em incomodar um pouquinho, mas está dentro do protocolo até daquilo que foi diagnosticado pelos médicos. É uma gripe que está pegando todo mundo
ela é violenta. Tem gente aí há 2 meses com sintomas. Claro que tem a parte crítica, depois vai melhorando, mas ela demora para desaparecer totalmente. O meu, ao que tudo indica, tá dentro aí da previsão. E eu tô legal, você vê que jogo ontem, jogo hoje, não pipocou, de vez em quando um pigarrinho, uma secreçãozinha, mas tô legal, graças a Deus, e obrigado pela preocupação do amigo. Grande abraço. Para você também, viu, e até Tigrão? a Fica próxima, com Deus, se viu? Deus quiser. Se cuida, grande Tigrão. Bom, na nossa idade, 100% nunca vamos estar, né, Tigrão? Vamos tocando. Você vê, o Isaac do Guarani não jogou por causa de gripe. O jogador pega gripe, essa gripe tá terrível, eu peguei também, olha. Não é brincadeira não, viu? Olha, o que eu ia falar aqui? Oswaldo Cruz, né? Eu falei que é a terra do Osmar Santos e terra de Magic Paula, né? Magic Paula, do basquete, sim. Onde estaria a Paula, hein? Magic Paula. O meu grande amigo Marcelo Rini também me ajudando aqui, viu? É que o Antônio Wilson mandando aquele alô pra gente de Oswaldo Cruz, a Ana Lúcia Stofaletti e a Dirce. Oswaldo Cruz, é longe, hein? Ei, Antônio Wilson, grande narrador aí, tava trabalhando no futebol amador dias desses aí também. Há muita gente alertando, gente, é verdade, ontem nós falamos aqui, agradeço aqui os que lembraram, hoje é aniversário de Mestre de cá completando 78 anos, nós falamos ontem na transmissão da Ponte, e amanhã, claro, aniversário de Campinas, 251 anos. Vamos para o técnico Marcelo Fernandes, coletiva. Sim, senhor Marcelo Fernandes, boa noite. Boa noite a todos. No jogo lá de Horizonte contra o Floresta, um jogador meu foi pro hospital com uma cotovelada desleal, o jogador não foi nem expulso. Vários lances nos outros jogos que a gente vai jogar fora são totalmente... A balança só pende para um lado, não pende para o outro. Eu acho que o Guarani tá entendendo isso, o próprio presidente, o Farney vai para a CBF terça-feira, isso já estava agendado, não tem nada a ver com o jogo de hoje, justamente por esses erros de arbitragem, porque agora faltam 7 jogos, a gente não quer que ninguém ajude o Guarani, a gente quer simplesmente que apite o jogo como tem que ser apitado. Agora também não posso deixar para trás o primeiro tempo horrível que a gente fez, né? E não é, assim, eu falo horrível tecnicamente falando, né? Tecnicamente a equipe não se ajustou bem no primeiro tempo. Os lances fáceis, passes, erros de passe, assim, foi muito abaixo todos, sabe? Não tem assim, foi o jogo mais abaixo, o tempo mais abaixo nosso foi o primeiro tempo. Segundo tempo a gente mudou o estilo de jogar, tentamos, tivemos bola na trave, esse gol impedido que, no meu modo de ver, veio muito de trás para fazer o gol, mas me falaram já que está bem ajustado, então tem que ser visto. A bola na trave do Bruno, né, que infelizmente pegou, mas a equipe mostrou reação, voltou para o segundo tempo mais em cima. Não tivemos nenhum chute a gol da equipe do Ituano no segundo tempo. Não lembro de nenhuma defesa do Andrei. E a equipe tentou mudar o jogo, tentou ganhar o jogo. E assim, gente, a gente vem de uma sequência boa, mas a gente não pode esquecer que a terceira divisão é muito difícil. Tem dia que essas coisas vão acontecer. A gente luta muito para isso não acontecer. Mas os jogadores aí dentro estão muito focados. O primeiro tempo aqui no intervalo foi muito positivo. Todo mundo bem cabisbaixo estava fazendo. Nós levantamos a moral do grupo. O grupo sentiu muito esse empate, sentiu muito, mas foi como eu falei para eles. É digerir hoje, saber o que vai fazer, amanhã já é outro dia e vamos em cima do Anápolis agora para conseguir nosso resultado. Marcelo, boa noite. Matheus Aburadi, Rádio Central Campinas, TH mais Record. Eu estava com o Caio ali no banco de reservas no intervalo. Nós vimos você subindo antes dos jogadores, visivelmente irritado. E eu queria que você falasse um pouco mais, fizesse uma análise, principalmente do primeiro tempo. O que deu de errado na sua estratégia, atuando com o Sarará um pouco ao lado dos zagueiros, e a função do Cauã Jesus, que em alguns momentos parecia que estava um pouco perdido dentro de campo. Qual que foi a sua estratégia e o que deu errado, principalmente no primeiro tempo, para o Guarani não sair com a vitória? Assim, eu voltei depois do intervalo do jogo para o banco, porque eu já tinha que falar, eu já tinha falado, já tinha feito a troca, e tem hora que os jogadores precisam ficar entre eles. Foi um momento deles, ali no túnel, e eu deixei eles bem à vontade. Irritado não só eu, como todo o grupo estava irritado, entendeu? Eles sentiram muito aquele primeiro tempo muito abaixo que a gente fez, tecnicamente. E quanto ao Cauã Jesus, ele não estava perdido não, muito pelo contrário. É um jogador que eu acabei com ele de segundo volante hoje para colocar o time para frente, do lado do Giva, para a gente tentar, até no final do jogo com o Denis Júnior, para a gente tentar fazer o gol. Tivemos algumas oportunidades, infelizmente não aconteceu.
A equipe do Ituano, se você ver a escalação da equipe do Ituano, ela não joga com 2 pontas abertos, né? Hoje ele mudou o Canezinho, não veio o Canezinho, veio com outro beirada, né? Pela direita, também que não é beirada, e com o Osman pela esquerda. E esses 2 jogadores vêm para dentro para formar o quadrado de meio de campo junto com os 2 volantes, com o Bruno Silva e com o Ramon, se eu não me engano. E o Cauã fez muito bem isso, né? Fechando ali o espaço, principalmente ele e o Diego ficando em cima dos 2 volantes, para que a nossa equipe tentasse jogar pelos lados. Eu acho que a gente tentou muito por dentro o jogo no primeiro tempo. Nossa equipe ele jogar por fora, como foi o segundo tempo. Com o Emerson, mesmo na linha de 4, chegando para cruzar, o próprio Justo e o Cecinho tiveram oportunidade aqui, o próprio Gabriel. Então, assim, eu acho que também tem que dar méritos à equipe do Ituano, que soube também anular a gente. Além do primeiro tempo, tecnicamente, muito abaixo, o adversário também criou dificuldade pra gente. A gente tentou, mas o primeiro tempo, volto a dizer, foi muito abaixo, foi o pior primeiro tempo que eu fiz aqui no Guarani, sem sombra de dúvidas. Mas os jogadores também sentem disso. Assim, gente, eu posso dizer para você que ali dentro os jogadores estão totalmente voltados a conseguir o melhor pro Guarani. Tem dias que, infelizmente, as coisas não vão acontecer. Mas não é terra arrasada, não, porque aconteceu isso. O time tentou, voltou pro segundo tempo, em cima do adversário, tentou fazer os gols. E somamos 1 ponto e vamos agora para Nápoles, como eu falei, para tentar um grande resultado lá. Boa noite, Marcelo. Pedro Piscinato, da Rádio Bandeirantes Campinas. Gostaria que você falasse um pouco sobre a entrada do Mirandinha no intervalo, no lugar do Sarará. Deu mais dinamismo ao time, criou boas jogadas pelas laterais, como você bem disse. E já fazer uma projeção para a próxima partida contra o Anápolis. E qual que é esse sentimento que você e os jogadores veem, que poderiam ter entrado no G8 nesta rodada, mas não conseguiu? Não, é exatamente isso. Até voltando no assunto da pergunta anterior, já fizemos jogos aqui em casa de ganhar com 3 zagueiros, né? Eu já falei que não são 3 zagueiros. Eu coloco o Sarará e o próprio Rafael, que é zagueiro, mas tem uma mobilidade melhor. E a gente ganhou jogos aqui dentro e sempre com a nossa espinha dorsal ali, sempre tranquilo, tendo muito trabalho por fora. Hoje mesmo com o Sarará ali, nós não tivemos essa projeção de lado. O primeiro tempo foi muito abaixo. Aí, segundo tempo, como foi abaixo, a gente tem que mexer, a gente tem que pôr jogadores. Temos jogadores aí pedindo também vontade de jogar, tá treinando muito bem, que é o caso do Mirandinha. O Mirandinha entrou muito bem no jogo, fez o trabalho perfeito ali pela esquerda, com a ultrapassagem do Emerson. Desse lado, o Gabriel também, que teve com a gente só um dia de treino, mas é um cara que a gente conhece, um cara que tem uma fluência muito grande pelo lado direito. Tentou, errou 2 chutes da entrada da área que ele não costuma errar. E assim, a projeção para o jogo do Anápolis é a gente sentar, olhar o adversário e ver o que é melhor. E o melhor para o Guarani é chegar lá e tentar ganhar o jogo. Com certeza a gente vai para ganhar o jogo. Marcelo, você falou sobre essa frustração do grupo com esse 0-0. Eu acho que é muito também em relação às possibilidades da tabela de classificação com resultado positivo. Queria que você falasse um pouco a respeito disso, da tabela, dessa possibilidade que tinha de ultrapassar o Ituano. Sim, o nosso trabalho a semana inteira foi exatamente em cima disso, né? Eu cheguei no clube e tinha 0 pontos, né? E esse é o 9º jogo meu, se eu não me engano, né? É o 9º jogo e a equipe saiu de ninguém acreditar, e hoje você viu a torcida, inclusive, cara, quero agradecer muito a torcida, mas muito a torcida, cara. Foi muito legal, eles reclamaram na hora que tinha que reclamar, mas nos apoiaram do começo ao fim. Eu quero agradecer mesmo de coração a torcida do Guarani, e peço que eles continuem vindo, porque eles são fundamentais pra gente, e tem sido o 12º jogador, e tem sido importante pra gente. E é isso, a gente trabalhou a semana toda em cima desse tão sonhado entrar no G8, né? Mas foi o que eu falei para eles ali agora. A gente teve um intervalo de jogo muito 1 mais 1 é 2, sabe? Não podia, a gente tava, não sei se a ansiedade atrapalhou tecnicamente a equipe. Eu falei para eles, a gente podia ter entrado hoje entre os 8, mas a gente pode entrar também na 19ª rodada. Então essa ansiedade a gente tem que saber controlar. Eu acho que ela atrapalhou até um pouquinho o primeiro tempo. Eu não vejo o lado tático o primeiro tempo. Eu vejo o lado técnico. Os jogadores assim estão acostumados a virar e ir para frente, jogadores que nós tivemos muito abaixo, mas todos, sem exceção, sabe? Sem exceção. E eles entenderam isso. A gente mudou o segundo tempo, é o Guarani que a gente quer ver, esse Guarani do segundo tempo, que está tentando, que tenta, que força. Às vezes a bola não vai entrar, como foi o Figueirense já uma vez, agora hoje Ituano. Mas volto a dizer, o Ituano está com 17 pontos hoje, não é à toa, né? É uma grande equipe, muito bem treinada pelo Mazzola. A gente tem que respeitar. Infelizmente não deu, mas como eu falei, não é terra arrasada. O Guarani está numa situação não confortável, mas perto de brigar por a sua posição, e o Guarani vai brigar até o final, pode ter certeza. Marcelo, boa noite. Boa noite. Toledo da Rádio Planeta Guarani. Marcelo, você falou um pouco até da movimentação ali do Ituano, né, a respeito do Osman e do próprio Ramon vindo por dentro. A impressão, pelo menos que a gente ficou, é de que o Ituano colocou muita gente em cima da linha do Guarani e acabou tirando a sobra, inclusive, ali na linha de 5, né?
Queria saber se isso primeiro te surpreendeu de alguma maneira, essa postura do Ituano um pouco mais ofensiva, mas no último terço ele jogando com mais jogadores, e se no seu time faltou de alguma maneira atletas com características de beirada de campo. A gente sabe que você tentou abrir até com o Cauã e com outros jogadores, mas o time também insistiu muito por dentro, o próprio Cauã centralizando, exatamente. Muita gente por dentro. Faltou característica, de repente, de um atleta de abrir um pouco mais o campo. Mas é exatamente isso. Segundo tempo, a gente tentou colocar o Cauã na direita e colocamos o Mirandinha na esquerda. Abrimos o time dele, sim. Mas o Cauã é um jogador que gosta muito quando a bola está do lado contrário, entrar e jogar. Quanto ao Ituano, ele não nos surpreendeu. Até porque, se você olhar todos os jogos aqui que nós fizemos e bem até fora ganhando jogos, a nossa linha de 3, ela joga no mano. Não tem problema nenhum de sobrar jogador. Quando você tem um escanteio contra que o teu adversário, a favor, o teu adversário coloca 3 na frente, você fica com 3 lá, tá tudo certo. 2 não, que você vai colocar 3. Mas se você olhar taticamente a nossa equipe, nossos 3 de trás já ficaram marcando um cada um. Foi o caso do Sarará em Londrina agora. Eu recolhi o Sarará para terceiro zagueiro ali, porque o Alisson tinha colocado um beirada novo, né, do Londrina. Eu precisava colocar um cara com velocidade ali, coloquei o Sarará. E nós jogamos no mano lá também em Londrina. Assim, o Ituano é uma grande equipe, volto a dizer. E não é que nos surpreendeu. Eu acho que, tecnicamente, você tocou no assunto, foi o que eu falei no primeiro tempo, no intervalo. Nós jogamos muito por dentro do campo, mas muito por dentro do campo. Nossa equipe não é de jogar por dentro do campo. Ele soube neutralizar as investidas do Emerson, principalmente, do lado esquerdo, que é o nosso forte, né? Mas o Emerson, no segundo tempo, mesmo na linha de 4, apareceu, acho que para dar 4 ou 5 cruzamentos. Então, assim... a gente, volto a dizer, a gente tem que... Os jogadores que estão aí são todos completamente dedicados e estão querendo muito. Mas tem dia que, infelizmente, vai acontecer. Hoje foi um primeiro tempo muito abaixo tecnicamente, volto a dizer. Culpa nossa, de todos, minha, de todo mundo, entendeu? Segundo tempo, mudamos a equipe. Acabamos a equipe num 4-2-4 para tentar ganhar o jogo. Infelizmente, foi a bola na trave, impedimento que eu não vou citar, mas que já tem jogos acontecendo. Nós estamos tendo arbitragem. Se vocês pegarem as nossas arbitragens, não quero reclamar de nada. Até porque a gente está evicto há 9 jogos. 8 jogos, né? 7 jogos. Então, assim, eu não quero reclamar de arbitragem, mas é uma coisa que está acontecendo. Os árbitros que estão vindo apitar jogo do Guarani, tirando hoje, que foi do Rio de Janeiro, entendeu, Pierre? São árbitros de centro de futebol que não estão nem jogando. Não é denegrir o lado de ninguém, mas... Uma divisão tão importante como essa precisa de árbitros, principalmente agora na hora do vamos ver, da chegada dos times, que vão ser jogos difíceis, vão ser jogos complicados. E nosso presidente, junto com o Farner, terça-feira vai na CBF, já tem uma reunião agendada lá, isso já estava agendado, não foi por causa do jogo de hoje. Mas é isso, cara. Acho que o Guarani está no caminho, não vai ter vida fácil. Eu cheguei aqui com 0 ponto, não era vida fácil. Agora a gente está perto de conseguir o nosso objetivo, que é primeiramente classificar, mas a gente sabe que tem adversários pela frente muito difíceis e o Guarani tem que trabalhar muito para atingir seu objetivo. Muito obrigado, Marcelo Fernandes, técnico do Guarani. Olha, um abraço para o Rogério Franci, para a Patrícia do Parque Industrial, o Adilson do Botafogo, o Pico, alô Pico, Pico do Cambuí, mas ele está na Turquia, que chique, com a filha Micaela, né, nos ouvindo. Muito obrigado, Pico, um grande abraço, viu? Um beijo para Micaela. E recebemos aqui também mensagens, pessoal do Guarani, pelo amor de Deus, hein? Foi reaberto o tobogã, mas filas enormes, só 2 bilheterias, faltando policiamento na hora de revistar. Um bando de gente entrando aí, só 2, né, da polícia para revistar, não dá, né? Pelo menos foi o que o ouvinte passou pra gente, tá? Mas esse problema no Guarani já não é de hoje, problemas de bilheteria, de acesso, o Guarani precisa cuidar melhor dessa parte aí. Muito obrigado os que mandaram mensagem e a gente volta já 19h26 com o nosso Em Dia com a Bola, aqui Guarani 0, Ituano também 0. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102.
Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como o WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Edu Pinheiro. Olha, já o Indica a Bola, o que está acontecendo em Itaquera, hein? Atenção, Ulisses Costa, a grande equipe em rede nacional, vamos ver o que está acontecendo lá. Tem que acabar com essa palhaçada. Todo mundo viu que não foi nada. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Alguém tem que descer lá e tirar o time do time de campo. Isso é uma palhaçada. Tá marcado o pênalti para o time do Bragantino, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. Aí marcado o pênalti para o time de Bragança Ulisses, Paulista, pois não? 4 pênaltis batidos contra o Hugo nessa temporada, ele defendeu 3. Muito bem, Hugo, a esperança da torcida corintiana. Cara do céu, se o Kaká tivesse atingido o cara, o Kaká não atingiu. A mão do cara pegou na canela do Kaká. Olha só. Eu também não daria do camisa em lugar 17, nenhum. O Vinicinho. Meu Deus, o pênalti que o árbitro deu pro time do Bragantino com trace no VAR. É uma vergonha. É vergonhoso. Nada. Sacha para cobrança de pênalti, Hugo no gol. Sacha para bater pênalti pro time do Bragantino, Hugo no gol. Se posiciona para cobrança de pênalti o time de Bragança Paulista. O Garro não para de xingar o árbitro. Jogadores do Corinthians inconformados com a marcação. Se posiciona Sacha, capitão do time do Bragantino. Ele bate bem pênalti. Hugo também é pegador. Tá aí o grande desafio do jogo. Pênalti pro time do Bragantino bater. Vem Sacha para a cobrança. Hugo no gol. Partiu Sacha, correu, bateu. É gol! Gol! Do Bragantino! Hugo pro canto esquerdo, bola pro Muito canto bem, direito. Ulisses Costa, você volta já aqui para Campinas em rede nacional, 1-0 Red Bull Bragantino. Vamos no nosso Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. E o Chelsea é campeão mundial de clubes. Hoje em Nova Jersey, Chelsea 3, PSG 0. Os gols no primeiro tempo, 2 e Palmer, a 21 e a 29. E João Pedro, cria de Erechim, né? O João Pedro, cria do Fluminense. A 42, primeiro tempo, marcou o terceiro gol. Marcou no Fluminense, marcou também no PSG, pronto para não ter briga, tá bom? Grande João Pedro, que futuro tem? Acabou de chegar no Chelsea e um futuro enorme, hein? Então, parabéns aí à equipe inglesa Chelsea. Bom, vamos para a nossa realidade, vai. Série C. Nós tivemos, 12ª rodada, tivemos ontem Itabaiana 0, Confiança 0, São Bernardo 2, Ponte 0, 898 foi o público lá em São Bernardo, 24 mil de renda. O Pedro Felipe marcando 1-0-10 do primeiro tempo e Chaporã, ex-Ponte, marcando a 20 do segundo tempo. Lá em Tombos, Minas Gerais, Tombense 1, ABC 2. O Rafael Silva 1-0 Tombense. O Jonathan Carlos empatou para o ABC. E o Ítalo, nos acréscimos, gol do ABC, 2-1, hein? Tivemos em Horizonte, no Ceará,
Floresta 2, Ipiranga 1, Júlio Vaz 1-0 Floresta, o Rian empatou para o Ipiranga e o Jim, gol do Floresta. O Floresta agora está no Majestoso, né? Vem pra cá? Vem. Sábado está no Majestoso contra a Ponte. Bom, nesse domingo, Guarani 0, Ituano também 0, público 5.091, lembrando mais uma vez que aos 41 do segundo tempo, o atacante do Guarani acabou chutando uma bola na trave, cara a cara, né? É o Bruno Santos. Isso foi a 41. E a 47 teve um gol anulado do Guarani, cobrança de escanteio. O Alan Santos, zagueiro do Guarani, toca de cabeça no segundo pau para o Bruno Santos, que faz o gol, mas foi anulado, alegando o bandeirinha impedimento. Repito, o público 5.091, 71 de renda, 0-0 Guarani e Ituano. Olha, tivemos no Almedão, em João Pessoa, Botafogo 2, Londrina 0. Londrina do Roger Silva, o Wendel e Denilson. Os gols do Botafogo, a primeira derrota do Roger Silva no comando Londrina. Ele vinha de 2 vitórias, pegou o Guarani, empatou 1-1 e agora perde lá para o Botafogo, né? Tá 0-0, deixa eu ver aqui os demais jogos. Caxias e Anápolis, Figueirense e Náutico 0-0. Amanhã tem Maringá e Brusque, Retrô e CSA. Deixa eu ver a classificação como é que tá. A Ponte foi beneficiada pela derrota do Ipiranga, né? Ipiranga perdeu para o Floresta, senão ultrapassaria a Ponte. Olha, o Caxias vai empatando. O Caxias, por enquanto, em primeiro com 26. A Ponte em segundo, 23. Em terceiro, Ipiranga com 20. Em quarto, Londrina, 20. Em quinto, São Bernardo com 19. Em sexto, Floresta com 19. Em sétimo, Náutico com 17. Oitavo, Ituano, 17. Em nono, CSA com 16. Guarani, 10º colocado com 16. Em 11º, Brusque com 15. Em 12º, Figueirense, 14. Em 13º, Maringá com 14. Em 14º, ABC, 14. Em 15º, Botafogo da Paraíba com 13. Em 14º, Itabaiana com 11. Em 17º, aqui já Z4, Tombense, 11. Em 18º, Anápolis, 11. Em 19º, Confiança, 10. Em último, Retrô, com 8 pontos. Bom, é o seguinte, amanhã, então, vai ter o confronto aí entre Maringá e Brusque. Se tiver um vencedor, esse vai ultrapassar o Guarani. O Náutico vai empatando, vai a 17. O jogo é lá contra o Figueirense, né? Lá no Orlando Scarpelli. O seu Náutico não vencer é melhor pro Guarani, né? Que tá no G8. Se não vencer também, não ameaça tanta Ponte também. Mas enfim, são 8 que se classificam, faltam depois 7 rodadas, tá? Faltam 7 rodadas. Lembrando que sábado, dia 19h30, Ponte e Floresta. O Guarani, segunda-feira, dia 21, lá em Goiás, contra o Anápolis. Campeonato Brasileiro, vamos lá, a Série A. Voltando aí o Brasileirão, nós tivemos ontem grandes públicos. Maracanã, 67.359. Flamengo 2, São Paulo 0. Lucas Araújo, cria da base São Paulo aí, 1-0 Flamengo. E o Wallace Ian, nos acréscimos, fazendo 2-0. Lembrando que o São Paulo teve a estreia do técnico Hernan Crespo. Já dirigiu o São Paulo, voltou agora. O São Paulo, 15º, hein? 12 pontos, está a 1 ponto do Z4 tricolor. E foi um sufoco, hein? O Flamengo deu uma prensa que eu vou te contar. Agora, o Felipe Luiz, na coletiva, falou de Pedro. Olha, descarregou pra cima do Pedro, não vem treinando bem, não tá bem. Aí o Pedro foi ao Maracanã, assistiu com a família e tal. Mas olha, o Felipe Luiz tá na bronca com o Pedro, tem que mudar tudo, tem que rever aí a sua condição de profissional, que ele perde em todos os critérios. É o pior, em termos de todos os critérios de um treinamento, o Pedro é o pior. E agora o Flamengo, parece que o Zenit está interessado no Pedro. Será que o Flamengo consegue vender? Que coisa, de repente o Pedro mudar. O que é isso, Pedro? No Beira-Rio, Inter 1, Vitória 0, gol do Bruno Tabata. Nos acréscimos, o Inter também em situação desconfortável, saiu aí da situação de Z4, 13º com 14 o Internacional.
E o Vitória entra na zona. O Vitória mandou o Carpini embora, né? Thiago Carpini foi embora, teve uma derrota na Copa Nordeste e o Fábio Carilli fez a sua estreia como técnico do Vitória, já como derrota. Tivemos o Mané Garrincha, Vasco 0, Botafogo 2, Arthur Cabral e Natan Fernandes. Botafogo, técnico novo também, é o filho do Ancelotti, né? É o David Ancelotti. Começa com Vitória. Você vê, São Paulo, treneiro novo, Crespo. Vitória, Fábio Carilli. Botafogo com Ancelotti, o filho do homem. E assim vai. A Arena Fonte Nova é um fiasco. Por quê? O Bahia entrou com o uniforme do Superman. Eu vou morrer, eu não vou ver tudo, cara. Brincadeira. Bahia 2, Atlético Mineiro 1, emoção no final. Luciano Juba 1-0 Bahia. Aí o Hulk, no finalzinho, marcou gol olímpico, mas o efeito que a bola fez é impressionante. Um gol muito bonito. Hulk genial, empata 1-1, mas aí nos acréscimos, Michel Araújo, baseado no Superman, né? Com o espírito de Superman, marca o gol da vitória, 2-1 para o Bahia do Rogério Ceni. O Rogério Ceni que renovou seu contrato com o Bahia. Bom, estamos com 38, primeiro tempo lá em Itaquera. Corinthians 0, Red Bull Bragantino 1. 20 e 30 tem 2 jogos, coisa incrível, domingão 20 e 30, é mole? Mineirão, Cruzeiro e Grêmio, e no Castelão, Fortaleza e Ceará. Amanhã, segunda-feira, Juventude e Sport. Olha, tá tudo desigual aqui, que o Palmeiras, por enquanto, não joga, vão ficar com jogos atrasados. Palmeiras tem 11 jogos, Flamengo tem 12, o Bragantino tá fazendo a 13ª partida. Então, olha, com esse gol aí do Sacha de pênalti, o Bragantino é em segundo colocado, hein? O Flamengo tem 27, Bragantino por enquanto 26, Cruzeiro 24, em quarto Bahia 24, em quinto Palmeiras 22, em sexto Botafogo 21. As principais colocações, o Mirassol é o nono colocado com 17, o Corinthians é 10º com 16, vai vendo. O São Paulo é 15º com 12, o Santos é o primeiro fora da zona. Também o jogo do Santos adiado, o Santos tem 11, tem 12 jogos e 11 pontos, 16º. Depois vem o Z4, Vitória com 11, Fortaleza 10, Juventude 8, o Sport não ganhou, tem 3 pontos. O Sport tem 11 jogos, nenhuma vitória. Ei, Sport, o que é isso? Imagina se não mudou de treneiro, né? Campeonato Brasileiro da Série B. É décima rodada, deixa eu só confirmar aqui. Campeonato Brasileiro da Série B. Não, 16ª, seu Edu. 16ª rodada, porque a Série B não parou nesse período de Mundial de Clubes, né? Na quinta-feira, lá em Maceió, a CRB 0, Coritiba 1. E o Coritiba disparou na liderança. Gol do Gustavo Coutinho de pênalti aos 44 do segundo tempo a botar emoção. Grande campanha e reação do Coritiba, porque o Goiás, ele bobeou. O Goiás, no fechamento da rodada 15ª, jogando em Goiás, empatou com o Criciúma 1-1. Se vencesse, voltava para a liderança. Aí o Goiás bobeou, o Coritiba terminou a liderança, aí o Coritiba abre a rodada, vence o CRB e já bota 33 pontos. Bom, daqui a pouco eu chego lá. Sexta-feira, Vila Nova 0, Operário 0. Ontem, Novo Horizontino de virada 3, América Mineiro 1. O Cauã Barros 1-0 América. Matheus Friso de pênalti empatou para o Novo Horizontino. Pablo Diego, ex-Ponte. Foi campeão da Série 2 pela Ponte, o Pablo Diego. Marcou 2-1 e o César Martins nos acréscimos 3-1 no Horizontino do Humberto Louser. Na Curuzu, Paysandu e Atlético de Goiás 2-2. O Marcelinho fez os 2 gols da equipe de Goiás, aliás, da equipe do Goiás. E pro Paysandu, Rossi, ex-Ponte e Anderson Leite, que acabou de sair do Guarani, acabou empatando 2-2. Tivemos em Curitiba, esse é o Marcelo Reunião Atlético, hein? Quem trabalhar é o Gersinho. Gersinho, campeão 7-8 pelo Guarani, está trabalhando há muito tempo no Atlético Paranaense. Atlético 0, Goiás 1. E o Goiás cola no Curitiba, ambos com 33, mas no saldo da Curitiba. Gol do Anselmo Ramon, ex-Guarani. Vitória do Goiás, do Wagner Mancini, que como jogador foi revelado pelo Guarani. Ele que é de Ribeirão Preto, né? O filho dele tá jogando aí Jogou hoje, né? Jogou hoje pelo Ituano. Tá aqui, ó, Matheus Mancini, é ele mesmo. Passou aqui pelo Guarani, Matheus Mancini, ano passado, agora está no Ituano.
e o pai dele brilhando aí na Série B, tá? Deixa eu ver aqui. Tivemos hoje Criciúma de virada 2, Ferroviária 1. O Tailon marcou para a Ferroviária, Marcinho e Jean Carlos, gols do Criciúma. Deixa eu ver aqui, bola rolando na Série B. Deixa eu ver aqui, na Série B, Chapecoense e Remo. Deixa eu ver quanto é que tá aqui. Chapecoense e Remo. Tá 1-0 para Chapecoense. 1-0 para Chapecoense. Amanhã tem Atlético e Avaí, lá em Ribeirão Preto, Botafogo e Volta Redonda. E na terça-feira, Cuiabá e Amazonas. Deixa eu ver como é que tá aqui a classificação da Série B. Em primeiro lugar está o Coritiba, 33. Em segundo, Goiás, 33, como eu disse. Novo Horizontino, terceiro com 30. Em quarto, Chapecoense, 25. Em quinto, Avaí, 24. Em sexto, Remo, 24. Em sétimo, Atlético Paranaense, 23. E em oitavo, Vila Nova, 23 também, tá? Deixa eu ver a Ferroviária. Ferroviária, gente, 15ª com 18. Está 3 pontos Z4 a Ferroviária. O Botafogo é o 16º, primeiro fora do Z4 com 17, vai jogar o Botafogo. Depois vem Atlético com 15, Paysandu 15, Volta Redonda 14 e Amazonas último 14. Cuidado, Ferroviária. Cuidado, Botafogo. Bem o Novo Horizontino. Os 3 paulistas na Série B. Bom, na Série D de dado, são 8 grupos de 8 equipes. 64 equipes. É claro que eu não vou falar aqui. Não dá tempo, não tem jeito. Mas para registrar os paulistas, nós temos 4 paulistas na Série D de dado. Portuguesa e Inter de Limeira brilhando. No grupo 6, ontem, Canindé Portuguesa 2, Água Santa 1. E no grupo 7, ontem, em Monte Azul 0, Inter de Limeira 1. Então é o seguinte, a Inter já estava classificada, mas mantém a ponteira do grupo 7, vai para a segunda fase, que é mata-mata, e ontem a Portuguesa também se classifica para a próxima etapa. Agora faltam 2 rodadas para terminar a primeira etapa da Série D de dado. E na Copa Paulista, deixa eu mudar aqui, na Copa Paulista o Guarani joga amanhã, hein? Quem quiser ver o japonês, agora o torcedor do Guarani, a situação de momento é a seguinte, é o japonês, o Takahashi, na Paulista e o Mirandinha, agora é o queridinho aí na Série C, né? Olha, no grupo do Guarani, ele tá no grupo 3, nós tivemos Paulista 0, 15-1, isso foi ontem. E ontem também, Primavera 2, São Bento também 2. O Guarani era 5º colocado, mesmo não jogando, como o Paulista perdeu, no saldo o Guarani foi para 4º, tá? Lembrando que são 4 que se classificam. Nós temos aqui 6 equipes no grupo do Guarani, é turno e retorno. Essa é a última rodada do primeiro turno, tá? 4 se classificam, depois vai ser mata-mata. É rapidinho aqui a Copa Paulista, tá? O campeão escolhe a Série D de dado ou a Copa do Brasil, que é o caso do Guarani. E aqui na Band você ficou em dia com a bola. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. É bom de contar, é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte o documento do processo do CEP de mais informações no regulamento em poupançapremiadascred.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campo
Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Opa, um abraço pro Valmir. Ô, Valmir, grande amigo nosso. Aí você não me avisou, hein, Valmir? Foi aniversário do Bozó. Bozó fez, na sexta-feira, 73 anos. Bozó do Guarani 78. Um abraço, viu, Valmir? Gente, final da nossa jornada aqui do apito final. Guarani 0, Ituano 0. Boris narrou, com CH e Tigrão comentando. E o Pedro Piscinato nas reportagens, hein? Nossa equipe técnica, Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gilberto Sufi e Gabriel Ribeiro. Gabrielzinho, anjo da guarda. Muito obrigado, anjo Gabriel. Luquinha, Lucas Pessoa, YouTuberman. Gente, muito obrigado você do YouTube, muito agradecido. Você em FM 85,7, muito obrigado. E olha, seguimos então em rede nacional. Ulisses Costa, vamos pegar o finalzinho do primeiro tempo. Por enquanto, Corinthians 0, Red Bull Bragantino 1. E eu volto, acho que no próximo, sábado, né? Sábado, jogo da Ponte. Sábado que vem, sábado eu volto. Se Deus quiser.